Jardim Nova Europa, escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 8 da noite mais 36 minutos. Claudinei Corsi. Oito horas mais 36 minutos. Olá, boa noite. Noite de sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Hoje tem mais uma grande jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Série B, Campeonato Brasileiro, 22ª rodada. Hoje tem no Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 9h30 da noite, tem Guarani e Grêmio para você aqui, com a equipe que você gosta de ouvir. Futebol Interior.
A partir de agora, as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro é o Grêmio, quarto colocado na competição, buscando chegar mais acima na tabela. E do outro lado, a zebra da noite, o Guarani, buscando de qualquer maneira fugir da zona de rebaixamento. Neste momento, já na penúltima colocação, com os resultados que estão vigorando nesta noite de sexta-feira. O Bugre precisa de qualquer jeito da vitória. Contratações chegaram. Mas não se iluda, torcedor. O time do Guarani deve ser o mesmo que vem jogando no Campeonato Brasileiro da Série B. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Por aqui nós falamos em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Utilize o voucher de R$20 gratuito, o voucher Futebol Interior. Com a gente, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro na Vila Padre Anchieta. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Amanhã é sábado e é dia de Mega Sena. Shimozono Mega Sorte Loterias. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Brumas uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. E com a gente também, Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 8 da noite, mais 39 minutos. Você vai curtir aqui todas as emoções de Guarani Grêmio, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 21h30, 9h30 da noite, a bola rola com a narração dele, Lucas de Souza, comentários do nosso presidente Wagner Ferreira, as reportagens do garotinho de Valinhos Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante, na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso Samurai Felipe Marques. Futebol é aqui, Rádio Futebol Interior. Nos canais Futebol Interior contamos com a coordenação de esporte de Carlos Corsato, aquele. A direção executiva é do Elcio Paioli e a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E eu, Claudinei Corsi, em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, desde já agradeço o carinho da sua audiência. Você que está com a gente através do nosso Facebook, através dos nossos 2 canais do YouTube, Futebol Interior e Futebol FI, através do nosso canal de áudio no site, no mundo todo e através do app para Android. Você também que já baixou aí o nosso app. Grande abraço a você também ligado com a gente na Rádio Futebol na Canela de Mato Grosso do Sul. Você ligado com a gente em toda a região araraquarense, no portal Araraquara News, ligados com a gente nessa transmissão e com a gente também Notícias do Esporte, levando a melhor transmissão de Guarani e Grêmio para você em todos os canais. Faltando 20 minutos para as 9 da noite, nós vamos começar a girar os primeiros e principais destaques aqui na nossa jornada esportiva, com as vozes que ao meu lado farão mais esta grande jornada esportiva. Legal, e o primeiro destaque é do bravo Bugre Guerreiro, é o Bugre de Campinas, e quem chega para trazer o primeiro e principal destaque do Bugre é ele. Albert Cavalcante. Albert Cavalcante, muito boa noite, seja muito bem-vindo. O primeiro destaque do Bugre, Albert. Boa noite, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca, ao nosso DJ Felipe Marques e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. O Guarani terá mudanças. Livre de suspensão, Delan volta à zaga no lugar de Hernando. Já o Isaac, que pertence ao Grêmio, está fora. Eduardo Persson fica com a vaga. O técnico também preparou outras 2 trocas por opção.
As entradas de Madison e Iago nos lugares de Rodrigo Andrade e Júlio César. Quer dizer que desta maneira o Bugrão já está definido, não é isso, Albert? Exatamente, Claudinei Corsi, Guarani está definido e escalado. Então manda pro ar, sem a numeração ainda no pique do rádio, pro torcedor do Bugre saber como joga o Guarani. O Guarani do técnico Mozart vem definido e escalado assim: Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Iderlan e Jamerson, Leandro Vilela, Madison, Eduardo Persson, Bruno José, Iago e Nicolas Careca, Claudinei Corsi. Tá muito bem, tá aí então, torcedor do Bugre, você já sabe como joga o Guarani. O Albert de Cavalcante, das contratações, que a gente vai falar muito mais daqui a pouquinho. Quem é que está pelo menos no banco, Albert? É o Yuri, né? O camisa número 9, ele que veio do Capivariano, ele que fez a 3, né, Claudinei Corsi? Você teve o prazer, né? Nós tivemos o prazer de conhecê-los pessoalmente, né? Você entrevistou e ele ali foi artilheiro, né? Ele fez 20 jogos, né? Na 3 pelo Capivariano, fez 10 gols e, querendo ou não, ele está no banco de reservas, Claudinei Corsi. Tá certo, é uma peça que pode entrar durante o jogo, é o único dos contratados que está à disposição do técnico Mozart Santos. E o destaque do Grêmio, que vem bem, vem feliz, vem navegando em águas muito calmas, não é isso, Robert? O Grêmio tranquilo, né? Na 4ª posição com 37 pontos, enquanto o Guarani está lá, né? Na penúltima posição. O técnico Roger vai fazer 2 mudanças forçadas em relação ao último jogo. Bitelo levou cartão vermelho e cumpre suspensão, e Ferreira sofreu uma lesão muscular. Lucas Leiva entra no meio e o Guilherme no ataque, ambos reforços dessa janela de transferência. O goleiro Breno volta à equipe após lesão na panturrilha. Além disso, o técnico volta a ter à disposição Elkson e Edilson, enquanto Tassiano fica no banco pela primeira vez desde o seu retorno, Claudinei Corsi. Tá muito bem aí o destaque do Grêmio, diz o torcedor, até a pé nós iremos. E os canais Futebol Interior têm opinião esta noite aqui é dele, o nosso presidente. Wagner Ferreira. Olá, Vagnão, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo também aqui aos canais Futebol Interior nesta jornada esportiva. E aí, eu e o torcedor do Bugre te perguntamos, Wagner, o que esperar de Guarani e Grêmio daqui a pouquinho. Wagner Ferreira, boa noite. Boa noite, Claudinei Corsi. Grande abraço aos companheiros aqui da bancada verde. Para o Felipe Marques lá comandando o nosso painel eletrônico. E para você que já está acostumado a acompanhar nosso trabalho aqui pelos canais Futebol Interior. Olha, eu sou um otimista por natureza. Agora, não estou tão confiante assim a ponto de dizer para o torcedor do Guarani que hoje vai acontecer um resultado positivo. Por quê? Porque as contratações que o Guarani anunciou, por enquanto, só apenas um está no banco de reservas, que é o Yuri. Os demais ainda sem condições de reforçar o time do Guarani. Então é o mesmo time que vem até aqui amargando já, não sei quanto tempo, 3 meses aí, amargando a zona de rebaixamento. Então é o mesmo time, é a mesma produção. O que se espera é uma postura, então, evidentemente, melhor no jogo de hoje contra um time que motiva, no caso o Grêmio. Eu, apenas como atenuante, né, para o torcedor do Guarani, na partida contra o Cruzeiro, o Guarani ganhou por 1-0, esse meio campo foi praticamente o mesmo, com 3 volantes. E o Giovani estava jogando. Hoje o Giovani não está, estão esses mesmos 3 volantes aqui. Então, comparando, né, mal e mal, contra o Cruzeiro, o Guarani venceu por 1-0. Por que não pode acontecer a vitória hoje? Pode. Agora, o Grêmio é um time postulante ao acesso, vem aí com um time quase que completo, tem aí algumas alterações, alguns desfalques, mas é um time que eu acompanhei a partida contra a Ponte, o pessoal não gosta que compare muito, mas a Ponte encurralou o Grêmio dentro da sua casa. O Grêmio foi jogar no segundo tempo todinho lá atrás e jogando por uma bola. De qualquer maneira, estou optando pela defesa. E por pouco, se tem mais alguns minutos de jogo, a Ponte empata. Então, eu acho que não é tudo isso também o time do Grêmio. Tem lá seus destaques, né? Tem o atacante aí, o Diego Souza, que merece cuidados. Tem aí na defesa, né, o Jeromel, jogador de seleção brasileira. Enfim, alguns destaques que fazem com que o Grêmio esteja nessa posição de 4º colocado, um dos postulantes ao acesso para o ano que vem. Tá aí, muito bem, o destaque do comentarista Wagner Ferreira, não tão confiante, mas muito positivo, pensando que o Guarani pode então surpreender o Grêmio. A grande verdade é que o Guarani é a grande zebra da noite e vai ter que mostrar muito futebol para vencer o Grêmio. Mas, como a gente sabe no futebol,
tudo é possível, né? E quem sabe o Guarani, que venceu o Cruzeiro, pode vencer também o Grêmio. E ele vai transmitir a partir daqui as emoções de Guarani e Grêmio. Ele está aqui nos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. E você me perguntando quem é ele, Wagner Ferreira? Diga aí de novo, ô Felipe Marques. Lucas de Souza. E aí, Lucas, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. Diz aí a sua expectativa para o jogo. Boa noite, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca, ao Felipe Marques modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão e a você ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior. Jogão de bola e aquilo que os amigos já disseram, né? O Guarani... quando menos se espera do Guarani é quando o Guarani faz alguma coisa, né? Então, na partida contra o Cruzeiro, pouca gente acreditava na vitória, né? O Guarani foi vencedor, o Ludic foi pra rede, né, Albert Cavalcanti? Então, creio que hoje é mais um daqueles jogos em que o Guarani vai jogar por uma bola, vai jogar de forma mais recuada, traindo o Grêmio pro seu campo e no contra-golpe, né? No contra-ataque, quem sabe, consiga definir a parada, vencer a equipe do Grêmio. E quem sabe aí começar a sua trajetória de vitórias no Campeonato Brasileiro da Série B desse ano. Confio na vitória do Bugrão. Tá muito bem, tá aí confiante o nosso narrador Lucas de Souza. A partida, a bola rola às 21h30, 9h30 da noite. Já tem Guarani e Grêmio, Grêmio e Guarani. Lucas de Souza, as partidas que estão em andamento no Campeonato Brasileiro, 2 partidas que interessam ao Guarani, não é isso, Lucas? Exatamente, inclusive a equipe do Operário acaba de abrir o placar lá no estádio Germano Krieger, Isso né? é bom ou é ruim pro Guarani? Vamos puxar a classificação aqui. Com a vitória do Operário, isso é muito ruim pro Guarani, né? Porque o Operário pula agora para a 15ª colocação. Em contrapartida, empurra o Náutico para a lanterna, né? Agora Então o Náutico vai para... ruim, mas é bom? Mantém os 18 pontos. Bom seria um empate aí, né? Se Náutico e empatasse. o outro jogo, Lucas? O outro jogo é a equipe do Vila Nova que vem empatando com o Ituano pelo placar de 1-1. Esse resultado é bom, né? Porque o Vila Nova, com esse pontinho, ele pula para a 19ª colocação, mas o Ituano também não fica tão distante assim, né? O Ituano fica com 27 pontos ali na 12ª colocação, Claudinei Corsi. Tá muito bem, tá aí as 2 partidas que estão sendo realizadas, então interessam diretamente ao Guarani, que tem que fazer a dele, né? Tem que pensar nos outros, mas tem que fazer a dele, porque senão fica patinando no Z4. Fala, Wagner. O importante é o equilíbrio nessa parte de baixo da tabela, né? Tá todo mundo empatando, e então as chances existem para todos. Mas a oportunidade está aí, desde que os times aproveitem. E cada um vai se virar da maneira que pode. No caso, o Guarani, com a chegada dos reforços. Só assim o Guarani vai conseguir essa reabilitação e sair dessa última posição. 8 da noite, mais 49 minutos, 8h49, uma sexta-feira, dia 5 de agosto. De certa maneira triste, né? Principalmente para o mundo da televisão, para o mundo do jornalismo, para o mundo da comédia, né? Perdemos hoje Jô Soares, né? Aos 84 anos. Uma perda realmente muito grande para o jornalismo, também para a comédia brasileira. Daqui a pouquinho a nossa homenagem aqui ao querido Jô, que nos deixou hoje aos 84 anos. Agora 8h50, rápido intervalo e a gente volta já com a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Futebol na Canela, Portal Araraquara News e Notícias do Esporte. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas,
Invista essa ideia. Acesse grumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Falando de artistas e tudo mais, eu quero falar também para você, porque ontem no Jogo da Ponte nós tivemos uma promoção, né, para você que gosta do Xande de Pilares. Você gosta do Xande de Pilares ou Albert Cavalcante? Olha, Ney, pagode, samba? Vou falar a verdade para você? Ah. Não. Não gosta? Eu não gosto de pagode de samba. Mas você me derrubou, você... Aí você me quebrou, agora mano. você acabou com tudo, né? Pergunta pra mim, Claudinei Corsi. Não, mas esquece, não. Mas Ney, isso é pra jogar bola pra quem... quieto. Ney, isso é pra jogar bola, isso é pra jogar bola pra quem conhece. Não, Albertinho, desliga o micro. Corta o Albert, faz favor, Felipe. Não sei nem se vou deixar falar mais durante a jornada, hein? Nem sei se vai falar mais durante a jornada. Você gosta do Xande de Pilares, ou... Ah, claro que sim, do grupo Revelação, né? Até Vagnão gosta. Até Vagnão adora. Acontecer naturalmente. É verdade, não, realmente. Então. É só o chato do Albert Cavalcante que não gosta, né? Crica, parece. É o Crica, o Albert Cavalcante Crica. Mas para você, que eu tenho certeza que gosta do Xande de Pilares, você tem a oportunidade de acompanhar o show do Xande de Pilares domingão, agora, já domingo que vem, depois de amanhã. Hoje é dia 5, dia 6, no dia 7, né? Xande de Pilares, você vai acompanhar e você vai de graça, de grátis, né? Não o Albert Cavalcante, porque ele é muito chato e ele não vai, entendeu? Mas você pode. Então é o seguinte, vou dizer o que você faz. Pode gesticular quando você quiser, Albert, que você não vai falar hoje. Você pode mandar o seu WhatsApp, tá aí na tela, 19 98989 3526. É lógico que a promoção é para torcedores que estão com a gente, que moram aqui em Campinas e região, né? Para ficar fácil, o show acontecerá no Campinasal. Aliás, ô Felipe, solta aí o recado do Xande de Pilares para a rapaziada saber. Já eu termino de dizer como é que você faz para ganhar. Serão 5 pares de ingressos, tá certo? Feliz demais quando olho pra trás. Alô, bateria, alô, galera de Campinas e região. Estou gravando esse vídeo aqui exatamente para convidar vocês para no Campinas Hall, que vai rolar o Santa Batucada. Também vai ter, além da rapaziada que vai estar presente, Xande de Pilares, a minha rapaziada. Vamos estar todos confraternizando o que a gente mais gosta em respeito ao nosso bondoso samba.
7 de agosto, encontro marcado. Bora lá, Campinas Hall, Santa Batucada. Santa Batucada, tá aí, Xande de Pilares no Campinas Hall domingo e você pode participar. Então, olha, o WhatsApp tá na tela para você, 98989-3526, 98989-3526, você vai mandar o seu nome completo, só vale no WhatsApp, tá certo? Não vale no Face, nem no YouTube e nem no canal de áudio, só no WhatsApp, 989-3526, seu nome completo, o endereço com bairro e o número do seu RG. Por que isso? Porque você não vai ter tempo, evidentemente, de vir buscar o seu ingresso aqui nos canais de Futebol Interior. Então, nós vamos transmitir para a produção do show o seu nome completo e o seu RG. E você vai ser recepcionado lá no dia do show e vai retirar o seu ingresso. Até às 4h30 da tarde você pode chegar e vai entrar para assistir o show do Xande de Pilares, que o chato do Albert Cavalcante não gosta, né? Mas todos nós gostamos e vocês também gostam. Corta o microfone do... Tá certo? Então, 98989-3526. A partir de agora, você pode mandar durante toda a nossa jornada e no nosso fim de jogo, nós estaremos, então, sorteando aqui 5 pessoas. Cada uma vai ganhar um par de ingressos para o show do Xande de Pilares. São 8h58 e por falar em artista, eu já falei do Jô Soares, então eu queria render aqui a nossa homenagem, né, da equipe do Futebol Interior, através do diretor Arthur Eugênio, do Elcio Paiola, do nosso coordenador Carlos Corsato, que foi uma pessoa que viveu na vida de muita gente aqui nesse país, né? Que todo mundo amava, todo mundo gostava. Apesar de condições políticas ou não, isso aqui, ele é um cara que alegrou aí, assim como fez Chico Anísio, né? Com os seus personagens, e nós teríamos que pensar exatamente que falasse do futebol, né? E do futebol, quem é que não se lembra deste quadro do Jô Soares? Aí, vai com Deus, querido Jô Soares. Muito obrigado por tudo, por nos alegrar com seus personagens, com as suas histórias. Realmente, quem viveu aquela fase, né? Áurea de Jô Soares, eu me lembro lá da família Trapo, quando ele recebia Pelé com Otelo Zeloni, né? Renata, nossa, sensacional. Liga o microfone do Albert. Pode falar, Albert. Ronald Golias. Viu, mas isso aí, Claudinei Costa, eu sei que não tem nada a ver com a história agora, mas... Ai. O que você vai falar agora, Albert Cavalcante? Na hora que eu tava falando eu vou voltar lá atrás. Eu sei que você vai voltar onde? Vou voltar lá. Quando eu falei do ingresso, meu Deus. Não é questão de não gostar. Você disse que não gosta do Xande de Pilares. É porque se eu gostar, pode ser que se eu entrar nessa promoção e eu ganhar, porque eu sou pé quente, eu vou provar pra vocês hoje. Primeiro que você não vai entrar. O regulamento não permite. O regulamento não permite. Mas isso... Nem você, nem familiares. Aonde tá nas linhas? Não, eu disse agora. Então tá. É da coordenação, Albert. Então tá bom. Então, mas voltando do Grande Otelo, né? O Grande Otelo. Não, realmente sensacional. Otelo Zeloni. Otelo Zeloni. Renato Corte Real. Golias, aquele programa que ele fez com o Pelé. Sandra Nemberg. Sensacional. Muito bem. Tá aí, então, a nossa homenagem ao querido Jô Soares, que nos deixou hoje, aos 84 anos, que esteja bem lá, né? Muito bem, 9h mais 1 minuto, o nosso assunto aqui é Guarani e Grêmio, a bola rola às 9h30 da noite. Albert Cavalcante, vamos falar então do Guarani e das contratações do Bugre, que eu quero análise aqui do Wagner Ferreira, quero análise aqui do Lucas de Souza. Vários jogadores estão chegando, por enquanto não vejo ninguém. Perguntei para você, só o Yuri no banco, né? O Yuri que vem como artilheiro da Série A3, e mais ninguém. Fala aí, Albert. Também lembrando, né, que o Guarani também trocou seu preparador físico, né? Primeiramente, eu vou começar por lá, né? O Gustavo Scalesi, né? Ele é o novo preparador físico, né? Após preparador de goleiros. Preparador de goleiros, desculpa, isso. Ele substituiu o Marcos Medeiros, né? E também saíram o coordenador do departamento médico, o Dr. Raí Alves Cruz, né? E também como fisioterapeuta André Kruger. Então ele foi embora, já começou já com
o Marcos Medeiros indo embora, entrando o Gustavo Scalesi. Agora vamos para os jogadores, né? Agora o Yuri, né? O Yuri acertou na segunda-feira, que é 24 anos, ele vem emprestado pelo Coimbra, ele já jogou aqui em Campinas, ele também já passou pelo Gainari, Totori, né, do Japão, Ferroviária, Leixões e Capivariano. Ele foi artilheiro da última Série A3 com 10 gols. O volante também colombiano, Richard Rios, que estava emprestado pelo Flamengo ao Mazatlán, né, do México, né, aos 22 anos, Rios foi liberado pelo Rubro Negro para assinar com o Guarani. Ele assina em definitivo com o Bugre até a temporada de 2023. E também o goleiro, né, com a rescisão do goleiro Rafael Martins, está indo para o mundo árabe, Diego Loureiro. Né, o Guarani acertou a contratação do goleiro Diego Loureiro, de 24 anos, do Botafogo por um empréstimo até o fim do Paulistão de 2023. O goleiro não tinha espaço no Botafogo e estava atrás de Douglas Borges na disputa pela vaga. E após o retorno do Gatito Fernandes, né, depois de se recuperar de uma lesão, o destino do Diego Loureiro foi vir para o Guarani. E também a informação dada pela página Zona Bugrina hoje, né, com a rescisão do Lucão do Break, que está a caminho do futebol do Vietnã, não sabemos qual equipe, o Guarani já foi atrás de outra peça de reposição. É o sonho antigo da diretoria, principalmente do presidente Ricardo Moisés, é o Genison ex-Cuiabá, viu, Claudinei Corsi? Ele está em Campinas e vai assinar com o Guarani nos próximos dias. E, entre aspas, os acertados, entre aspas, tem bastante gente. Você já falou aí de um boliviano, falou? Estou chegando. Tem um argentino, Alexis Ivan Alvarinho, do Boca Juniors. Qual é a posição dele? Ele é meia barra zagueiro, né? Porque em algumas postagens você vê que ele é meia, tratam aqui no Brasil como meia, mas lá, quando você vai olhar a ficha técnica dele, tá como zagueiro também. Ele já se despediu, né, do Boca Juniors nas redes sociais, só está faltando um anúncio principal, né? Um anúncio aí pelo Guarani. E o meia Luizinho, de 31 anos, que ele atuou no mundo árabe de 2016, atuou nos últimos anos vestindo a camisa do Al-Weda. Só que tem uma preocupação, Claudinei Costa. Qual é ela? Ele não entra em campo desde o ano passado. Só isso. E a especulação, né, que vai bem levar esperada. uns 2 meses para ficar em forma. Vamos ver, né? Aí a especulação, né, esperada, né? Bruno Miranda. Para o Miranda é o boliviano, o jogador de 23 anos, pertence ao Bolívar. Ele foi indicado? É o mesmo time do atacante Bruno Sávio que defendeu o Guarani no ano passado. E o Bruno que indicou? Dizem. Dizem que sim, né? Mas eu acho que é o Pastana já trabalhando aí com seus olhar clínico, né? Ele tem 13 gols em 23 partidas na temporada. Ele deseja jogar pelo Guarani, só que ele precisa da liberação lá do clube boliviano. Lembrando que é o Zago, né? Que é o treinador de lá e falou que a futura promessa do futebol boliviano é ele, então vamos ver se realmente ele será liberado, viu, Claudinei Costa? Legal, Wagner Ferreira, tá então, muitos nomes, né, Wagner Ferreira, jogadores que já estão aí, sem contar aqueles que estão também no departamento médico do Guarani, né, o caso do próprio Giovani, né, que disseram que ia entrar hoje, que não vem, Ronaldo Alves também. Ronaldo Alves, enfim. E aí, Wagner, rapidamente. Longe de ser as contratações do sonho do torcedor do Guarani, essa é a grande realidade. Me parece que o melhorzinho é esse que tá para chegar aí, o tal de Genison, artilheiro do Cuiabá. E pelo que eu tenho ouvido dele, é um jogador que pode ser interessante, fazedor de gols, jogador de área para fazer gols. E esse Luizinho também pode ser que venha aí. Agora, e o Yuri, Wagner? Você não bota fé no Yuri, artilheiro da Série A3? Estivemos lá na festa, lá na premiação dos melhores da Série A3. E o Yuri é um menino ainda, um garoto ainda que tem muita vontade de subir na carreira e vem aí para ser a solução dos gols que o Guarani não tem feito. Então, esses jogadores que foram anunciados têm que vir para jogar, porque para compor o grupo, então realmente não é aquilo que o torcedor do Guarani está esperando. Ô, presidente, em cima do que você falou do Genison, né, que é um desejo, né, do Ricardo Moisés, desde 2021 ele tentou a contratação antes de acertar com o Novo Horizontino. E na temporada 2022, essa que ele fez 20 jogos e 2 gols. Na temporada 2021, pelo Cuiabá, ele fez 30 jogos e 4 gols. No Grêmio Novo Horizontino, em 2021, né, ele fez 14 jogos e 5 gols. Então, muito bem. Estão aí as informações do Guarani, 9h mais 7 minutos. Já a bola vai rolar, mas não antes sem a gente trazer a participação de Arthur Eugênio Matias, contando histórias desse jogo entre Guarani e Grêmio. Fala, Arthur. Arthur Eugênio.
Amigos do futebol interior, vamos aproveitar este espaço para falar de um jogador que fez muito sucesso nos anos 1970, início dos anos 1980, campeão paulista, em 1980, jogando pelo São Paulo. Um meia de muita habilidade, um meia clássico, um jogador que começou nas categorias de base do Santos, mas o seu sucesso começou a partir do Botafogo de Ribeirão Preto, do Botafogo para o Guarani, do Guarani para o Grêmio, do Grêmio para a Portuguesa, jogou no São Paulo, no Goiás, jogou em outras equipes no futebol brasileiro. Alexandre Bueno jogou em cerca de 20, 25 times diferentes no futebol do Brasil. Aqui no futebol interior, eu vou contar a história de Alexandre Bueno, um meia de raro talento, um pouco rebelde fora de campo, mas dentro de campo, um jogador de muita habilidade, um jogador que eu vi jogar no Guarani. Aliás, o Guarani tinha grandes times nos anos 70, anos 80. Que saudade daquela época! Vamos falar de Alexandre Bueno? E falando deste jogador, um detalhe interessante. Em 1986, foi a primeira vez que eu estive pessoalmente com Alexandre Bueno. E o Alexandre Bueno já era um precursor da atividade de empresário de atleta. Olha só essa história. Em 1986, o Alexandre Bueno estava jogando na Saltense e ao mesmo tempo era empresário de jogador. E ele esteve no Guarani, e foi no Guarani que eu o conheci, comprando 2 jogadores do Guarani, que o Guarani iria dispensar das categorias de base. Um zagueiro, Carlão, e um goleiro, Renato. O goleiro Renato, os 2 jogadores, ele levou para a Saltense, mas o goleiro Renato acabou fazendo sucesso, jogando no Londrina, jogando no Curitiba, virou bom goleiro o Renato. Uma curiosidade na história de Alexandre Bueno, aqui no futebol interior. Alexandre de Guzmão Bueno nasceu em Santos no dia 17 de dezembro de 1951. Faleceu jovem, aos 67 anos, no dia 6 de maio de 2019. Como vários jogadores da geração do Alexandre Bueno, o Alexandre Bueno tinha problemas hepáticos. Ele sofria com uma hepatite e acabou morrendo com apenas 67 anos. Ele morava na Praia Grande, cidade muito bonita do litoral sul de São Paulo, bem próxima a Santos, cemitério onde ele está enterrado. Alexandre Bueno, muitos conheciam como Alexandre Jacaré. Ele começou nas categorias de base do Santos. Você vê uma foto de Alexandre Bueno num time de aspirantes do Santos. O segundo em pé é o Orlando Lelé. Jogou no Vasco, na seleção brasileira. Já falecido, o goleiro é o Williams. E o último agachado é o Pinto Neves. O Alexandre Bueno é o segundo agachado. Mas no Santos, Alexandre não fez nenhuma partida no time principal. Eu fiz uma pesquisa no Almanac do Santos e não tem nenhuma partida de Alexandre no time principal santista. Alexandre começou a destacar-se no futebol a partir do Botafogo de Ribeirão Preto em 1971. Aliás, ele tem uma história muito bonita em Ribeirão Preto. Jogou em 3 ocasiões. Na primeira delas é esta foto que você vê do Botafogo de Ribeirão Preto. Os agachados. O primeiro é o Afrânio Riu, que também jogou no Guarani. O do meio é Geraldo Manteiga, campeão pelo Corinthians. E logo depois, Alexandre Bueno. Alexandre foi muito bem no Botafogo de Ribeirão Preto e em 1974 foi contratado pelo Guarani. O Guarani estava buscando vários jogadores no Botafogo. Contratou Alfredo, contratou Afrânio e depois Alexandre Bueno. Você vê um time do Guarani em 1975 com Alexandre Bueno, time bugrino com jogadores importantes. No pique, em pé,
José, Sérgio Gomes, Mauro, Joãozinho, Amaral, Flamarion e Cláudio. Agachados, Hamilton Rocha, Afrânio, Volney, Alexandre Bueno e Davi. Alexandre foi bem no Guarani, mas Alexandre era indisciplinado, um pouco rebelde e ainda assim, mesmo com dificuldades de ambiente no Guarani, ele foi vendido para o Grêmio de Porto Alegre. Não foi campeão gaúcho, mas participou de grandes equipes da equipe gaúcha. Nesta foto, um timaço do Grêmio em 1976. Olha o ataque: Zequinha, Neca, Alcino, Alexandre e o argentino Ortiz, campeão do mundo em 1978. O goleiro também argentino, Serras, lendário goleiro do Santos. Do Grêmio, Alexandre foi para a Portuguesa, foi bem na Portuguesa, participou de equipes interessantes quando a Portuguesa ainda era uma grande equipe. Nesta foto, o Alexandre é o penúltimo agachado. Antes dele você tem o Tata e Enéas, esta figura lendária do futebol brasileiro. Foi emprestado novamente ao Botafogo de Ribeirão Preto em 1977 e 78 e no início de 1978 eu, fazendo uma pesquisa sobre Alexandre Bueno, encontrei esta notícia no jornal Diário da Noite de São Paulo. Quase que Alexandre é negociado com a Ponte Preta. Mas Alexandre, da Portuguesa, acabou indo para o Goiás. O Goiás pagou 460 mil cruzeiros à época para a Portuguesa em maio de 1978. 2 temporadas no Goiás, não conquistou o título, mas foi muito bem. Em 1980, disputou o Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense. Nesta foto, Alexandre é o penúltimo agachado. Logo depois do Atlético Goianiense, Alexandre foi para o São Paulo, trocado por Estevão Soares, o zagueiro, e pelo atacante Mirandinha, que disputou a Copa de 74. Mirandinha já estava emprestado ao time goiano e o São Paulo fez esta troca. Alexandre Bueno foi bem no São Paulo. Não chegou a ser titular absoluto, mas em 1980 foi campeão paulista, fez 17 jogos no time campeão, inclusive participou da partida final contra o Santos. Ele era o 12º, 13º jogador a ser utilizado pelo técnico Carlos Alberto Silva. Depois foi emprestado ao Londrina do Paraná, retornou ao São Paulo, foi para o São José. No São José, Alexandre Bueno ficou pouco tempo, desentendeu-se com o técnico Fidelis, o touro sentado, e foi para o CRB das Alagoas. E do CRB para o Comercial de Campo Grande. Muito bem no Comercial. Em 1982, campeão do Mato Grosso do Sul. Nesta foto, Alexandre Bueno, sempre o penúltimo agachado. O primeiro é o Cido, um ponta-direita que jogou na Ponte Preta. E o segundo, em pé, é o Dema, volante que foi muito bem no Santos. Jogou também na seleção brasileira. Em 1983, Alexandre Bueno esteve no 15 de Jaú. Participou de uma excursão pelos Estados Unidos e fez um ótimo campeonato paulista. A partir de 1984, outra fase boa de Alexandre Bueno, agora jogando no Juventus da capital. Mas Alexandre Bueno era um verdadeiro cigano. Jogou em várias outras equipes, Internacional de Limeira, Marcílio Dias de Santa Catarina, retornou ao Botafogo de Ribeirão Preto e o último time de Alexandre Bueno, a Saltense. Eu acompanhei, eu vi Alexandre Bueno jogando na Saltense com Renato no gol. Alexandre Bueno disputando a divisão intermediária em 1986 pela Saltense, time que hoje não existe mais, da cidade de Sal. Encerrou a carreira e continuou no futebol. Empresário de futebol, empresário de sucesso. Um dos primeiros empresários a atuar efetivamente na intermediação de jogadores, pegando o jogador de um time, levando para o outro, levando os jogadores para o México. Tinha uma entrada positiva, Alexandre Bueno, para fazer transações com equipes mexicanas. Aqui no futebol interior, contando a história deste ótimo meia, Alexandre Bueno.
se joga hoje é titular em qualquer grande equipe do futebol brasileiro. Eu gostava muito do futebol de muito requinte de Alexandre Bueno. Se você quiser que eu fale de algum atleta, de algum jogador, entre em contato com o Futebol Interior, futebolinterior.com.br. Aqui os contatos para você pedir a história de algum jogador, de algum confronto, porque você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news. Sempre aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio Matias, se não deu no Futebol Interior, é fake news. Muito bem, 9 horas mais 18 minutos, eu quero mais um destaque do Bugre, Albert Cavalcante. O Guarani fez uma promoção para o jogo contra o Grêmio. Quem foi ao estádio com a camisa do Bugre tem o direito à meia entrada. Para os setores do tobogã e cabeceira sul, os ingressos custaram R$ 40 a inteira e 20 a meia. Nas vitalícias, os preços foram de R$ 60 a inteira e 30 a meia. Enquanto no tobogã inferior e no setor destinado aos visitantes, os bilhetes são vendidos a R$ 100 inteira e a R$ 50 a meia, Claudinei Corsi. Legal, mais um destaque do adversário do Bugre, o Grêmio, diz aí, Albert. O Grêmio chega obcecado por uma vitória fora de casa. Na última rodada, o time gaúcho empatou com a Chapecoense na Arena Condá e caiu para a 4ª colocação com 37 pontos. O tricolor quer os 3 pontos para tentar voltar à 2ª posição e diminuir a distância para o líder Cruzeiro e manter o Tombense, 5º colocado, 5 pontos atrás, bem longe. São 15 jogos de invencibilidade na Série B, Claudinei Corsi. O Wagner Ferreira, o Guarani tem 10 gols, é isso? Marcados? Não, o Guarani tem 13 gols marcados. E o Diego Souza tem 10. Diego Souza tem 10, sozinho fez quase mais que o Guarani, né? Agora o Grêmio tem a melhor defesa do campeonato, então hoje... Bom, tem 2 jogadores aí que hoje não jogam, que é um reforço pro Guarani, né, Wagner? O Ferreirinha, né? Ferreirinha, e quem mais? O Bitelo. Bitelo, exatamente. Bitelo é Bitelo, né? Então, mas é o tal negócio, né? O Grêmio não é à toa que está aí na 4ª colocação e postulando o acesso. Ele está, como disse o Albert, aí 15 jogos sem perder. Verdade. Tem a melhor defesa do campeonato, tomou apenas 7 gols. E um ataque que perde apenas para Tombense, Londrina, Criciúma, Sampaio Corrêa e Ituano. O ataque dele não faz muito gol não, hein? Não. 21 gols. Um ataque que perde para Tombense, perde para Londrina. E tomara que Criciúma. não faça hoje também. Pois é, que continua. Deixa eu agradecer aqui a audiência do João Carlos Carvalho, lá em Bragança Paulista, tá ligado com a gente aqui. Diz que quer ganhar o prêmio aqui do Xande de Pilares. Ele quer curtir o show do Xande de Pilares. Diferentemente do Albert Cavalcante, ele adora o Xandes. E o Albert, que obviamente que é muito chato, não gosta do Xande de Pilares, né? O Ricardo Silveira, lá em Valinhos, também tá ligado na gente. Quem mais? O Daniel Pisap, o rei de Jundiaí, tá ligado com a gente. E também a Marilda Franco, ligada com a gente aqui na jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Durante o jogo, o Lucas de Souza vai ficar com os 2 do YouTube e eu fico aqui com o Facebook. Mas agora, 9h20, eu pergunto, Albert Cavalcante, Guarani, está definido, né? Definido. Legal, e a equipe do Grêmio? Escalado. E a arbitragem, Albert? Na pedra. Então, em 30 segundos para Prone Alimentos, você confere a ficha técnica completa para Guarani e Grêmio aqui nos canais Futebol Interior. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Mozart vem definido e escalado assim. Maurício Kozlinski, goleiro, camisa número 30. Na lateral direita, Diogo Matheus, o camisa número 13. João Vitor e Derlan, camisa número 28 e 34, a dupla de zaga do Bugrão. Na lateral esquerda, Jamerson, camisa número 83. Os homens do meio campo do Bugrão. Leandro Vilela, o capitão, camisa 31.
Madson, 98 e o Eduardo Persson, camisa número 8. Os homens de frente do Bugrão: Bruno José, camisa número 17, Iago, 97 e Nicolas Careca, o 11. Repeteco do Bugrão: Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Delan e Jamerson, Leandro Vilela, Madson, Eduardo Persson, Bruno José, Iago e Nicolas Careca. Caso o técnico Mozart quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Arthur Gazi, Matheus Ludic, Lucas Ramon, Hernando, Índio, Rodrigo Andrade, Silas Marcinho, Júlio César, Maxwell, Lucas Vinuto e Yuri Claudinei Corsi. O Guarani, 21 jogos com 3 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, 13 gols marcados e 24 gols sofridos, 19 pontos somados, ocupa a 19ª colocação. Aproveitamento até aqui de 30% na disciplina, 58 amarelos e 1 vermelho. O artilheiro agora é o Diogo Matheus, com 2 gols. Isso porque o Matheus Pereira já foi embora, também tinha 2 gols. Próximo jogo, dia 10 de agosto, na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Criciúma, no estádio Heriberto Rios, em Criciúma, Santa Catarina. Futebol interior. E o Grêmio do técnico Roger Machado vem definido e escalado assim: Breno, goleiro, camisa número 1. Rodrigo, lateral direito, camisa número 22. A dupla de zaga do Grêmio: Jeromel, capitão, camisa número 3. E Bruno Alves, o 34. Na lateral esquerda, Nicolas, o camisa número 30. Os homens do meio campo do Grêmio: Lucas Leiva, o camisa número 15, Vila Sante, o 27 e Campaz, o camisa número 7. Os homens de frente do Grêmio: Biel, o 17, Guilherme, o 11 e ele, Diego Souza, o matador, camisa número 29. Repeteco do Grêmio: Breno, Rodrigo, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, Lucas Leiva, Vila Sante, Campaz, Biel, Guilherme e Diego Souza. Caso o técnico Roger Machado quiser mexer a equipe, ele tem no banco de reservas Grando, Edilson, Natan, Diogo Barbosa, Jonathan Varela, Sarará, Thiago Santos, Lucas Silva, Tassiano, Pedro Lucas, Janderson e Elkson Claudinei Corsi. Pois é, e o Grêmio, né, com uma campanha completamente diferente do Guarani. 21 jogos com 9 vitórias, 10 empates e 2 derrotas. 21 gols marcados e 7 gols sofridos. 37 pontos ganhos, ocupando a 4ª colocação. Um aproveitamento até aqui de 58%. Na questão disciplinar, 58 cartões amarelos e 3 vermelhos. O artilheiro é o Diego Souza, com 10 gols. Próximo jogo do Tricolor Gaúcho, dia 9 de agosto, terça-feira, às 7 da noite, contra o Operário Ferroviário, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Arbitragem. É o trio do Distrito Federal. Quem apita a partida de hoje? Sávio Pereira Sampaio, árbitro FIFA, com seus auxiliares Lucas Costa Modesto e José Reinaldo Nascimento Júnior. O 4º árbitro é de São Paulo, Salim Fendi Chaves. E na sala da TI, o árbitro de vídeo, Rodrigo Nunes de Sá, FIFA do Rio de Janeiro. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Legal, são 9 horas mais 26 minutos, 9h26, dá tempo aqui de eu dar uma passadinha pelo nosso canal no Facebook para abraçar a rapaziada que está com a gente aqui nessa transmissão esportiva para Guarani e Grêmio, né? Estamos aqui, vamos mandar um alô aqui para o nosso Jorge Ramos. Boa noite, hoje o Bugrão ganha mais uma pilha para a lanterna, tá secando o Guarani. Ótima transmissão, timaço do FI, anote aí. Se não der empate, um time de G vai ganhar. Isso disse o nosso Anderson Luiz Grigoleto. Jorge Ramos... Será que ele quis dizer, hein? Sei não. Eric Paula Donegá, Xande com vitória do Bugrão. Tá certo. O Eric, manda seu e-mail, seu WhatsApp lá para o 989-3526. 989-89-3526 com nome, endereço e o número do RG para concorrer a um par de ingressos para o show do Xande de Pilares, que o Álvaro de Cavalcante não gosta, no próximo domingo, às 15h30, no Campinas Hall.
O Júnior Braga está com a gente, 2-1 pro Guarani. O José Florencio, hoje não adianta, 2-0 pro Guarani. O Grêmio vai voltar a pé. O Luciano Automóveis está com a gente aqui, eu perdi a mensagem dele. Se você puder me mandar de novo a mensagem, viu, Luciano? Eu mudei de canal aqui, eu perdi, mas eu vi que ele estava meio preocupado com esse jogo aí do Guarani. Wagner Ferreira, quase tudo pronto lá, 9h27, mais uma palhinha aí, tudo definido, Wagner, e agora vamos pro jogo, Wagner. Pois é, esses números que você divulgou aí da campanha do Grêmio, ele tem 9 vitórias, né? Agora ele tem 3. Agora os empates são os mesmos, né? 10 empates. Pois é, alguma coisa tem em comum com o Grêmio, né? Pois é, o número de empates. Agora, são 7 empates fora de casa. E o Grêmio só ganhou duas partidas fora de casa. Então, vai tentar a terceira hoje, que não seja hoje. E, portanto, esse time que nós vimos aí do Grêmio, o Guarani, infelizmente, é mais do mesmo, né, que nós temos visto aí ao longo desta Série B. O Guarani patina, não sai dessa situação. Ô, Wagner, e aquilo que eu digo há muito tempo, enquanto não chegar nos reforços, não vai ter novidade. E a esperança com esse time que está em campo aí, Wagner, é aquilo que aconteceu contra o Cruzeiro. Muito embora eu ainda entenda que o Cruzeiro abdicou um pouco daquele jogo lá e o Guarani venceu, mas é essa história, a esperança é essa, como venceu o Cruzeiro, pode vencer o Grêmio, Wagner? Olha, na técnica não vai ter nenhuma chance. Agora, se botar o coração na ponta da chuteira, como se costuma dizer, com raça, né? Superar a falta de técnica com a raça, evidentemente que pode equilibrar as coisas e fazer um golzinho aí e ganhar de 1-0. Pelo menos é a raça, né, Wagner? É no mínimo. É a vontade, é ralar a bunda no chão. Agora, tecnicamente, não dá pra comparar, né? Verdade. Mas também dizer que o Grêmio é favorito disparado, não é bem assim. Que o jogo ele é favorito. É favorito. Disparado não. Agora ali joga dentro de casa, não vou dizer que é favorito por causa das condições técnicas, né? Não dá pra comparar entre um e outro. Mas o jogo é jogado. Vamos lá, Guarani. E o Lambari é pescado. O Luciano Automóvel disse aqui, abraço aos amigos. Ney, tô gostando desse jogo não. Time do Guarani mal escalado, com 3 atacantes, dos piores. O time não consegue passar confiança. Grêmio não deve facilitar a vida do Guarani em nada. Vai ser preciso muita transpiração do Bugre. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Deixa eu mandar um abraço aqui para Lucinha Jeromel. Mora aqui em Campinas, lá no Jardim Proença, e é prima do Pedro Jeromel, que vai atuar aí pelo Grêmio. Ela que é, na verdade, palmeirense, né? Tá feliz da vida com o seu Palmeiras. Agora, 9h29, tudo pronto no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu fico por aqui. Volto no intervalo FI, porque a partir de agora ele está assumindo o comando da jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Vem comigo, torcedor do Bugrão. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo. O Grêmio vai sair com a posse da bola. Ataca o gol do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, com a camisa tricolor azul, preto e branco. Calções brancos, calções pretos, meias brancas. Já o Guarani todo de verde. Guarani de verde. Camisas verdes, calções brancos, meias verdes. Fica do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. O árbitro da partida, o senhor Sávio Pereira Sampaio, lá do Distrito Federal. Trila o apito, tá rolando, tá valendo boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, torcedor. 50 likes até o fim da nossa jornada nos canais Futebol Interior. Essa é a nossa meta. Trabalho de bola da equipe do Grêmio no campo de defesa. Tá aí Bruno Alves, camisa número 34, quarto zagueiro. Deixa a jogada com Pedro Jeromel, capitão da equipe gremista. Ele joga com Lucas Leiva lá na ponta direita. Ele tem Rodrigo. Rodrigo domina intermediária, campo defensivo, encara a marcação do Bruno José, faz o break, penteia a bola, deixa de lado, acha bem ali na metade do campo. O Lucas Leiva, ele tentou o toque de primeira, ele foi pro chão, primeira falta do jogo, falta para a equipe do Grêmio. Falta na metade do campo, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do tricolor Albertin. É a primeira chegada do Madison e também Lucas, né? Ali vimos ali no começo da partida um minuto de silêncio, né? Lembrando também o falecimento da Saudatina Góes de Oliveira, mais conhecida como a Dona Ziza, que ocorreu no dia de ontem. Ela tinha 89 anos e ela era a mãe do nosso ídolo careca, campeão brasileiro de 78. A informação para a Bet Champs. Todo o nosso sentimento, um grande abraço pro Careca, grande Careca, ídolo, demais, gigante Careca, ídolo do Guarani. Vem a equipe do Grêmio pro campo de ataque, domina Diego Souza na metade do campo, abre bola na ponta esquerda com Nicolas, tenta o passe, a bola bate em cima do Iago, sai pela linha de lado esquerdo do gramado, junto à linha lateral dos técnicos. Nicolas balança o esqueleto, acha Diego Souza de letra, deixou na ponta canhota com Guilherme, devolveu com Diego Souza, deixaram infiltrar, botou na frente e foi pro chão, sai do gol, Kozlinski!
Primeira pontada do Grêmio. Entrou como quis. O Diego Souza botou na frente. A zaga do Guarani simplesmente abriu. O Kozlinski precisou sair do gol. Boa chegada do Zomi aí, Alberti. Não pode bobear com ele, né? Diego Souza. Ele entrou, fez o que quis. Ele entrou dentro da grande área. Ali ele foi levando. Ele chegou exatamente quase cara a cara com o Kozlinski. Se o João Vitor não dar aquela encostadinha marota nele, ia ser gol do Grêmio, menos de 1 minuto de jogo. Que é isso? Eu nunca vi o menos de 1 minuto de jogo. Aí não dá, né? Rapaz. Tem que acordar no jogo o time do Guarani. Tenta sair jogando, sai jogando errado. Vijaçante na meia, boa bola com o Guilherme. Recebeu, tem espaço. Abriu na perna direita, mandou pro gol. Ela passa por cima, vai fora. Atenção, nação bugrina. Atenção, jogadores do Guarani dentro do brinco de ouro. Vamos acordar. O jogo já começou. 2 minutos de jogo. E o Grêmio tá em cima, Alberti. Segunda chance. Agora com o Guilherme, né? Mais uma vez o Guarani nervoso na saída de bola. O Guilherme acabou roubando e de fora da área, de longe. Bateu por cima, bateu forte. O Kozlinski só acompanhou ela, mas é a segunda vez que o Grêmio chega. A informação para Corujão Autopeças. Manda pra frente Maurício Kozlinski. Bola que sobe, bola que cai na meia esquerda com Bruno José. Dorme no ponto, perde a bola pro Rodrigo. Na sequência ele faz falta. Falta do Bruno José em cima do Rodrigo. Jogo parado. Posse de bola a favor da equipe do Grêmio lá pela ponta direita. Tá anotado lá o senhor Sávio Pereira Sampaio, não quis nem saber, mas tá dormindo no jogo a equipe do Guarani. Começa sonolenta, começa bem lenta, em rotação bem baixa o time do Guarani. O Grêmio não quer saber, vem pra cima. Falta a favor da equipe dos homens. Vijaçante adianta a jogada mais à frente com Biel. Biel devolve com Vijaçante, rebobina a fita, volta tudo no campo de defesa com Pedro Jeromel. Pedro Jeromel caminha 2 passos pra frente, chega na intermediária, campo defensivo. Adiantou no comando pra Biel. Biel recebeu ali pela meia, sai da direita, vem pro centro. Chega Matson, tira. A bola bate, rebate, fica pererecando lá pela meia. Campaz para a jogada, deixou de lado com o Rodrigo, botou na frente, fecha a porta pra ele, Jamerson. Toca pela linha de lado, lateral bola pra equipe do Grêmio, campo de ataque, jogo parado, lateral bola para a equipe do Grêmio lá pela ponta direita, 3 minutos e meio, primeira etapa, 0 para o Guarani, 0 para o Grêmio. Atenção, torcedor, deixa o seu like, curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Contigo nós somos muito mais fortes. Lateral bola para a equipe do Grêmio, já cobrado lá para o Rodrigo, deixou com Campaz, volta a jogada mais atrás com o Vijaçante, se aproxima Lucas Leiva, ele preferiu o passe no meio com Biel, deixa de lado a jogada com Campaz, camisa 7, por elevação, achou Biel na linha de fundo, tem espaço, o cruzamento vem por baixo, passa por toda a extensão da área. Vai cair do lado esquerdo, evita a saída lá o Nicolas. Doutor na frente, deixou de lado a jogada com o Guilherme. Cruzou no segundo pau para Diego Souza. Afasta Derlan. Toca pela linha de fundo, escanteio. Cruzamento ia na medida na cabeça do Diego Souza, que aplaudiu o cruzamento do Guilherme. Derlan subiu, corte providencial, pressão total do Grêmio nesse início de jogo, Alberti. É bola pela direita, é bola pela esquerda, é por cima, é por baixo, pressão do Grêmio ali, o cruzamento dentro da grande área ali, o Diego Souza aplaudiu, porque se passa pela zaga do Guarani, pode ser o gol. Escanteio, lá vem o Grêmio. Já cobrado pelo Campaz, cruzamento no segundo pau, Lucas Leiva tocou de cabeça, lá passa por cima, vai fora. Subiu livre, leve e solto, Lucas Leiva no segundo pau, nas costas do Diogo Matheus. Diogo Matheus vai marcar o Lucas Leiva nunca. Diogo Matheus é baixinho, o Lucas Leiva é alto. Encontrou espaço nas costas do lateral direito do Guarani. Se vai no gol, Kozlinski já era, Alberti. Meu Deus, o Campaz também bateu um escanteio também, que pelo amor de Deus, hein? Pelo lado direito, com todo o veneno. A bola ali achou o Lucas Leiva e fez uma movimentação certinha. Descolou do Diogo Matheus e cabeçou a bola por cima. Ele tava livre, leve e solto. Foi por sorte o Grêmio, em 5 minutos, já teve 4 chances. 5 minutos, primeiro tempo de jogo, Canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Princípio de confusão tá no chão. Eduardo Persson, cartão amarelo lá pro Pedro Jeromel, capitão do Grêmio, Alberti. O Jeromel deu aquela famosa chegada no Eduardo Persson, né, ali numa dividida, mas ele foi ao contrário, né? Na verdade, ali foi o Eduardo Persson que foi por cima, né, com um pé por cima da bola, dividida. E foi em cima do Rodrigo. Isso, em cima do Rodrigo, ali, né, pelo lado direito do campo de ataque dos jogadores do Grêmio. Estão pedindo cartão vermelho, os jogadores do Guarani foram lá por cima. Estão pedindo aquele bololô todo que nós conhecemos do futebol brasileiro. Mas ali quem foi por cima foi o Eduardo Persson. Exatamente, bateu em cima do forte. Rodrigo aí, presidente. Não resta a menor dúvida, foi por cima da bola, foi na canela do jogador do Grêmio. Agora o árbitro não pode dar cartão amarelo pro jogador que tá caído no chão, tem que esperar levantar para mostrar o cartão. E ele mostrou o cartão
O Persson tava no chão ainda. Pois é, rapaz, E cartão amarelou. amarelo amarelou lá pro Persson, né, Albert? Exatamente, Eduardo Persson, ele que normalmente, ele que apanha, ele acabou, né, batendo. Então, amarelado Eduardo Persson, a informação para Ovos Satoshi. Abraço pro Marcelo Borges lá em Chapecó, mandando aqui, vocês são 1000, adoro o trabalho de vocês. Abraço, gurizada, muito obrigado, Marcelo Borges. Aqui conosco também, JP Queiroz. Alô, João, mandando aqui, hoje é dia de vitória, avante Bugre, abraço. E a Dona Maria Ni, juntamente ao seu Josué Alves de Souza, lá na Vila São Francisco, acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior ligadinho em você. 7 minutos passados, primeira etapa, jogo parado, falta marcada ali pela meia esquerda, posse de bola a favor da equipe do Guarani no campo de defesa, Albertinho. Agora quem tomou foi o Eduardo Persson, né? Ele tomou a pancada ali no campo de defesa, perto do meio campo. Ali os jogadores do Guarani já fizeram aquele bololão em cima, pedindo cartão amarelo pro jogador do Grêmio. Pediu pra seguir aí o Lucas Costa Modesto. Segue no Brinco de Ouro, Guarani 0, Grêmio também 0. Falta cobrada, lançamento do Dralan aqui pela ponta direita, a bola passa pelo Iago, sai pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Grêmio. Participação da galera no Facebook, Claudinei Corsi. Legal, mandar um abraço aqui pro Miguel Rocha, torcedor do Tricolor, doutor Sandro Nunes, grande amigo, grande cirurgião, tá com a gente aqui também, já acompanhando a jornada esportiva. Aliás, como sempre, o José Florencio, no Facebook, equipe nota 10. E também o Wilson Ishihara, aqui, Japão, ligado no futebol interior. Amanhã tem Tubarão. Grande abraço, domo arigato, Wilson Ishihara. Vem Guarani pro campo de ataque ali pela meia direita, domina Matson junto ali na lateral dos técnicos, tentou passe na frente, a bola bate em cima do Nicolas, chega tirando para onde o nariz estava apontada do Guilherme na jogada, ponteira esquerda da equipe do Grêmio, toca pela linha de lado, arremesso para a equipe do Guarani, já cobrado pelo Diogo Matheus, ele faz a tabela curta com o Matson, Diogo Matheus, belo chapéu em cima do Campaz, tentou toque no comando de ataque, buscando o Nicolas Careca, aparece fichação de tira, a bola que sobe, a bola que cai, fica na ponta direita, tentou brigar por ela, o Iago, o último toque foi do jogador da equipe do Grêmio, lateral bola para a equipe do Guarani, vamos ver o que o árbitro vai dar. Lateral para a equipe do Guarani. Lateral bola aqui pela ponta direita, linha lateral dos treinadores, Diogo Matheus deixou com o Leandro Vilela, aí o capitão do Guarani entregou a paçoca e tome contra-ataque do São Bibiel, carregou pela meia direita, a perna direita mandou pro gol, ela passa a esquerda, vai fora. Tem desvio na defesa, escanteio pros caras, mas o Leandro Vilela entregou o ouro ali, Albertinho. Delivery, né? Leandro Vilela delivery. Ali depois Diogo Matheus, você dado um chapéuzinho no camisa número 7 no Campaz, ali o Leandro Vilela foi tentar virar a bola de um lado pro outro, mandou a bola rasteirinha, não teve jeito, né? Contra-ataque do Grêmio, a batida de fora da área, a bola acabou desviando na zaga, mais um escanteio pro Grêmio pelo lado direito e vem ele de novo na bola, hein? Bola venenosa. Vem Campaz pra cobrança na perna esquerda, levantou no segundo pau, Biel deixou a bola quicar, vai passar por ele, tiro de meta para a equipe do Guarani, tiro de meta, a bola vai pela linha de fundo, dá sorte a defesa bugrina, 9 minutos e meio, primeira etapa, Wagner Ferreira, o jogo começa nervoso para a equipe do Guarani que ainda não passou do meio campo. O Guarani não vê a cor da bola, né? O Grêmio esconde a bola do Guarani. Já, olha, veja aí. Estamos com 9 minutos, 5 chances reais para o time do Grêmio. Então a diferença de categoria é muito grande. O internauta aí acabou dizendo que o Guarani está mal escalado, mas se você olhar para o banco aqui, não tem muita alternativa não, hein? Talvez a esperança de gols, esse Uri aí que pode fazer sua estreia no jogo de hoje. Questionável ou não a presença do Júlio César. E ficamos por aí, hein? Porque mal escalado, sem ter opções no banco, então complicado. 10 minutos passados deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor resenha esportiva do Brasil. O tempo vai passando, e a bola? A bola vai rolando e o placar de jogo Lá no Brinco de Ouro da Princesa ninguém é de ninguém. Guarani 0, Grêmio também 0. Placar ao vivo, futebol interior é com esse aqui, ó. Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza, mais cedo, Operário 1, Náutico 0, Vila Nova 1, Ituano também 1. Resultados bons para o Guarani, que só não faz a sua parte, né? Continua na 18ª colocação. Lucas de Souza. Desceu o Bugrão pela ponta direita, Iago soltou pra Matson, dominou, encara a marcação do Nicolas, um pra lá, dois pra cá, dois em cima dele, firulou pra um lado, firulou pro outro, foi tentar devolver essa jogada no fundo pro Diogo Matheus, no peito, na raça, tentou evitar a saída, a bola acabou saindo pela linha de lado, lateral bola pra equipe do Guarani, tem pressa, Diogo Matheus pra Iago, olhou pra dentro da grande área, na perna esquerda, cruzou, segundo pau, subiu Bruno José, a bola sobrou pra Nicolas Careca, sai do gol, Breno faz a defesa.
firme, forte o arqueiro do Grêmio para fazer a defesa. A primeira boa chegada do jogo da equipe do Guarani. Vem contra-ataque da equipe do Grêmio lá pela ponta direita. Jonathan Campas fecha a porta para ele. Bruno José dá o carrinho por baixo, firme na bola, toca pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Grêmio. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Canais Futebol Interior trazendo as emoções da 22ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. Guarani 0, Grêmio também 0. Lançamento, bola no corredor esquerdo. Nicolas Careca toca de cabeça, ela fica de graça para Bruno Alves, que recalcula a rota, volta tudo no campo de defesa com o Breno. Breno despacha, manda pra frente, bola que sobe, bola que cai. Cai na faixa esquerda, campo de ataque da equipe do Guarani, sai pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Guarani, campo de ataque, participação da galera no Facebook, Claudinei Corsi. Legal, lembrando que para participar, para concorrer aos ingressos do Xande de Pilares, só no WhatsApp, 98989-3526. Show do Xande de Pilares no próximo domingo no Campinas Hall. Mande seu WhatsApp com nome, endereço e RG para concorrer no final da nossa jornada. O Jean Paulista de Andrade diz aqui, muito boa a transmissão. Boa, Dali Verdão. O doutor Sandro Nunes diz aqui, boa noite, amigos. A diferença técnica entre o Grêmio e o Guarani é um abismo. Só nos resta rezar. É, porque o verde é a cor da esperança e com o Guarani vamos até o fim. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Dirceu Raí. Boa noite. Dá até dó do Guarani. O Guarani não está mal escalado, realmente não tem time. É a participação da galera lá no canal Futebol FI. Vamos bater a meta 1000 inscritos lá no Futebol FI. Faça a sua inscrição, deixa o seu like, ajuda os canais Futebol Interior a crescer. Saída de bola errada da equipe do Grêmio. Aparece Guilherme, completa o serviço, tira o perigo de lá. A bola volta no campo de defesa da equipe do Guarani. Para a jogada, João Vitor. Pois não, Albertinho. Tem Bet Champs? Opa, voucher Futebol Interior, vintão na sua primeira aposta. Daqui a pouquinho a gente dá mais detalhes porque vem Bugrão. Ó, o Leandro Vila lá na ponta direita para Iago. Alegria nas pernas, soltou pela meia com o Madson. Madson dominou, parou, fatiou, soltou na ponta direita para Diogo Matheus. Capricha no cruzamento lá no segundo pau, passa por toda a extensão da área. Vai ficar ali pela ponta direita, Biel, para o perigo. Chega o Nicolas Careca em cima dele. E lá na Bet Champs, Albert Cavalcante, o voucher Futebol Interior te dá vintão na sua primeira aposta. Então faça o seu cadastro, betchamps.com.br, faça a sua aposta, aposte com moderação, Albert Cavalcante. Então é assim que funciona, então já falando em apostas, né, vamos lá, né. Aí estamos aí com 13 minutos do primeiro tempo, 39% de posse de bola para o Guarani, 61% para o Grêmio, uma finalização do Guarani e 3 do Grêmio. A informação para o Store Colchões. 14 minutinhos passados já deste primeiro tempo. 0 para o Guarani, 0 para a equipe do Grêmio. O Grêmio tem falta no campo de defesa, vai sair jogando o Vijaçante. O Vijaçante, o volante da equipe do Grêmio, ele faz dupla com Lucas Silva, com Lucas Leiva. Lucas Leiva, ex-jogador do Grêmio, revelado pelo Grêmio, foi rodar na Europa, voltou para a equipe do Grêmio, a camisa número 15 da equipe treinada pelo Roger Machado, ex-lateral esquerdo do próprio Grêmio. O Grêmio está cheio de ex-jogadores no seu elenco e também no banco de reservas. Na ponta esquerda trabalha a equipe do Grêmio, Nicolas adiantou para Campas na perna esquerda, bateu pro gol, bola torta em cima da marcação, voltou na ponta direita com o Rodrigo, olhou para dentro da grande área, fez o cruzamento, ele explode em cima do Bruno José, vai fora, sai pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Grêmio na linha de fundo, bem tricolor gaúcho pro campo de ataque, Alberti. É lateral pro Grêmio, o Grêmio, né, é perigoso pelas pontas. E ali quando apareceu, né, os torcedores ali do Guarani na parte onde é destinada, né, a torcida do Grêmio, tem bastante torcedor, hein? Lateral, bola cobrada pra dentro da grande área. Derlan afasta o perigo. Bola que sobe, bola que cai na entrada da grande área. Completa o serviço. O Matson tira dali. Caio com o Nicolas Careca. E tome contra-ataque do Bugrão. Nicolas Careca bota na frente, encara a marcação do Nicolas. Aí parou na finta de corpo. Ganhou do Nicolas. Fez o cruzamento no segundo pau. A bola passa por toda a extensão da área. Não tinha ninguém. Rebote cai pela ponta esquerda. Bico da grande área pro lado canhoto. Bruno José pra Jamerson. Boa bola, linha de fundo. Quem sabe agora a bola bate em cima do Jeromel. Vai fora escanteio. O Guarani vai se soltando aos poucos, chega ao seu primeiro escanteio no jogo, Alberti. Primeiro com o Nicolas Careca, né? Ali após o escanteio cobrado, o Nicolas Careca sozinho, hein? Puxou contra-ataque, passou por 2 jogadores do Grêmio e pelo lado direito fez o cruzamento dentro da grande área. A bola passou por toda a extensão, achou lá Bruno José.
Bruno José viu o Jamerson fazendo a ultrapassagem, ele fez o cruzamento, a bola pegou na zaga do Grêmio. O primeiro escanteio pelo lado esquerdo para o Guarani, escanteio para o Guarani. Quem sabe agora, hein? Contra tudo e contra todos, contra a estatística, contra a matemática, vem o Guarani pra cima do Grêmio. Escanteio lá pela ponta esquerda, vem para a cobrança, quem é que vem pra cobrança ali, Albert? Parece o Diogo Matheus, é o Diogo Matheus pra bola. Diogo Matheus na cobrança, capricha Diogo, capricha que eu vou lá, levantou no primeiro bola, passa pelo Matson, voltou pra Iago, bateu cruzado, explode a bola em cima da marcação do Vijaçante. Rebote cai com Iago, pressão do Guarani, bola solta mais atrás com o Jamerson, rebobina a fita, recalcula a rota, volta tudo no campo de defesa com o Maurício Kozlinski. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Lucas, pois não, Claudinei Corsi. Mandar um abraço para Maria Alice Palmeirão e o marido Celídio lá no Jardim Proença, que são fãs, sabe de quem? De quem? Do Albert Cavalcante. Ô, louco. Sensacional, mas é difícil não ser fã desse moço aqui, né? Quem? É meio difícil. É difícil. Obrigado, fã, viu? menino. Deus abençoe vocês. O moço de Valinhos, Vinhedo e adjacências, como diz Claudinei Corsi. Wagner Ferreira, 17 minutos, primeira etapa e o jogo. Agora ele levou aí, né, 15 minutos para se encontrar no jogo. Criou aí 3 chances, pelo menos 2 pela direita, aquele cruzamento do Nicolas, né? Depois essa última bola agora, uma bola enfiada, cruzamento. O Guarani ganhou o primeiro escanteio. Mas muito tímido, né? O Grêmio sabe o que quer e realmente mostra porque tá aí na 4ª colocação. Bola batida e rebatida, vai sobrar na linha de fundo com o Nicolas Careca. Bruno Alves só protegeu, a bola vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Grêmio, cobrar 17, quase 18 minutos, primeira etapa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior ligadinho, você deixa o seu like. Vamos bater a meta 50 likes no YouTube. Deixa lá no joinha, clica lá no joinha, se inscreva no canal dos Canais Futebol Interior. Curta toda a nossa programação, todas as transmissões de Guarani, Ponte Preta e algumas de outros campeonatos Lucas, também. Pois não, Claudinei Corsi? Mandar um abraço aqui para, deixa eu ver aqui o nome dele, o Rony Leonel de Itabirá, Minas Gerais. Opa! Terra do Valério Esporte Clube. Ele é torcedor do Arsenal e do Fluminense. Que beleza, Olha torcedor que do coisa, Arsenal. hein? O Arsenal que estreou hoje pela Premier League, venceu o Crystal Palace por 2 sabe que o meu time é o Crystal Palace, né? É mesmo? É, meu time lá na Inglaterra. Mas por quê? Algum motivo aparente? Porque eu tenho um cunhado que é da Inglaterra e torce pro Crystal Palace. Puxa, que legal. E deve estar com a minha camisa prontinha pra me mandar aqui. Ô, louco. Camisa a mais nova, hein? Do Crystal Palace? Do Crystal Palace. É bonito o uniforme do Crystal Palace. E ele Palace. diz aqui, dia 7 de agosto, tem Valério e Contagem, 2ª Divisão Mineira. E vem Grêmio pro campo de ataque, Vijaçante, Tabailô com o Diego Souza, pé direito na bola, bateu, gaveta! Gol do Grêmio! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos Canais Futebol Interior, Vijaçante, o nome da camisa 27. Tabela na metade do campo ali com o Diego Souza. Ele na intermediária mandou rasteiro. A bola veio quicando, pererecando. E o Kozlinski, o Kozlinski. Presta atenção no trabalho, Kozlinski. Demorou 1 ano pra cair. Falhou o arqueiro do Bugre. E a bola foi morrer no fundo do barbante. Vijaçante, camisa 27. A bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede. Caiu na rede. É gol dos caras lá no Brinco de Ouro da Princesa. E olha lá no placar digital dos Canais Futebol Interior. 1 para o Grêmio. Vijaçante, nome da fera, nome da emoção. 0 para a equipe do Guarani. Na intimidade do lance. Albert Cavalcante. O detalhe é só seu. Muito fácil, né? O Vila Sante, ele fez a tabela na intermediária e o Vila Sante foi levando. Ele teve tempo de armar o chute com a perna direita e ele bateu firme, bateu forte. Porém, entretanto, né, o goleiro Maurício Kozlinski caiu em câmera lenta. A bola passou no canto, né, no canto esquerdo, mas eu, olhando daqui, não sou goleiro, tá? Mas eu acho que houve uma pequena falha no goleiro do Bugre. Mas o Guarani não tem nada a ver com isso.
abre o marcador no Brinco de Ouro. Agora Guarani 0, Grêmio 1. E desce o Bugrão lá pela ponta esquerda, Bruno José deixa de lado a jogada com Jamerson. Jamerson olhou pra frente, parou, penteou, firulou, espera alguém se movimentar, tentou toque no comando de ataque buscando dar do Persson. Aí a bola rebateu, sobra pra equipe do Grêmio na metade do campo com o Diego Souza. Dorme no ponto, perdeu pro Madison, não dá sequência na jogada, toca errado, Madison. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Quase, hein? Quase na cidade de Carlos Corsato aqui. Pois não, Clostinho Corsi. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Johnny Virgínio. Ela manda aqui, sabe o quê? O quê? Oi. Olá. Tudo bem? Oi, Johnny. Olá. Muito obrigado pela sua audiência aí, Ó, Luciano Guarani, Automóveis. Cruzamento do Bruno José pra dentro da grande área, afasta a defesa. Gol dos caras. Dr. Sandro Nunes. Ridículo. Ninguém marcou, o goleiro não foi para pegar. Vitória Quinteiro. Obrigado pela transmissão. Eu estou assistindo o jogo gratuitamente pelo aplicativo e curtindo vocês aqui. Olha que coisa, hein? Que beleza, hein? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Lá vem Guarani pro campo de ataque. Diogo Matheus, domínio intermediário, campo ofensivo. Deixou de lado com o Madson. Madson pra quem, Madson? Ô, Madson, acorda, filho. 22 minutos quase deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor resenha esportiva do mundo. O tempo vai passando. E a bola? A bola vai rolando. E o placar de jogo é esse. Rapaz, Diego Souza 19 foi pra rede. 1 para o Grêmio, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal para o futebol na Canela, portal Araraquara News e notícias do esporte. Amanhã, sabadão, às 3 da tarde, Jornada Esportiva tem Atlético do Ceará e Botafogo, Série C do Campeonato Brasileiro, com a retransmissão da W Sports. E às 7 da noite tem Atlético de Goiás e RB Bragantino com a Rádio Futebol Total de Bragança. Lucas de Souza. Ousadia, alegria, informação e muita descontração na sua transmissão. Essa é a Rádio Futebol Interior, a melhor equipe de rádio esportivo do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Olha o Bugrão no campo de ataque, eu toco na cabeça do Iago, batendo na caneta, afasta a defesa. Tem rebote, Eduardo Persson dominou, apontou, atirou, parou tudo. Tá marcado impedimento no lance, impugnado. A jogada lá pela ponta direita, Albert. Ele, né, o artilheiro dos gols, né, anulados, né, o Nicolas Careca pelo lado direito recebeu a bola. Ali não era o Madison mesmo, que estava dormindo debaixo da saia, né? Meu Deus do céu. Pois é. Mas falando em Madison, hein, o presidente? Que resenha, hein? Que sono, hein? Que horas são agora? O cara inteligente iria pra linha de fundo. Exatamente. A distância para ele ganhar condição é muito maior do que se ele fosse pra linha de fundo. Ele tiraria qualquer impedimento. É burro, cara, também. É o quê? É o quê? Burro. E vem Grêmio, ó o Guilherme, vira na ponta direita pra Rodrigo deixa de lado com Biel volta a jogada com Vijaçante, autor do gol, deixou com Lucas Leiva parou, pensou, olhou pra frente, soltou com Biel na linha de fundo, parou, pensou, olhou, volta a jogada, Vijaçante domina, deixa de lado, troca passes, vai tocando a bola, vai rodando a pelota, a equipe do Grêmio, Guarani só olha, a bola volta no campo de defesa com Pedro Jeromel, deixa de lado a jogada com Bruno Alves, solta a curtinha parada na ponta esquerda com Campas tentou toque no fundo, a bola bate no Iago, vai pela linha de lado, linha lateral dos técnicos, campo de ataque da equipe gremista, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. E lá vem Guarani, bola do Iago no amiga para Nicolas Careca. Bota na frente, tira um pouco a velocidade do lance. Aí a equipe do Grêmio consegue se recuperar no campo de defesa. Iago deixa de lado com Madson. Vira na ponta esquerda para Jamerson, tem espaço. Olhou para dentro da grande área. Caprichou no cruzamento no segundo pau. Subiu Madson, afasta. Bruno Alves completa o serviço. Tira do jeito que dá por ali o camisa 11 Guilherme. Bola que sobe, bola que cai na metade do campo. Diego Souza para, deixa mais atrás com Biel. O passe sai curto, o Jamerson agradece o presente. Abriu na ponta esquerda para Bruno José. Dominou, parou, pensou, olhou, busca alguém para jogar. Deixa de lado com Persson de primeira, volta o lance com Leandro Vilela. O capitão da equipe bugrina na ponta esquerda, busca alguém para jogar, se movimenta pouco. O ataque do Guarani tem pouca opção para jogar. Faz a virada de jogo, Leandro Vilela da esquerda para a direita, vira a página, vira a folha. Diogo Matheus recebeu pela ponta direita, foi pro chão. O árbitro manda seguir. Dá a saída de bola para a equipe do Grêmio no campo de defesa, Albertinho. Lucas, pois não. Em cima disso, né, o retrospecto geral, né, entre Guarani e Grêmio, 30 jogos, 12 vitórias do Bugre, 5 empates e 13 derrotas, 37 gols marcados e 43 gols sofridos. Já no Brinco de Ouro, são 11 jogos, 5 vitórias do Guarani, 3 empates e 3 derrotas.
17 gols marcados do Bugre e 16 gols sofridos. A informação para Bebidas Poti. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Olé! Olé! Queimador de vinheta. Dá viu? nele, vinheta. Vem Guarani pro campo de ataque, ponta esquerda do gramado, campo de defesa. João Vitor, Lerlan para a parada. Ele volta a jogada na zaga central com João Vitor. João Vitor na ponta direita para Iago. Iago domina, sai da direita, vem pro centro. Opa, de letra, boa bola para Diogo Matheus. De primeira para Matson, dominou, encara a marcação do Lucas Leiva. Tentou cruzar a bola, bate na marcação do Nicolas. Volta com o Matson, Matson dominou, carregou na contramão. Voltou mais atrás com o Leandro Vilela, tem espaço. Perna direita, mudou a bomba, ela sobe, vai pela linha de fundo. Sobe, vai pela linha de fundo, tiro de meta a favor da equipe do Grêmio. Chegou bem agora a equipe do Guarani, Albertinho. É, o nosso capitão, Leandro Vilela, ele que está abrindo mais a boca hoje. Ali a tabelinha pelo lado direito sobrou para ele. Leandro Vilela de fora da área, da intermediária, bateu firme, bateu forte, porém a bola subiu, passou por cima do gol do Breno. Quase, 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 o Guarani empata a partida, segue no brinco de ouro. Guarani 0, Grêmio 1. 1-0 pros caras, 1-0 pros homens. Vem Guarani, jogo parado, falta do Nicolas Careca. Lucas, pois não, deixa eu aproveitar para lembrar, a rapaziada tá participando, mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp, 98989-3526. Manda nome, endereço e RG, nome completo, endereço e RG. E no final da jornada, 5 pares de ingressos para o show do Xande de Pilares no Campinas Hall no próximo domingo. É só mandar aqui, não precisa adivinhar placar, acertar nada, é só mandar, a gente vai fazer o sorteio no nosso fim de jogo, 98989-3526, e você ganha pode ganhar um par de ingressos para o show do Xande de Pilares no Campinas Hall no próximo domingo. Próximo domingo, 15 horas lá no Campinas Hall, você vai acompanhar o show dele, Xande de Pilares, 6, revelação, é o pagode rolando solto no final de semana. É lateral, bola para a equipe do Guarani, campo de defesa, vai descer. Você relembra uma música dele aí? Deixa acontecer naturalmente. Boa. É, rapaz, essa é das boas, hein? E vem a equipe do Guarani pro campo de ataque. A bola fica batendo, rebatendo ali pela faixa esquerda do campo. O último toque foi do jogador da equipe do Grêmio. O último toque foi do Nicolas. Lateral canhoto da equipe do Tricolor Gaúcho. Lateral bola pra equipe do Guarani, campo de defesa. Vai balançar o esqueleto Diogo Matheus, 28 minutos. Primeira etapa de jogo, 1-0 pros caras aos 19. O Vija Sante foi pra rede. Lateral bola já cobrado pelo Diogo Matheus. A bola bateu, rebateu. Campaz foi o último a tocar na bola. Novo lateral pra equipe do Guarani. Na verdade, o árbitro deu falta. Deu um toque de mão do camisa número 7 da equipe do Tricolor Gaúcho, Alberti. É isso mesmo, ali os jogadores do Guarani pediram mão e realmente foi mão do Campaz. Falta marcada, Guarani no campo de ataque. Sai jogando Leandro Vilela, dormiu no ponto, perdeu e tome, contra-ataque dos homens. Biel na ponta esquerda para Campaz, tem espaço, o bico da grande área pelo lado canhoto, olhou para dentro da grande área, tenta o cruzamento, a bola explode no Diogo Matheus, vai fora, escanteio. O Leandro Vilela hoje também tá um sono, hein, Albertinho? É, o Grêmio tá jogando com 12, já é difícil, 13, né? Porque o Madison é outro um a menos, pronto. Né? Então ele tá jogando com 13, então. A dupla de volantes do Guarani hoje, pelo amor de Deus. O Vilela não acerta uma. Hoje ele tá, é assim, eu já entendi. Ou ele fala ou ele joga. Então, Vilela, você que é o nosso capitão, fica quietinho, joga a bola, porque o Grêmio chega com uma facilidade. Meu Deus do céu. E o Madison Vilela, pelo amor de Deus. O Madison não sabe que função tem no jogo. Exatamente, o Vilela é outro. Peão. Escanteio pros homens, vem pra bola, Nicolas, camisa 30 é dele, vem levantamento na perna esquerda, bola aberta, sobe a defesa do Guarani, tira ali, João Vitor completa o serviço, Iago. A bola cai na intermediária, Diego Souza, olha onde tá o Diego Souza. Mandou pra frente, a bola subiu, desceu, sai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani, Canais Futebol Interior. Aqui, nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Sai jogando o Guarani, desce a ladeira, campo de defesa, Diogo Matheus. Joga a bola mais atrás na zaga central com João Vitor. João Vitor domina dentro da sua própria grande área, encara a marcação de Campaz. Adianta a jogada mais à frente ali com o Matson. Matson dominou, prendeu demais, dormiu no ponto, perdeu. Lucas Leiva dominou, tava sem equilíbrio, foi pro chão, devolve o presente. Agradece, Matson sai jogando, tranquilo pra equipe do Guarani. Matson domina, prende demais a bola, deixa mais atrás com o Derlan na quarta zaga. Tava livre o Jamerson, ele preferiu deixar de lado com o Derlan. Aí
ficou sem noção de jogo o Madison. Madison pra Derlan, Derlan tentou o passe no fundo pra Jamerson, meu Deus. Onde é que se decide um jogo, né, no meio de campo? Pois e o Guarani tem 3 ou 4 jogadores ali que não sabem o que fazer. Exatamente. Apenas o Vilela, um pouquinho mais recuado, no trabalho de desarme. Agora, o Madison tenta cair pela direita aqui, sem função nenhuma. O Persson, então, estão esperando que ele seja um meio armador? Pode esquecer, não é função dele. Então, é bem provável que nós vamos ter que aguentar no segundo tempo aí um Marcinho da vida, né? O Índio, e adjacências, né, presidente? Agora, com relação ao gol, né? Fomos tomar gol de um paraguaio, né? Tal de Matias Vilaçante. Foi caminhando. Me parece que o João Vitor e o Luderlan deram mole, afastando em vez de ir pra marcação. O Wagner é Vija Sante. Tá bom. E os zagueiros do Guarani afastando, né? Ao invés de ir de combate, ao combate dele, né? De encontro ao jogador. E também nosso... Ô Wagner, mas você quer o quê? O rapaz aí do Guarani, como é que ele chama mesmo? Esse cidadão aí? O Vilela ou o Madison? Não, o Madison. Ele pega a bola no meio campo e caminha pro lado. Em vez de ir pra frente, ele caminha pro lado. Mas eu acho que o controle dele deve estar com problema, deve estar bugado. Tá com problema no R1 ali, no direcional. Ai, Guarani. E pra finalizar, nosso goleiro aceitou, né? Uma bola que passou no braço dele. Nossa, o Diego Loureiro tá chegando. No Botafogo, é bom, mas no Botafogo, ele com uma partida, ele teve, né? Houve uma falha na partida, porém, entretanto, no goleiro, né, de 24 anos, e é um ótimo goleiro, né? Então vem pra agregar. E muito. Muito, né? Kozlinski. Você tá com os dias contados, viu, Kozlinski? Coloca essa barba de molho aí. Ele subiu com o Botafogo, né? Subiu no passado com o Botafogo, perdeu um pouquinho de espaço no time agora com a volta do Gatito, mas é ótimo goleiro. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tabela curta, Campas para Diego Souza, devolveu com o Campas, perna esquerda, mandou a bomba, ela passa, a esquerda do gol vai fora. O Grêmio toca a bola como quer na frente da grande área do Guarani, né, Albertinho? Não, mas o problema não é nem tocar a bola, é como o Grêmio recupera a bola. O Grêmio não precisa fazer força. O Vilela, mais uma vez. O Vilela, pelo amor de Deus, Rodrigo Andrade. Pior partida do Vilela. Nossa, ele não acerta uma. Ele conseguiu perder a bola ali, o Diego Souza. Nossa, o Diego Souza só deu um toquinho assim pro Campas vir de trás, sem intermediária, bateu firme, bateu forte. A bola passou lambendo a trave esquerda do Maurício Kozlinski, a trave direita, né? Mas chega com facilidade. O Guarani não tem meio campo, assim como disse o presidente. Presidente, o que a gente faz? O Rodrigo Andrade no banco. O Grêmio não precisa se preocupar em recuperar a bola, não. O Guarani entrega a bola, né? Passe errado. Vilela delivery hoje. Vilela, Madison delivery, tudo né? delivery hoje. Enfim. Castan foi embora, não? Deixou? Deixou o legado dele, né? 33, primeira etapa de jogo, está no Brinco de Ouro da Princesa do Tempo. Placar você confere na melhor resenha esportiva do Brasil. E a bola, Felipe Marques. A bola vai rolando e o placar do jogo rapaz. Vijaçante, o paraguaio, foi pra rede aos 19 minutos da primeira etapa. Grêmio 1, Guarani 0, Claudinei Corsi. Legal, para futebol na canela, também Portal Araraquara News. Segura aí, ó, o Grêmio chegando. Vem a batida de fora, espalma, Kozlinski tem rebote dentro da grande área, o toque do Grêmio pro meio, afasta a defesa do Bugre. Uma bomba de fora do Biel, Kozlinski espalmou a bola meio pro lado. O Guilherme pegou o rebote, ele tentou tocar pra trás, ela bateu no João Vitor, foi fora, escanteio. Completa aí, Claudinei Corsi. Legal, para o futebol na canela, Portal Araraquara News, notícias do esporte, Copa Paulista hoje, Lemense 1, 15 de Piracicaba também 1. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Escanteio pros caras. Nicolas pra bola. Primeiro pau. Afasta a defesa do Guarani. Ficou caído o jogador da equipe do Grêmio. O árbitro manda seguir. Retoma a posse da bola. Lucas Leiva. Ele rebobina a fita. Volta tudo no campo de defesa com o Breno. Breno recebe uma marcação do jogador bugrino. Tentou lançamento do lado esquerdo. Buscando o Nicolas. O passe vai forte demais. Lateral de graça pra equipe do Guarani. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca. R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Trabalho de bola da equipe do Guarani lá na ponta esquerda, campo de defesa com Jamerson. Ele engata a primeira, segunda, terceira marcha, apertou R1, foi pra frente, passe metade do campo, deixou com Bruno José. Bruno José, meu Deus do céu.
Guarani não troca 2 passes e já erra. Tentativa de contra-ataque da equipe do Grêmio, que devolve o presente. A bola volta para a equipe do Guarani com o Diogo Matheus. O Diogo Matheus tentou fazer o lançamento buscando o Iago. Bola no peito do Nicolas, que agradece o presente, deixou com o Guilherme e botou na frente. Perdeu a posse da bola também. Agora fica um perde e ganha do lado do Grêmio e também do Guarani. Iago, alegria nas pernas, gira para cima, marcação do Lucas Leiva, vai pro chão, falta nele, jogo parado. Pergunta, Albert Cavalcante. Perguntar pra bancada verde e branca, né? Qual a parcela de culpa do técnico Mozart? Presidente, Claudinei Corsi, Lucas de Souza, os ouvintes aí, a nossa audiência qualificada. Qual é a parcela de culpa do Mozart até agora? Tá 6 provado partidas. que o time não tem jogador. Pois o Luciano Otomóvel disse aqui, difícil defender o trabalho do treinador. O time do Mozart joga do mesmo jeito que do Daniel, que por muito menos foi sumariamente demitido. Pois é. Tá fazendo hora extra já. Pra você ver como a qualidade dos nossos técnicos é similar, é igual, porque Joga o Guarani da mesma maneira. joga da mesma forma. Presidente não Mas tem é uma jeito, questão, mas é uma questão de qualidade do plantel, não tem jeito. Cara, mas muda 3-5 do Como o Wagner disse, se esses reforços, né, entre aspas, chegarem realmente e forem reforços, Wagner, alguma coisa pode mudar, mas se continuar nessa mesmice aí... Ó o Guarani, Diogo Matheus, cruzamento no segundo pau, sai do gol, Breno faz a defesa. Pode falar, presidente. Tem um cara pra subir com o goleiro. Por isso que no começo da transmissão eu disse que não estava nada otimista. Otimista sim, sou otimista por natureza, mas não estava confiante. Porque você olha na escalação do Guarani, todos os internautas aqui estão dizendo agora, não tem time, então não há técnico que vai fazer esse time jogar. Mas há a se colocar o seguinte, né? O Guarani entrou numa situação muito Agora, desatenta, né? O Guarani detalhe, parece que né? não entrou no jogo. O técnico, o Mozart, ele tem que assumir que ele não tem time, caramba. Pois é. Entendeu? Não adianta ele vir no microfone e falar que confia no elenco, que conhece os jogadores, que tem confiança que a coisa vai melhorar, que tem que trabalhar. Não adianta isso. E outra, Ele tem que assumir, eu não tenho time. Eu não tenho time. Se esses caras que vierem, sei lá quanto tempo vai levar para jogar também, resolverem, tudo bem. Se não, é Série C. É Série C, então, não tem jeito. Então vamos começar pelo começo. Por que você já não... sempre bom. É bom. Então por que você não começou com o Yuri? Pois é. Pra mim, os reforços já deveriam entrar já. Se já pode jogar, já pode entrar. Ele não tá escalando o moleque Não tá escalando o Isaac? Felipe. Ele não tá escalando o Felipe. Ó o Guarani, cruzamento do Iago pra dentro da grande área. Sai do gol, Breno. Dá um soco na bola. Pelo menos tá fazendo gol na categoria de base. Fez um gol de letra. Tava mostrando os treinamentos de finalização. Agora o Guarani renovou o contrato do moleque. É do Guarani. O jogador põe pra jogar. É isso, Entendeu? Você Agora, a pergunta que fica, Wagner, será que ele quer pôr pra jogar e tem gente que não deixa? É bem por aí. É bem por aí, porque pra colocar um moleque tem que tirar um medalhão. Olha o Madison medalhão família. custa caro pro Guarani, tem um empresário fazendo pressão pra jogar, por isso que não põe o moleque. O torcedor que nos desculpe, né? A gente não tá nem preocupado com a narração do jogo, porque o jogo tá em banho-maria. Só joga o Grêmio, se o Grêmio forçar, ele faz 2, 3, 4. Se o Guarani não mudar de atitude. Pelo menos mudar de atitude, querer jogar um pouquinho. Agora eu nem sei, Ney, se colocar aí um atacante agora, vamos supor... Também, vai queimar o cara. Se ele vai Ó o Persson pra Nicolas Careca, pra dentro da grande área. Sai do gol, Breno, completa porque presidente. não há jogada trabalhada, né? Não tem uma jogada ensaiada. Não tem um esquema, né? Vamos jogar pra chegada do lateral, pela direita. Agora, pela isso aí, essa questão de não ter jogada ensaiada, trabalhada, aí é culpa do técnico ou é mesmo da ruindade dos jogadores, Wagner? Não, eu acho que aí o técnico ensaia essas jogadas durante a Ele semana. até tenta, né? Até tenta, mas os jogadores não respondem. Então, realmente é difícil, lamentável. Né? Agora você me colocar o Eduardo Persson de meia pra construção, isso aí pra mim difícil, é... Foi provado que o Persson não tem Exatamente. condição de jogar na meiuca do Guarani. Só se o Rodrigo Andrade tiver com algum problema grave pra ele não estar jogando. Porque ele é titular absoluto desse time. Um jogador que tem força, faz chamado igual o Lucas de Souza gosta de dizer box to box, né? Que vai de uma ponta pra outra, né? Tem uma bela de um fôlego. Aí você põe o Madsono. Não ganha não tá ganhando uma, sabe? Fica difícil. Rodrigo Andrade entra no segundo tempo, pode escrever aí. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Há de se considerar o nível de nervosismo. O Guarani entrou nervoso, a bola tá queimando no pé dos jogadores. O Guarani não acertou nada até agora nesse primeiro tempo, a não ser 1 ou 2 chutes
né, presidente? Você que costuma anotar tudo o que acontece. Foi um chute do Leandro Vilela de fora da área e só. Exatamente. Por cima. E aquele cruzamento, E o cruzamento do Nicolas Careca. Gente, o que a gente tá vendo aí, que o torcedor deve estar vendo também e tá ouvindo, é inacreditável. É inacreditável. O time do Guarani é ridículo. É ridículo, o cara sozinho, ele se atrapalha com a bola. Sozinho. O Grêmio, Sozinho, sem como o marcação. presidente colocou bem, o Grêmio não precisa forçar para recuperar a bola do Guarani. O Guarani devolve a bola de graça pro time do Grêmio. É Não impressionante. sei, ou os caras têm que acordar, ou não sei, tem que dar uma injeção nos negros, tem que dar choque, tem que fazer alguma coisa. E vem pro campo de ataque, é o Guarani na ponta direita, Leandro Vilela pra Iago. Iago, alegria nas pernas, vamos ver o que você faz agora, Iago. Sai da direita, vem pro centro, volta, jogada na quarta zaga com Derlan. Derlan acelera o passo lá na ponta esquerda com Jamerson, olha pra dentro da grande área, solta a bola no fundo com Bruno José. Bruno José pouco apagado, muito apagado no jogo, pouco ativo na partida, Bruno José. Daí pra Jamerson no fundo pra Eduardo Persson. Encara a marcação do Paraguai Vijaçante, tentou, toca de letra, deu certa jogada, Bruno José, linha de fundo, rolou pra trás, Nicolas Careca, bateu, salva! Pedro Jeromel toca pra fora, escanteio. Agora sim, uma jogada trabalhada. Eduardo Persson de letra pro Bruno José. Ele rolou pra trás, chegou batendo de primeira. Nicolas Careca, Pedro Jeromel bota a cabeça na bola. Escanteio pro Guarani, Alberti. Bela jogada pelo lado esquerdo. Ele, hein? Olha, Eduardo Persson ali na linha. Perto da linha lateral, ele fez ali, deu um calcanhar, a bola passou no meio das pernas do jogador do Grêmio, ali o Jamerson fez o cruzamento, ali não teve jeito, ali o Nicolas Careca, ele bateu firme, bateu forte, ali o Pedro Jeromel mandou a bola para escanteio para o Guarani, lá vem ele na bola, Diogo Matheus. Diogo Matheus pra bola, capricha, Diogo Matheus, capricha que eu vou lá na moção do futebol, que é o grito do gol, escanteio pro Bugrão, ponta esquerda do gramado, 41 minutos, primeira etapa, cruzamento no primeiro pau, Nicolas Careca de cabeça, ela passa, a esquerda vai fora. Passa, a esquerda vai fora, tiro de meta para a equipe do Grêmio, Alberti. É aquela bola venenosa ali do Diogo Matheus na primeira trave, ele subiu, hein? Entra a zaga, o Nicolas Careca, porém, entretanto, a cabeçada foi pouco, né? Um pouco sem direção, vai. Vamos dizer que foi sem direção, daqui eu vi. Achei que passou perto, mas foi sem direção. Mas pelo menos tentou. Tinha 5 jogadores do Grêmio. Ele conseguiu a finalização. A informação para Prona Alimento. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Lateral, bola já cobrada ali pelo Nicolas, tentou achar o Diogo Souza, afasta a defesa do Bugre. Bola que sobe, bola que cai pela ponta direita. Nicolas Careca brigou no pé de ferro, no peito, na raça, tentou pegar o rebote. Aparece ali o Bruno Alves. Mandou pro alto e o Kozlinski em 2 tempos pra fazer a defesa, Albertinho. Essa bola também não foi tão difícil assim, mas quando a bola bateu no peito do Kozlinski, a bola quase foi pra escapou. frente, quase escapou, meu Deus do Meu céu. Deus. Vem Guarani, desce a ladeira, Leandro Vilela no comando pra Nicolas Careca, dominou errado, tentou tocar no comando, foi desarmado, rebote, a bola voltou pra Leandro Vilela, foi pro chão, falta nele, jogo parado, posse de bola a favor do Guarani, que aos trancos e barrancos tenta chegar. Rapaz, o Kozlinski, ele não tá seguro. E um goleiro não segura é um problema. Ele não tá seguro? Mas quando você descobriu isso? Ó, agora você não, vimos o lance de novo, a bola foi, né, bem alta. Aí ele fez um movimento pra poder segurar ela igual pega uma criança. A bola explodiu no peito. Se fosse a criança, caía no chão. E não, explodiu no peito, subiu e foi parar no muito. ombro. A bola foi perigosa, vai. Claudinei Corsi, foi perigoso. A bola foi perigosa. Se fosse uma bola de canhão... A bola foi perigosa. Aí tudo bem, Claudinei Corsi, não faz isso. O doutor Sandro Nunes está revoltado aqui. Ele fala que me desculpe, mas se for para nos fazer passar humilhação todo jogo, melhor sair do campeonato. Pois é. Pede para sair. Daiane Soares lá em Pindorama, São Paulo, mandando a mensagem, querendo um abraço para você, Daiane. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Wagner Ferreira, 44, primeira etapa, 1-0 para os homens. E tem um detalhe também, né? O Grêmio fez o gol e não fez mais nada, hein? Nada. Olha. Aliás, você levantou essa bola. Nem precisa. Não. Isso que eu ia falar, nem precisa. Não, mas é verdade. A natureza cuida. O Grêmio não é isso tudo, né? A Ponte, a outra lá. A rival. A rival. Né, que nem, né, não precisa nem falar muito, deu uma canseira na casa do Grêmio, né, e o Guarani jogando no brinco de ouro, que não significa muita coisa nesse campeonato,
não conseguiu criar. Eu acho que é o estilo de jogo do Grêmio, né? Ele começou a partida com tudo, né? Criou as 4, 5 chances, fez o gol e agora tá jogando por uma outra bola. E dá espaço pro Guarani. Por isso que o Guarani deu uma ligeira melhora. Chegou aí já 2 ou 3 vezes nesse finalzinho do primeiro tempo. E bola tomada no campo de defesa, Eduardo Persson. 1 pra lá, 2 pra cá, foi pro chão, falta nele! Derrubaram o meu camisa 8 aí. Jogo parado, Vijaçante abriu a caixa de ferramenta. Falta pra equipe do Guarani, falta aqui pra levar perigo contra a meta do Breno, Albert. Derrubou o volante /meia, né? O camisa número 8, o Eduardo Persson. Ele que é jogo, hein? 3 jogadores em cima dele, ele tomou o primeiro tranco, não caiu. No segundo ele não caiu, porém, entretanto, quando chegou no terceiro jogador, ele deu aquele mergulho, aquele choá no gramado. Falta perigosa, 45 minutos no primeiro tempo. Quem sabe agora, hein, Lucas de Souza? Quem sabe agora? Quem sabe agora? Já pensou em empate? Contra tudo e contra todos, contra a estatística, contra a matemática. Vem pra cima, Guarani, flechada neles, Bugre. Vem pra cobrança, Diogo Matheus, 47, vamos até 47, o levantamento. O toque de cabeça, espalma, Breno! Faz milagre o arqueiro do Grêmio no toque de cabeça do Derlan. Quase o gol de empate do Bugrão, Alberti. Aquela bola venenosa do Diogo Matheus dentro da grande área. Ali estava ele, né? O camisa 34, Derlan. O Pedro Jeromel subiu, mas não achou nada. Ali o Breno fez uma bela defesa. Escanteio, lá vem o Bugrão. Vem Bugrão, Diogo Matheus levantou, segura o pau, tira de soco o Breno. A bola volta na intermediária, campo de ataque. Mais 2 minutos, vamos até 47. Eduardo Persson rebobina a fita, volta tudo lá com o Maurício Kozniski, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Vai ficar com a posse da bola lá o Breno, vai entregar para o árbitro. Trila o apito, senhor Sávio Pereira Sampaio. Termina a primeira etapa no Brinco de Ouro. 1 para a equipe do Grêmio, gol foi do Vijaçante. 0 para a equipe do Guarani. Eu tenho mais um teaser para pagar, vou aproveitar o momento. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Geraldo Mota antes de passar pro Claudinei. Vem do jogo, lembrando antigamente do Guarani nas manhãs de domingo dos anos 80 e 90 pelo Campeonato Paulista. Como era difícil jogar contra aquele time do Guarani. Hoje muito fraco. Vem aí no intervalo inteligente FI com o comando dele. Claudinei Corsi. 10h18, intervalo FI começando e já tem gente do Guarani falando aí, Albert. Vamos ouvir o jogador do Guarani. Estão felizes, fizeram o gol. Mas agora eu ouvi o que o professor tem para falar aí. Pra gente voltar no segundo tempo mais ligado, pra gente virar essa partida. Obrigado. Principalmente você, o Madison, voltar mais ligado, Claudinei. Tá certo, ele vai ouvir o que o professor tem para dizer, né? Quem que vai falar pelo Grêmio aí, Albert? O autor do gol do Grêmio, o Vijaçante. B também, né, Vijaçante? Sí, contento por el primer gol. A gente sabe que estamos con una cuota pendiente fuera de casa y estamos trabajando para poder llevarnos la victoria. Legal, obrigado. Claudinei Corsi, é com você. Tá muito bem, muito obrigado, muitíssimas graças, senhor. Claudinei Corsi, o que ele disse? Ele disse que está muito contente por ter marcado o primeiro gol e que ele entende que vai dar para ganhar o jogo no segundo tempo. Boa, tradução Herbert Richards. 20th Century Fox. 10h19, Wagner Ferreira, Guarani, como era esperado, vai perdendo por 1-0 para o Grêmio. Olha, não é novidade nenhuma, né, esse placar, porque já se esperava, né, por todos os argumentos que nós demos aqui no início da transmissão, né, posição na tabela, folha de pagamento, jogadores individuais, então categoria técnica realmente não dá para comparar. O Guarani só ganharia se fosse para cima na raça. E olha aqui no segundo, no finalzinho aqui do primeiro tempo, o Grêmio criou 4 ou 5 chances logo no começo do jogo. Fez o gol a 19 e não fez mais nada, não tem mais nenhuma chance do Grêmio. No entanto, o Guarani cresceu de produção, meio desordenadamente, porque realmente não tem condições para isso, e acabou criando aí 3 ou 4 chances, quase que empata o jogo. Não tivesse feito o suficiente para merecer o empate, mas já acordou um pouquinho. Agora, deu o ar da graça. Tipo, da cabeça para fora, sim, vamos lá, acho que tem chance de acontecer. E realmente conseguiu 3 escanteios, né, contra 4 do Grêmio. E agora no intervalo, que o Moza vinha com alterações. Eu acho que esse que acabou de falar, o Watson, não volta.
Eu acho que Ô, vem o Wagner, Rodrigo agora, Andrade aí no essa lugar dele. questão aí de você levantar e botar a cabeça pra fora, Wagner, é um negócio meio perigoso, né? Porque de repente você bota a cabeça pra fora, vem numa porrada e você... Perde a cabeça. É, exatamente. Não, mas vamos ver. Literalmente perde a cabeça. Você lembrou bem. O Guarani terminou bem, vamos dizer que terminou em alta o primeiro tempo. Que comece assim o segundo para tentar. Deixou um resquício de esperança. Deixou um fiapo. Fiapo. Um fiapo é bom, né? Então, muito bem. O Jorge Ramos disse que o Guarani vai virar amanhã depois da missa. Quem mais aqui? Quem mais está aqui? O Ezequias Lima está com a gente aqui, mandou um positivo. Doutor Sandro Nunes, já falei, legal. 10h21, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Wagner Ferreira aqui no nosso Intervalo FI. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. 10 da noite, mais 24 minutos em Campinas, 10h24, intervalo FI, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani, como sempre, vai perdendo mais uma, 1-0 para a equipe do Grêmio neste primeiro tempo. Lembrando a você que você quer ganhar aí, participar do sorteio do show do Xande de Pilares, domingo no Campinas Hall, mande aí o seu WhatsApp para 98989-3526,
3526 com o seu nome, endereço, bairro e RG. E no final da nossa jornada, no fim de jogo, estaremos sorteando 5 pares de ingressos para você que vai chegar lá apenas com seu nome e RG e vai entrar tranquilamente e curtir o show do Xande de Pilares aqui em Campinas, no Campinas Hall. Wagner Ferreira, 10h25. Quem é que tem que sair do time do Guarani, Wagner? O Madison, acho que é o primeiro a sair. Eu voltaria já com o Rodrigo Andrade. Jogador que cria mais, né? Jogador que prende mais a bola, preocupa a defesa adversária. E o Madison não fez nenhuma coisa nem outra. Disse que talvez vai virar o jogo, mas não é capaz de nem voltar aí para o segundo tempo. O outro, lá na frente, você tem... O Nicolas Careca não sai. Ele vai voltar porque é o jogador que mais tenta alguma coisa no ataque do Guarani, o Nicolas Careca. Então, quem pode sair? Ou o Bruno José ou o Iago. Eu acho que tá na hora de colocar esse menino, o Yuri, já pra fazer a sua estreia. Tentar alguma coisa, né, Wagner? Mudar alguma coisa, mexer com o elenco. Pior que tá, não fica, né? Não fica, e ver o que o cara vai fazer, qual o estilo de jogo do cara. Então eu voltaria com uma alteração no meio campo, tirando o Márcio, entrando o Rodrigo Andrade. Certo. E voltaria com alguém no ataque, talvez o Yuri no lugar do Bruno José. Ou no lugar do Iago também, que não ia fazer muita diferença, também, né? Dá pra escolher, né? E o Nicolas Careca, hein, Wagner? Até que tentou alguma coisa, né? Não podemos negar que ele brigou, né? Ele é esforçado, esforçado. Brigou pelo espaço dele ali. E só, né? De boa intenção, o inferno tá cheio. Exatamente. Então é o tal negócio que o Claudinei falou. Se não fizer nada, vai colher a mesma coisa. Então tem que fazer alguma coisa diferente aí. Se não fizer nada, não vai colher nada. Eu entraria com o Yuri, tá? Também, viu, Claudinei Corsi? Miro Vieira, meu Deus. Eu não sei nem por que o Yuri não entrou jogando. É capaz de vir agora. Tem que vir, pelo amor de Deus. O Miro Vieira diz aqui, ele é super fã nosso aqui. Meu Deus, Guarani não ganha de ninguém. O que estão fazendo com o Guarani? Estão acabando com o único campeão do interior. Que vergonha, meu Deus, diretoria medíocre, burra. E o Carlos Lemos Matosinho também está assistindo com a gente aqui. 10h27, daqui a pouco eu trago mais Wagner Ferreira, que ele vai dar a fórmula para o Guarani virar esse jogo. Rápido intervalo, a gente volta já já. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Claudinei Corsi. Dez horas 29 minutos, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os times ainda não voltaram não, né, o Albert Cavalcante? Não, ainda não, Claudinei Corsi, estamos vendo os funcionários do Guarani dando aquele tapa, né, aquele tapa no tapando gramado. Os buracos. Exatamente pro segundo tempo. Legal. Wagner Ferreira, eu disse e repito e pergunto pra você, o que o Guarani tem que fazer pra virar esse jogo, pra ganhar a partida do Grêmio, Wagner? Um pouquinho mais de concentração, né, não permitir o que aconteceu no gol do Grêmio.
que se não desse tanta liberdade pro paraguaio, ele foi caminhando, os jogadores, em vez de dar combate no jogador do Grêmio, não, afastando, ficou o espaço aberto e aí culminou com a falha do goleiro Kozlinski, que acho que não acreditou no chute do jogador paraguaio lá do Grêmio. Agora, Wagner, e acabou a defesa tomando. facilitou muito, tá certo, o Kozlinski não foi bem na bola, mas o nosso amigo Derlan é brincadeira, né? Eles foram afastando. A bola na risca da grande área, em vez do cara dar o combate, ele afasta. Exatamente isso aí, quer dizer, então o Guarani... Aí acaba facilitando também pro atacante, né? Então essas contratações esperadas em todos os setores, né? Começar do gol, não sei se esse Loureiro aí é melhor do que o Arthur ou não, mas daria um banco aí pro Kozlinski. As duas laterais, eu acho que não precisa mexer, Diogo Matheus e Jamerson, razoável. Um zagueiro bom, não sei se a volta do Ronaldo Alves poderia corrigir isso ou não. Meio campo, mudar Wagner, tudo, mudar os três o meio campo. A pergunta que fica aí, será que o Ronaldo Alves e o Giovanni Augusto voltam para esse time do Guarani? Quando fecha a janela, hein, Robert? Dia 15. Dia 15? Dia 15. O Giovanni Augusto voltam, eles estavam em vai lesão. embora, né? Não vai embora, não vai embora. Outra multa também do Giovanni Augusto é alta, Não, né? eu fico pensando, né, porque essas contusões, elas... Eu acho que tentaram negociar, não deu certo. Vem do nada a contusão, aparece. Como aconteceu com o Rodrigo Andrade. Exatamente, mas assim, como fica naquela especulação, né? Sai, não sai, vai sair, não vai sair. Vamos ver, né? Vamos esperar ser os próximos capítulos, Quem né? tá você tem departamento médico aí, Albert? É o Giovanni Augusto, é o Ronaldo Alves... O Eliel, né? Eles já estão em transição, já tá liberado. O Giovanni Augusto e o Ronaldo Alves, eles foram liberados, né, para os treinamentos, mas estão em transição. Só que aí ficou aquele jogo, né? Ele está apto, porém, entretanto, foi a fundo, ele não estava apto, né? Ele não recuperou literalmente a lesão, então para esse jogo ele não estaria apto. Vamos ver para o próximo, né? Vou dizer um negócio aqui, o caso Eduardo Lemos Matozinho, né, que é Ponte Pretano, tá dizendo aqui, por incrível que pareça, os irmãos vão vencer hoje. Não torço contra e nem a favor. Mas ele disse que o Guarani vai vencer. Os irmãos é o Guarani, né? Matozinho é meu vizinho lá de rua. Ah, é? É, só que ele não tá morando lá. Ele tem uma Mora em casa Itatiba, ali, né? mora em Itatiba, mas hoje tá em Campinas. Ele é corretor também, né? Corretor de imóveis. Grande Matozinho, meu fiel amigo do Café com Bola, que por enquanto tá suspenso, né? Mas quem sabe um dia volta. Tudo pronto aí? Certinho? Tudo certo. Então que venha ele, eu volto no fim de jogo. Lucas de Souza. Ousadia, alegria, informação e descontração na sua transmissão. Trila o apito, árbitro apita, Savio Pereira Sampaio. Vamos lá, Guarani! Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta, é aqui nos canais Futebol Interior, eu tô feliz da vida. Segundo tempo de jogo rolando, alguma substituição na equipe do Grêmio ou Guarani, Albert Cavalcante? Nenhuma substituição, por incrível que pareça, o técnico Mozart volta com a mesma equipe. É, ele gostou do que viu no primeiro tempo. Vem os homens pro campo de ataque, Vijaçante erra o passe, Jamos agradece o presente e vira lá na ponta direita com o Diogo Matheus. O Diogo Matheus dominou, tentou evitar a saída, deu um carrinho na bola. Aí olhou o Jamerson meio que de lado, né? Não quis olhar muito para não dar a bronca no companheiro. Passe totalmente torto do Jamerson. Agradece o presente, vai balançar o esqueleto Nicolas para a equipe do Grêmio. Bola na mão ali do jogador do Grêmio. Ele espera alguém se movimentar, que se movimenta, tem preferência e faz lançamento no comando de ataque. Domina o Diego Souza. Diego Souza para Vijaçante, dominou, parou, volta a jogada com o Campas. Ele rebobina a fita, recalcula a rota aqui com o Pedro Jeromel. Jeromel de primeira, tenta o passe, a bola ficou atrás ali do Rodrigo, conseguiu evitar a saída. Deixa a jogada mais à frente com o Biel. Biel para Campas, tabela curta, lá vem os homens. Biel botou na frente, engatou a primeira, segunda, terceira marcha, deixou com o Campas. Cruzamento de perna esquerda, afasta. João Vitor completa o serviço, Jamerson. Bola que sobe, bola que cai, toca de cabeça do Rodrigo pro meio da grande área, afasta a defesa do Bugre, domina Nicolas Careca, tentou prender, a bola ficou com Persson, a bola ficou um pouco atrás dele, ele conseguiu deixar a jogada com Nicolas Careca na ponta esquerda para Iago apostou corrida com Biel, acabou sendo desarmado, na sequência da jogada Nicolas Careca no pé de ferro, para a jogada ficou sentindo porque tomou uma entrada mais dura, posse de bola para a equipe do Guarani, 1 minuto e meio passado da segunda etapa, 1-0 para os homens, aos 19 da primeira etapa, o Vidia Sante foi pra rede. Vem Guarani pro campo de ataque, Diogo Matheus faz a jogada mais atrás com o Matson volta tudo no campo de defesa com o João Vitor. João Vitor de perna direita faz o passe na ponta esquerda com o Jamerson dominou, sai da esquerda, vem pro centro, se livra da marcação do Bial, volta a jogada no campo de defesa com Derlan, camisa 34, teve uma boa jogada, teve um bom lance no fim do primeiro tempo, quase empatou o jogo pro Guarani, o Breno fez um milagre, a bola fica na direita, campo de ataque da equipe do Guarani, já volta pro campo de defesa com o Diogo Matheus, ele volta a jogada na zaga central com João Vitor de
primeira jogada com o Derlan. Derlan encara a marcação do Gambás. Passa a metade do campo, engata a primeira, segunda, terceira marcha. Invade a linha territorial inimiga, tentou passar na canhota pro Jamerson. Aparece Biel. Aparece Biel, intercepta a jogada, a bola bateu, rebateu. No último toque foi do jogador bugrino. Lateral, bola para a equipe do Grêmio no campo de defesa. Vai bater o lateral lá, o camisa 22, Rodrigo Alô, Paulo Renato Halbrich. Lá no Rio de Janeiro, dizendo aqui, estamos aqui no Rio, estamos com o Guarani, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem o Grêmio no campo de ataque, Campas, tenta o passe no comando para Diego Souza, intercepta Matson, intercepta, sai jogando para a equipe do Guarani com Jamerson. Jamerson com o capitão Leandro Vilela, volta, jogada no campo de defesa com João Vitor. João Vitor no semicírculo da sua grande área, 2 passos para frente, chega na intermediária, campo defensivo, vira a jogada na ponta esquerda, campo de defesa, linha lateral dos treinadores com Jamerson. Jamerson, camisa 73, ex-jogador do Açoriz, volta a jogada com João Vitor na zaga central, aí com o João Vitor domina campo de defesa, deixa de dar jogada com o Diogo Matheus, pois não, Claudinei Corsi. O Luciano Automóveis, ele faz uma colocação aqui, deixa eu passar para o Wagner Ferreira. O problema que eu vejo é que esses jogadores que estão aí entregaram os pontos. Eles sabem que vão cair, já se conformaram com isso, Wagner. Será que é isso? Esses que estão aí. A vontade de vencer, como é que é o negócio, aquela conversa? O medo de vencer. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, pode ser que realmente acontece. Acostumou a perder. Acostumou a perder. Então, por isso que eu defendo aqui uma mudança de no mínimo 50% desse time aí para a sequência do campeonato. Que isso? Não, no começo do campeonato eu falei que não, a montagem do elenco não teve erro. Não teve erro, você trouxe jogadores aí que a maioria aí, não, a grande maioria, foi rebaixada nos seus clubes. Então, porque a coisa está caminhando de uma maneira tal que toda a responsabilidade e a culpa vai no presidente do Guarani. Entendeu? Não tem como sair fora. Não, lógico. Michel Alves. Quem é responsável com o Michel Alves? Então, você fica, às vezes, o torcedor fica procurando culpado. É Mozart, é Daniel, é não sei mais quem, é o jogador, é o Iago, é o Nicolas Careca. Mas quem está comandando tudo isso aí é o Ricardo Moisés. É o presidente do Guarani. Ele tem que vir a público, tem que dar satisfação. Quando ele vem em última instância aí. E parece que ele não é muito do ramo do futebol, não, né? Me parece isso aí. Ele é do ramo empresarial. Falaram até de gerir o time, que colocou, pagou salários. Eu espero, pelo menos, que os salários estejam pagos. O que eu vejo no campo do Guarani é que o Guarani não tem tesão de jogar. Ele não tem. Ele não vai para a bola, para dividir, para ganhar, para tentar alguma coisa. É conformado, é o que disse aqui o Luciano. É isso que é a preocupação do torcedor. Então, a esperança, como o Wagner disse, se esses jogadores que estão chegando e vierem diferente, com vontade de mostrar, por exemplo, um Yuri, que poderia estar jogando aí, cara que vem da Série A3, quer mostrar serviço. E o menino, o Clisman. O Clisman. Ele sim, ó, esse com sangue no olho, sabe? Sabe? Agora eu volto à minha pergunta. Será que o técnico quer colocar e tem gente que não quer que ele jogue? Aí é o problema. Vem Bugrão pro campo de ataque, trabalha a jogada dele, quarto zagueiro, lançou pra Nicolas Careca, passou por ele, vai sobrar lá na linha de fundo com o Bruno José, evita cedo, encara a marcação do Nicolas, ainda Bruno José ganhou do primeiro, voltou mais atrás, jogada com o Diogo Matheus, bico da grande área, cruzou no segundo pau, passa por todo mundo, passa pelo Iago, sobra com Biel no campo de defesa, Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps, acesse betchamps.com, seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Guarani no campo de ataque, Bruno José cruzou, bola perigosa dentro da grande área, passa por toda a extensão da grande área, vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Grêmio, desce com perigo a equipe do Guarani, vem para abafa nesse início de segundo tempo, Alberti. Vai tentando de todas as maneiras, né? 6 minutos do segundo tempo ali, o Bruno José pelo lado direito, ele fez o cruzamento tentando, né, achar ali o Nicolas Careca, ele subiu, porém, entretanto, ali o central da Pito ali, né, achou que foi foi analisar o lance, mas assim, né, a bola passa para um lado e para o outro, ninguém finaliza, segue Guarani 0. Aliás, dizer um negócio, hein, tirar o chapéu hoje pro Nicolas Careca, que é o único aí que parece que tá ligado na partida. Vocês acabaram de falar de esforço, né? O Nicolas Careca é o melhor em campo. É o único que parece que tá ligado, que quer alguma coisa, que tá disposto a fazer alguma coisa. O Nicolas Careca, ele para na própria limitação técnica dele. Sim, dele, mas dentro do que ele pode, ele tá fazendo, ele tá tentando.
É isso que os outros jogadores do Guarani não estão tendo. Pois é. E vem Guarani pro campo de ataque. Iago tentou o domínio, foi desarmado. A bola voltou com Leandro Vilela. Leandro Vilela se livrou da marcação do Campas. Inverte a página, vira a folha lá na ponta direita para Madson. Se correr, chega. Tentou evitar a saída. Aí, Madson. Vilela e Madson. Não deu. Aí não deu. Vilela e Madson é isso. É os E trapalhões. o Madson tá numa posição que não é a dele também, né? O Madson tá lá na ponta direita, não sei fazendo o quê, Wagner Ferreira. Eu vi na escalação, né, que você mostrou. pode ter certeza que com 15 minutos ele vai mexer. Pois é. Com 15 já foi, Na velho. formação. Já foi 15? Não, que a TV com mostrou. 15 já, Mas eu a tô vaca dizendo, foi pro brejo. não mexe no intervalo, Wagner? Pois Que é. podia voltar já com os caras, não, vai esperar 10, 15 minutos. É aquilo que o Lucas disse, né? Ele gostou do que viu no primeiro porque tempo. não é possível ele ter mantido o Madson do primeiro tempo horrível que ele fez, né? 8 minutos, segunda etapa de jogo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixa o seu comentário, deixa o seu like e compartilha a nossa transmissão. Vamos fazer essa transmissão chegar a mais pessoas. Vamos bater a meta 50 likes até o fim da nossa jornada esportiva. A bola bate e rebate no campo de defesa da equipe do Grêmio. Afasta do jeito que dá Bruno Alves. Rebote cá aqui pela ponta direita. Campo de defesa da equipe Bugrina com João Vitor. João Vitor na quarta zaga. Ele tem Derlan. Derlan para Jamerson. Adiantou para Iago. Aposta a corrida. O Iago também. É aquela história, né? Alegria. Só corre, né? Não, o Iago é o menino da alegria nas pernas só e tem corre, hora tem, Iago. né, mosquito no não sei aonde, viu? Que pelo amor de Deus. Rapaz, afoito o Iago. E a torcida veio, né? Compareceu pra ver isso. Pois é. O Guarani fez promoção, aquela coisa toda. Parece que o Guarani tem um pouco mais de público do que as outras partidas. Lucas, mas não tá sendo suficiente. Pois deixa não, eu mandar um abraço aqui pra Maria Aparecida Dami, tá ligada e sofrendo com o Guarani, viu? Sofrendo demais. Mas vamos lá, galera. O verde é a cor da esperança. E vamos até o fim com a equipe do Guarani, porque a esperança é a última que morre, mas morre. Vem, Guarani, Lucas, pro campo de ataque. Pois não, Albert. Segundo a transmissão da TV, né? A arbitragem na saída para o intervalo, olha só, em que situação. Identificou alguns torcedores do Guarani com gritos homofóbicos contra a equipe do Grêmio. Ah, meu Provavelmente esse fato Ah, será meu relatado Deus. para a arbitragem. O que tá ruim pode piorar, né? A informação para Brumas Camisetas. E tem sido um hype isso ultimamente, né? Torcedor que é flagrado cometendo algum tipo de homofobia, né? Xingando outros torcedores. E o clube acaba pagando, né? Infelizmente. Na sequência da jogada, a Vidia Sante acabou sofrendo uma chegada mais dura. Tá caído o Paraguai. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Lateral, bola para a equipe do Grêmio. Campo de ataque, 10 minutos deste segundo tempo. 1-0 pro Grêmio. Gol marcado aos 19 da primeira etapa pelo Vidia Sante. Lateral cobrado no comando de ataque, Diego Souza. Parou na ponta esquerda para Guilherme. Tem espaço. Passou feito um raio. Nicolas Guilherme viu, tocou para ele. Nicolas, linha de fundo. Bruno José fecha a porta para ele. Toca pela linha de fundo. Escanteio para o tricolor do Rio Grande do Sul, Albert. Nossa, que susto. O camisa número 30, né? O Nicolas pelo lado esquerdo, tentando fazer ali o forfé. E ele lá, o Louro José, o Bruno. Opa, tá no aquecimento ele. O homem vem aí. Yuri Jonathan tá no aquecimento. Agora sim, hein? Agora calma, sim. gente, calma. Calma. Escanteio. Não pode esse negócio de homem vem aí, vai resolver. Calma. Olha a bola pra dentro da grande área, passa por todo mundo. Vai ficar pela ponta direita com o Lucas Leiva. Antes dele, Bruno José, toca de lado, bola volta pra equipe Não do Grêmio. vamos falar aqui que a gente dá azar. Então, acaba dando... Fala assim, ó, lá vem o Yuri, vai entrar, vai fazer a sua estreia. Então vamos voltar. Aí. Lá vem o Yuri para poder fazer sua estreia. Vamos ver quem o técnico Mozart Santos vai tirar. 11 minutos, segunda etapa de jogo, tempo e placar de jogo você confere na melhor resenha esportiva do mundo. E a bola, Felipe Marques. Te contei não, lá no Brinco de Ouro tá assim. Aos 19 da primeira etapa, a Vidia Sante foi pra rede, 1 para o Grêmio, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, ó, Claudinei Corsi. Deixa comigo pro Futebol na Canela, lá em Mato Grosso do Sul, também Portal Araraquara News e Notícias do Esporte, junto com a gente. Lembrando que no domingão, 4 da tarde, tem Palmeiras e Goiás, na retransmissão da Sagres AM 730 de Goiânia. E na sequência, 7 da noite, tem Atlético Mineiro e Atlético do Paraná, com a retransmissão do Esportes Malaguenha.
Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. 12 minutos, segunda etapa, vai saindo Iago para a entrada dele. Yuri Jonathan, Albert Cavalcante. Deus existe. Vai embora Iago, camisa número 97 e vai entrar ele, a estreia dele, hein? Camisa número 9, ele deu a camisa número 9 do Lucão do Break. Toda a sorte para o Yuri Jonathan, nós que tivemos aí o prazer de conhecê-lo pessoalmente, toda sorte para ele, para o Yuri Jonathan. A informação para a Pizzaria do Dadá. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira, a entrada do Yuri. Pior do que tá, não vai ficar, né? E o jogador que vem aí, novinho aí, sangue novo, cheio de gás para dar, então acho que tem tudo para agregar, tem tudo para conseguir alguma coisa melhor pro Guarani nesse segundo tempo. E tem porte, hein? Tem porte de atacante, viu? O tamanho dele parece o Lucão do Break. Lembrou um pouco de costas. Não, gente, pelo amor de Deus, não fala isso. Não, Wagner, pelo amor de Deus. Vai começar. Volta, tamanho. Volta, filho. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Trabalho de bola da equipe do Guarani pela ponta direita, Matson, aos trancos e barrancos, derrubou Lucas Leiva, falta. Derrubou Lucas Leiva, falta. E na sequência da jogada, o Diogo Matheus é quem leva amarelo por reclamação, Berti. O Diogo Amarelo Matheus, né? Ele joga uma partida, fica 3 fora, é suspenso, etc, leva o cartão amarelo. Né? Agora vamos olhar aqui os pendurados do Guarani. É o Leandro Vilela, o Nicolas Careca, o Rodrigo Andrade, o Ronaldo Alves, Silas. Então, Diogo Matheus não está pendurado para a próxima partida. A informação para a Betchamps. Vem Grêmio pro campo de ataque, toca de cabeça ali do Rodrigo. Achou o Biel no meio, daí no comando de ataque para Diego Souza, deixou de lado para Campas. Campas soltou na linha de fundo, tentativa de jogada do Rodrigo. A bola vai ficar de graça lá com o Maurício Kozlinski. Firme, faz a defesa, o arqueiro da equipe bugrina. Vai ser jogando tranquilamente aqui com o seu campo de defesa com o João Vitor. João Vitor domina a pelota dentro da sua grande área. Pensa, pisa, olha, joga a bola na zaga, na quarta zaga com Derlan. Derlan deixa de lado a jogada com Jamerson, ex-jogador das Urias, faixa esquerda do gramado junto à linha lateral dos treinadores, volta a jogada na quarta zaga com Derlan. Derlan domina sem muita velocidade, penteia, Firula, volta a jogada na zaga central com o João Vitor. João Vitor encara a marcação do Diego Souza, parou, pensou, olhou, pede para alguém se movimentar, ninguém se movimenta, ele toca de lado com Derlan. Fala, Claudinei Corsi. No WhatsApp aqui, né, não é para concorrer ao prêmio ainda do Xande de Pilares, mas ele diz aqui: sou de Pelotas e estou acompanhando a transmissão de vocês. Show de bola, parabéns. Sou colorado, por isso estou secando, mas o Guarani não ajuda. Deixa eu ver se aparece o nome dele aqui, que ele não colocou o nome na... Clicando no número dele aí, deve aparecer Raquel Malheiro. Grande Raquel, muito obrigado pelo carinho da sua presença, pela honra da sua audiência aqui nos canais Futebol Interior, porque aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Desceu o Bugrão, Leandro Vilela, soltou pela mega para Eduardo Perso, engatou a primeira, segunda marcha, abriu na perna esquerda, mandou a bomba, espalma, Breno! Boa chegada do Bugrão, Eduardo Persson do meio da avenida, uma bomba sensacional, a defesa do goleiro do Grêmio, Alberti. Que bomba! Eduardo Persson, um passe em profundidade dele, hein? Leandro Vilela acertou um passe ali na intermediária. O Eduardo Persson soltou a bomba. Escanteio pro Guarani. Vem Jamerson pra bola, levantou no segundo pau, passa por todo mundo, passa pelo Yuri, vai fora, é tiro de meta pra equipe do Grêmio. Desceu com perigo o Guarani, vai se soltando mais o Bugre. 16 minutos, segunda etapa e o jogo, Wagner Ferreira. Bem, o Grêmio não criou mais nada, desde que marcou o gol, recuou, não criou mais chance nenhuma e o Guarani acho que já tem até mais posse de bola, tem que aproveitar esse momento. Faria mais uma alteração aí, tem jogador aí figurante aí nesse meio campo do Guarani, me refiro a Madison, me refiro a Vilela nem tanto, que é um jogador de marcação, talvez não vá sair do jogo, mas tem vaga para o Rodrigo Andrade nesse segundo tempo.
Manda pra frente lá o Breno, bola que sobe, bola que cai. Sobra espicada na ponta direita, Biel encara a marcação do Jamerson. Faz o giro, faz o break, carrega na contramão, volta, jogada com Vijaçante. Tabela curta com Paraguela, volta com Biel, ele recalcula a rota, volta tudo no campo de defesa com o Breno. Breno domina, encara a marcação do Yuri, deixa de lado a jogada com Bruno Alves. Bruno Alves lá na ponta esquerda, ele tem o camisa número 30, o Nicolas. Nicolas soltou no corredor, soltou no fundo pra Guilherme. Guilherme tentou o passe de primeira, passe errado. Agradece o presente, João Vitor, volta tudo com o Maurício Goslinski. Pois não, Alberti? É do lado do Grêmio, né? Nós estamos vendo aqui o Janderson, camisa número 20, e o Elkson. O Elkson é perigoso, hein? Artilheiro. Ele do Botafogo, do exatamente. Shandong Luneng da China, né? Exatamente, ele está no aquecimento pelo lado do Grêmio. A informação para Corujão Autopeças. Desce a ladeira, vem bugrão pro campo de ataque. Ó o Jamerson, passa a metade do campo, soltou no comando de ataque pra Yuri. Tira do jeito que dá Pedro Jeromel. Rebote, bola que sobe, bola que cai no campo de defesa da equipe do Guarani. Bateu, rebateu, Leandro Vilela perdeu. E vem Grêmio. Guilherme pra Diego Souza, devolveu com Guilherme. Soltou pra Biel na linha de fundo. Passe foi forte demais. Sai do gol, Kozlinski só protege. Tiro de meta a favor da equipe do Bugre. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Vai entrando na equipe do Grêmio o Elkeson no lugar do camisa número 29. O Diego Souza tá indo embora, Albert Cavalcante. Por incrível que pareça, o artilheiro, graças a Deus, vai embora, viu? Obrigado. Ele que fez os 3 gols no primeiro turno do Grêmio contra o Guarani, né? Exatamente, né? E vai também embora também o camisa número 7, o Campas. Então foi embora o Diego Souza, camisa número 29, entrou o 9, Elkson. E o Campas, camisa número 7, vai indo embora também. Vai com Deus e boa sorte. Está indo embora, vai entrar o 20, Janderson. A informação para Corujão Autopeças. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira. É tal negócio, né? Hoje não foi a noite do Diogo Souza, né? Fez um comecinho de jogo relativamente bem, mas depois foi caindo, o time do Grêmio não criou mais nada e ele também ficou devendo, por isso a alteração. Entrando esse Elkson aí, um jogador que jogou no Vitória da Bahia, né? Jogou no Botafogo. Ele foi revelado lá no Vitória, né? Se eu não estou enganado. E vem do Botafogo, um jogador importante também, deve criar alguma coisa aí no time do Roger Machado. E o outro, o colombiano lá, o Campas, pouco produziu no jogo de hoje, entrou o Janderson, que é corintiano, hein? Ex-Corinthians, ex-Atlético Goianiense também. Então, deve criar alguma coisa no time do Grêmio. O treinador tá vendo isso, que o Guarani tá tendo a posse de bola e o Grêmio não tá criando nada. Então, já fez as 2 alterações que ele achou necessárias e vamos ver se o Guarani continua. O Guarani merece, tem que fazer mais alguma alteração para melhorar o rendimento. E vem Grêmio pro campo de ataque, a bola batida, rebatida, desarmado por ali o Guilherme. Chegou o Nicolas Careca, tira para onde o jornalista estava apontado. E ficou caído no chão lá o Lucas Leiva. Tá sentindo camisa número 15 da equipe do Grêmio. O Nicolas Careca, aquela história, né? O puro suco, homem forte. Acabou deixando a perna ali em cima do Lucas Leiva, que tá caído. Tá sentindo dores ali o camisa número 15 da equipe do Tricolor Gaúcho, Alberti. É, acidente de trabalho ali pelo lado esquerdo, ali o Nicolas, quando vai mudar. Então, ali, aí me quebra, hein? Camisa número 77 vai entrando no Guarani. Lucas Venuto. Lucas Venuto. Agora vamos ver quem saiu. O Bruno José. E o 98, adivinha só, ele, Madison, está indo embora. O Madison, camisa 98, vai indo embora. Está entrando o Rodrigo Andrade, o 32. E quem saiu fora ele também, 77, entrou o Lucas Venuto. Quem foi embora? Bruno José, né? O Bruno José, o Louro José vai embora. Nessas são as alterações do Guarani. Então, Bruno José, 17, foi embora, entrou 77, Lucas Venuto. E Madison, 98, foi embora e entrou 32, Rodrigo Andrade. A informação para Shimozono Mega Sorte Loteria. Aos 20 da segunda etapa, Wagner Ferreira, a entrada do Rodrigo Andrade e também do Lucas Venuto. Venuto. Demorou, hein? Demorou. Estamos pedindo aqui o Rodrigo Andrade desde o intervalo. E ele vai fazer uma mexida a 20 minutos do segundo tempo. Acertou. Tirou o cara que tinha que sair, entrou o cara que tinha que entrar. E no ataque o Venuto, até agora não mostrou que veio também, mas pior do que o Bruno José não deve ser. Então tá mexendo aí com o que tem o técnico Moza. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Desceu o Guarani pela ponta direita, Lucas Venuto insistiu, Lucas Silva, toca, Lucas Leiva, toca pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Guarani lá pela ponta direita. Vem pra cima a equipe do Guarani, Jamerson na bola.
perna esquerda na bola, ele cruza bem, ele bate bem na bola o Jamerson. Capricha Jamerson, quem sabe agora o gol de empate. Atenção, torcedor bugrino, vem pra cobrança, Jamerson levantou, bola fechada, sobe, Nicolas tira. Rebote vai cair dentro da grande área, Nicolas Careca brigou, o último toque foi do jogador da equipe do Grêmio, o último toque do Guilherme. A bola bateu na linha, bateu na bandeirinha do escanteio, saiu pela lateral. Lateral jogada pelo Jamerson, sobrou a bola com o Lucas Venuto. Tentativa de tabela com o Eduardo Persson, passe do Eduardo, a devolução do Persson não foi boa. E na sequência da jogada, o Guilherme se enrolou com a pelota. Foi o último a tocar na bola. Escanteio pro Guarani que tá insistindo, Alberti. O escanteio não foi escanteio, a bola não chegou a sair ali. O Eduardo Persson jogou na fogueira, nem na ponta direita pro Lucas Venuto. Ele brigou, conseguiu escanteio, mais escanteio pro Guarani pro lado direito. Vem pra cobrança, Jamerson. Cruzamento, bola forte no segundo pau. Fechada demais, alta demais, não consegue alcançar a bola por ali. O Yuri vai pela linha de fundo. Lucas. Tiro de meta pra equipe do Grêmio. Pois não, Claudinei Corsi. Deixa eu mandar um abraço aqui pra dona Josilane Maria Santos. Aliás, Santa Josilane, né? Porque é a mãe do Albert Cavalcante. Mamãe, que beleza, hein? Como diria o Kiko. Mamãe querida. E disse aqui, Albert Cavalcante lindo. Mamãe. Só a senhora que acha. Obrigado, mamãe. Mãe, te amo. Beijo. Olha que coisa. Viu? Se a mãe não achar, quem que vai achar? Pois é. Viu? Vocês não me acham lindo, tem alguém que me acha. É minha mãe. Mãe, beijo no seu coração. Te amo. 22, quase 23 desse segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor resenha esportiva do mundo. E a pelota, Felipe Marques. Te contei não, lá no Brinco de Ouro tá assim. O glorioso Vijaçante foi pra rede ao 19 da primeira etapa. 1 para o Grêmio, 0 para o Guarani. Placar veio pro futebol interior com esse aqui, ó, Claudio Necorsi. Legal, para futebol na Canela, lá de Mato Grosso do Sul, portal Araraquara News e notícias do esporte. Eu vou informando que o Operário ganhou do Náutico 1-0 hoje mais cedo e Vila Nova e Ituano empataram por 1-1. Com isso, o Guarani segue na 18ª e segue a sua sina no Z4. Lucas de Souza. Vem Guarani pro campo de ataque, Nicolas Careca fez o cruzamento, a bola passa por todo mundo, vai chegar na linha de fundo, o último toque foi do jogador do Grêmio, escanteio. Escanteio, Guarani vem na base do abafa, Alberti. A bola jogada pelo lado esquerdo, o cruzamento ali, ele, hein, cara de mal. Yuri Jonathan, a bola passou por ele, a bola acabou desviando na zaga do Grêmio, a bola acabou saindo pela linha de fundo pelo lado direito, vem ele na bola, Diogo Amarelo Matheus, quem sabe agora? Diogo Matheus pra bater de perna direita, vai lançar essa bola mais aberta, atenção torcedor do Bugre, quem sabe agora o gol de empate, vem levantamento no meio da grande área, subiu, Lucas Leiva tocou de cabeça, a bola vai pra fora, novo escanteio, pressão total do Guarani, 24 da segunda etapa, Alberti. Mudou da água pro vinho, mais uma vez um escanteio pelo lado direito, né, bola venenosa, Diogo Matheus na primeira trave, quase, lá vem o Guarani de novo. Vem Bugrão pro campo de ataque. Diogo Matheus na bola, pressão do Guarani, levantou, bola perigosa, sobe, Jeromel tira. Rebote do Rodrigo Andrade, bateu fraquinho. Tem desvio ali da defesa do Grêmio, se sair escanteio, evita a saída, sai jogando o Rodrigo. Lançou no corredor, buscando o Janderson. Rodrigo Andrade, cheio de gás, acabou de entrar, consegue evitar que a bola chegasse no jogador do Grêmio. Deixou com o Nicolas Careca, daí pra Persson. Cruzamento no segundo pau, sai do gol Breno. Firme e forte, faz a defesa, segura o arqueiro do Grêmio, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Tá caído no chão o Nicolas, camisa 30, lateral esquerdo da equipe do Grêmio, após o cruzamento do Persson, o entreveiro dele com o Yuri. Então. E levou a pior o camisa 30 do tricolor gaúcho, Albert. Então, houve entreveiro, né, entre o Nicolas e o Yuri, porém, entretanto, tem um empurra, agarra, né, e ali o jogador do Guarani caiu e ali está reclamando o Nicolas, né. Se for olhar bem, assim, ele tá reclamando de dores no braço, no ombro, e aí quando veio o Diogo Barbosa também do lado do Grêmio pra poder entrar. Acho que ele vai entrar no lugar do Nicolas, hein? Eu não sei, Nicolas jogou na Rival aqui em 2018 e se entrasse Diogo Barbosa, jogou no Guarani em 2013. Então, eu acho que o Nicolas... Ex-campineiros aqui, Então, acho que o Yuri, ele foi revelado, né? Na Rival. Exatamente. Mandar um abraço aqui para Alfredo Abud Neto. Parabéns, Claudinei e equipe, pela brilhante transmissão. Paulo Gabriel Soares Malheiro. Sou colorado e só consigo ouvir por aqui. Narração top, comentários idem. Gabriel de Pelotas. Ô, lá. Lucas, Pois não. E você falou aí no Abud Neto, né? Nosso grande amigo Abud, que é vice-presidente lá do Clube Semanal de Cultura Artística, né? E falando do Abud, a gente lembra que está em pleno andamento a 30ª Olimpesec,
com competições aí durante o final de semana, viu, Lucas? Belezinha, Olimpezec. Estaremos cobrindo a Olimpezec nos próximos finais de semana. Adão Mesquita aqui com a gente também. E o Mário Garotinho, abraço, Claudinei, Wagner e todos da equipe. Esse futebol do Guarani é pra chorar. E aí, Alberto Cavalcante? Quando Quem muda, o Nicolas, ele não aguentou depois do entreveiro ali. E já no primeiro tempo ele já tinha caído sentido o ombro, foi embora e entrou camisa número 6, o Diogo Barbosa, ex-Palmeiras. Ex-Palmeiras, o Diogo Barbosa. Informação para a Histórico Shows. Vem Grêmio pro campo de ataque, Vinha, Nicolas Careca, toma, aposta a bola, tá aqui no campo de defesa o Nicolas Careca, cai pela canhota, agora o camisa número 11, deixou com o Rodrigo Andrade, rodopia, faz o giro, solta a bola lá pela ponta direita com o Diogo Matheus já passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, deixa a jogada com o Lucas Venuto, sai da esquerda, vem pro centro, se livrou da marcação do Guilherme, apareceu na cobertura, Lucas Leiva, ele se livrou também, deixou de lado com o Diogo Matheus, lançamento pra Yuri, pintou gol de empate do Bugre, sai do gol, Breno! Faz a defesa, o arqueiro do Grêmio. Boa chegada do Bugre lá pela ponta direita, Albertinho. Uma coisa não pode se negar, né? O Yuri tem fome. Ali a bola jogada dentro da grande área, lá de trás, hein? A bola foi dividida, o Yuri não afinou pro zagueirão do Grêmio, foi pra cima. Quase, o Guarani consegue empate. Segue no brinco de ouro, Guarani 0, o Grêmio 1. E já retoma a posse de bola a equipe do Guarani, Rodrigo Andrade solta lá pela ponta direita com o Diogo Matheus, já passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, deixou com o Lucas Venuto. Venuto de primeira volta, jogada com o Diogo Matheus achou pela meia, Rodrigo Andrade vai pro chão, falta nele, o Guarani encurrala o Grêmio nesse segundo tempo, Alberti. Mais uma vez falta o Grêmio agora, né? Tá usando de toda a sua milindragem, né? Toda a sua malandragem gaúcha. O Guarani vai pra cima, vai picando faltas e quando ele, o Rodrigo não, né? O Vilela, ele está falando com o árbitro, ele fala, mas quando ele fala, ele não joga. A informação para Bebidas Poti. Vem Guarani pro campo de ataque, trabalha a jogada na quarta zaga com o Derlan deixa de lado a jogada com o Jamerson no corredor pelo lado esquerdo, tentou achar o Nicolas Careca, a bola bateu em cima do Jamerson, sai pela linha de lado, linha lateral dos técnicos, lateral bola para a equipe do Guarani, já cobrado pelo Jamerson, lançou no fundo para Persson de primeira para Nicolas Careca, intermediária, campo ofensivo, lindo chapéu para cima do Vilhachanfe, um para lá, dois para cá, soltou para Persson, foi pro chão, acabou se desequilibrando na jogada, o árbitro manda seguir, tenta puxar contra o golpe, a equipe do Grêmio Biel, lá pela ponta direita, deu uma bela de uma caneta em cima do Jamerson, que na sequência faz falta. Boa. Falta do Jamerson em cima do Biel, não gostou da caneta que tomou do camisa 17 do Grêmio, jogou parado. Falta marcada, campo de defesa da equipe do Grêmio, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. De um lado teve uma bola penteando o cabelo ali do Vidiaçante, né? No chapeuzinho do Nicolas Careca. Do outro, o Biel meteu uma caneta ali. Nossa, ali. Lembra do Sayo Maior na escola? Exatamente. Se tomasse uma dessa, eu vou falar pra você, não vem ligar, viu? Não vem ligar, fica solto. Ó o Grêmio, ó o Guilherme, soltou, boa bola pra Biel, pintou o segundo, bateu, gaveta! Gol do Tricolor Gaúcho! A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, Biel, camisa 17 a dele, jogada trabalhada, o passe pro Guilherme, o Guilherme achou o Biel dentro da grande área, ele fuzilou de perna esquerda, cutucou, botou lá dentro, joga a bola no fundo do barbante, Biel, camisa número 17, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Grêmio no brinco de ouro da princesa, goleirão Kozlinski, essa aí passou, vai buscar lá dentro, e olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, Grêmio 2, Biel, é o nome da feira, o nome da emoção, 0 para a equipe do Guarani, e na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. A marcação frouxa, né? Uma bola jogada lá do campo de defesa, lá pra frente, né? Ali perto da grande área. Ali a marcação frouxa do João Vitor. Ali teve toda a tranquilidade. O Biel recebeu dentro da grande área pelo lado esquerdo. Ele escolheu o canto que ia bater. Quando vai marcando aí pra mim as substituições aí. Quando ele bateu com toda a tranquilidade, sabe? O João Vitor naquele sono, parecia que tinha acabado o jogo. O Biel com toda a sua categoria, ele tinha acabado de dar um rolinho no meio das pernas do jogador do Guarani, sabe? Situação incrível, que gol assim fácil, parecia videogame. O Grêmio deu a bola pro Guarani e o Guarani não sabe o que fazer com ela, segue
Agora, Grêmio 2, Guarani 0. Wagner Ferreira pouco fez o Grêmio no segundo tempo, mas na mão que foi pra rede. Biel é o nome da fera, 2-0 pro Tricolor Gaúcho. Essa é a grande diferença. O Guarani até que estava bem no segundo tempo, bem relativamente, né? O primeiro, tá dando um sufoco aí no time do Grêmio. Agora, a primeira bola, tentou e não conseguiu nada. Primeira bola que o Grêmio teve, tá aí, 2-0. Praticamente encaminhando a vitória já pro time gaúcho. Substituições por atacado. Vamos lá, Albert Cavalcante. Daqui a pouquinho, porque vem Guarani. Vem Guarani na metade do campo com Leandro Vilela. Volta a jogada no campo de defesa com João Vitor. Abre bola lá pela ponta direita com Diogo Matheus. Domina, passa a metade do campo. Invade a linha territorial inimiga. Deixou a bola de lado com o capitão Leandro Vilela. Ele volta a jogada na quarta zaga com Derlan. Derlan domina 2 passos pra frente. Abre tudo aqui pela ponta canhota. A linha latada dos técnicos com Jamerson. Jamerson volta a jogada com Derlan. Derlan de perna esquerda faz a virada lá no campo de defesa com João Vitor. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vamos lá, Albert. A entrada do Silas no lugar do Eduardo Persson. E Júlio César entrou no lugar do Nicolas Careca, certo? Exatamente. E do lado do Grêmio, Lucas Leiva, camisa número 15, foi embora. Entrou camisa número 5, o Thiago Santos. Outro ex-Palmeiras, né? Exatamente. E também, quem mais que foi quem entrou? Entrou Tassiano. No lugar do Guilherme. Isso, Tassiano no lugar do Guilherme, camisa número 28. Então vamos lá. Então o Guilherme foi embora, camisa número 11, e entrou o 28, Tassiano. Foi embora o Lucas Leiva, camisa número 15, entrou camisa número 5 pelo lado do Grêmio. Pelo lado do Guarani, o Silas entrou no lugar do 8, Eduardo Persson. E o Nicolas Careca foi embora, entrou o 7, Júlio César. A informação para Bet Champions. E aí, Wagner Ferreira, as últimas substituições de ambas as equipes com 33 agora da segunda etapa. Eu não tiraria o Nicolas Careca, talvez a entrada do Júlio César no lugar de alguém aí, alguém do meio campo, já que o Guarani perde por 2-0, não adianta ficar segurando mais nada. Mas em todo caso, né, o técnico está lá na beira do gramado e entende fazer alteração. Não tiraria o Nicolas Careca. E do lado do Grêmio, vai mexendo com as peças que tem. Você tem um bom banco também, então tira um, entra outro, fica do mesmo tamanho. O Grêmio encaminhou a vitória e o Guarani, embora tivesse um bom começo de segundo tempo, não conseguiu transformar isso em gol. E para quem tem competência, no caso do Grêmio, foi lá e fez 2-0. E vem Guarani, vem com o Jamerson para Silas. Silas fez o cruzamento de perna esquerda. Jeromel bateu para trás, espirrou o taco, afasta do jeito que dá por ali o Rodrigo. A bola volta para a equipe do Grêmio. Elkerson dominou no comando ali na intermediária. Campo de defesa, tentou devolver de letra. A bola bateu no Jamerson, saiu pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Grêmio. Campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Vem a equipe do Grêmio lá pela meia direita, aí o Biel. É o Biel cheio de graça, o Biel. Tentou o chapéu ali em cima do Jamerson. Acabou sendo desarmado, lateral bola para a equipe do Grêmio, vem Rodrigo para a bola. Fala, Alberti. Na hora do gol do Biel, né, ali o lançamento fora, né, intermediária, ali o Elkson, né, usou toda a sua experiência, deixou o corpão na frente do João Vitor, que bateu, que parecia batendo no muro. Ali ele achou o Biel entrar livre, leve e solto, e agora o Biel quis dar um chapeuzinho no Jamerson ali, no Jamerson na frente ali do Mozart Santos, que você olha pro treinador do Guarani também, parece que o Guarani também tá ganhando de 5-0, 6-0. Tá entregue, né, o time do Guarani. Infelizmente, o calvário do Guarani na Série B continua. No lance do gol, Lucas, pois não, o Diogo Matheus deu mole na marcação, hein? Bastante. Ele ficou preocupado na bola e não viu que o cara tava do lado dele abrindo. E passou fácil, né, o Biel, que recebeu o passe. Atenção nesse lance, isso que aconteceu. Pois é. Desatenção total, né, da defesa do Guarani pro segundo gol do Grêmio. A primeira chegada do Grêmio no segundo tempo. Gol dos caras, 35, segunda etapa. Vem Guarani pro campo de ataque e sai pela ponta direita com o Diogo Matheus. Bota na frente, já invade a linha territorial inimiga. Deixa de lado a jogada com Lucas Venuto. Lucas Venuto espetadinho lá na ponta direita. Pouco apareceu. Deixou a jogada mais à frente com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade carrega na contramão, intermediária, campo ofensivo. Volta um pouco a jogada com o Diogo Matheus. Diogo Matheus sai da direita, vem pro centro. Volta a jogada na roda gigante do gramado, no círculo central do campo. Ali com o Derlan. Derlan pra Jamerson. Jamerson botou na frente, Janderson. Fechou a porta pra ele. Tome contra-ataque dos homens. Ele é ligeiro, Janderson. Botou na frente, Júlio César chega na retaguarda, derruba o Janderson, falta!
Falta para a equipe do Grêmio, falta perigosa, bico da grande área pela ponta direita e cartão amarelo para o Júlio César. Entrou no segundo tempo, tá amarelado o Júlio, camisa 7 do Guarani, Alberti. O Jamerson perdeu lá na frente, aí o Janderson saiu em disparada. Ele, a partir do campo de defesa, foi levando pelo lado direito ali, entrar com bola e tudo, hein? Dentro da grande área, o Júlio César que acabou de entrar, ele teve que fazer a falta perto do bico da grande área pelo lado direito. Lembrando que o Júlio César não está pendurado. Cartão amarelo, quem sabe, hein? Meu Deus do céu, mais um lance de perigo para o Guarani. 37, quase da segunda etapa, falta para a equipe do Grêmio, vem para a cobrança Rodrigo. Rodrigo, camisa 22, lateral direito da equipe do Tricolor Gaúcho. Falta no bico da grande área pela ponta direita, 2 homens na barreira, são eles Júlio César e Lucas Venuto. Vem para a cobrança Rodrigo, falta para a equipe do Grêmio, falta para a equipe do técnico Roger Machado, concentrado ali o Rodrigo, vem levantamento lá no segundo pau, a bola faz a curva, sai pela linha de fundo, tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Fala, Claudinei Corsi. Vamos de participação aqui no Facebook, né? Bora. O Jorge Ramos está com a gente. O Luciano Automóveis disse aqui, tirou o Careca, o único que estava jogando, tentando alguma coisa. O Valdir De Santos, ele diz aqui, gente, tá na cara que vai dar Grêmio. Esse time do Guarani não aguenta nem a Série D do Brasileirão. E no próximo jogo vai tomar pau também. Pode trocar todos. Ano que vem, o Guarani disputando a Série C, quem sabe ganha um joguinho. É o Fábio Fernandes. Pessoal, levanta a cabeça. Que decepção. O Fábio Fernandes diz aqui, caramba, parece um velório. Rapaz. A verdade, ô Fábio, é que é o seguinte, esses jogadores do Guarani estão entregues. Esses que estão totalmente entregues. Estão entregues, já se conformaram com a queda. Se os que estão chegando, como a gente já disse aqui, volta a repetir, não fizerem alguma coisa, com esse time aí o Guarani cai. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Desce o lá pela ponta direita, João Vitor deixa a jogada com Lucas Venuto. Aí de lado ele toca com o Rodrigo Andrade, ele volta a jogada um pouco no campo de defesa lá com o Diogo Matheus. Diogo Matheus para Leandro Vilela passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, deixou com o Venuto na bola espirrada, deu sorte o Guarani, sobrou na ponta direita para Rodrigo Andrade, encara a marcação do Biel, soltou na linha de fundo buscando o Júlio César, aparece Bruno Alves. Chuta, a bola bate no Júlio César, volta no Bruno Alves e escanteio pro Guarani pela ponta direita, Albertinho. Escanteio quando sai o público em renda, hein? Vamos lá. 5.329 o público. Ok, 5.329 pessoas para a renda de R$151.010. É brincadeira. É a maior renda do Guarani no ano. Escanteio pro Guarani, vem Silas pra bola no primeiro pau. Tassiano bota a carequinha na bola, afasta o perigo dali. A bola volta na intermediária, campo ofensivo. O Jamerson domina, vai receber a marcação do Janderson. Aí o Jamerson despacha, manda pra frente, bola dentro da grande área. Yuri parou de cabeça, sobrou com o Derlan dentro da grande área pra Venuto, afasta a zaga. Voltou pra Rodrigo Andrade, perna direita, bateu, ela passa, a esquerda vai fora. Passa, a esquerda vai fora e os jogadores do Grêmio cobrando ali uma atitude de fair play, porque o Biel ficou no chão, Rodrigo Andrade não jogou a bola de lado, o Bruno Alves foi tirar satisfação e tá aí, ó. O clima no campo é esse, com música de fundo e tudo, rapaz. Entrever do Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade não é nenhum santo, né? Gosta de uma briga. Mas mas o Biel tá provocando os jogadores do Guarani, já não é de agora, né? Foi pro chão, tá fazendo cera, enfim. Não fez, tentou dar chapeuzinho, dar carretilha, etc. E outra, quem tá perdendo é o Guarani. Tá certo mesmo. Ali primeiro foi a dividida. Ali do camisa número 34. Foi o Derlan com o Thiago Santos na sequência da jogada o Rodrigo Andrade bateu pro gol. Não, e ele foi tirar satisfação, porque ele deixou ali a perna, ali o Rodrigo Andrade ele finalizou e ali começou a empurra. Aí empurra dali, empurra de cá. Exatamente, vamos lembrar. Aí chega o Diogo Barbosa também que gosta de uma briga. Exatamente, então assim, é fogo no parquinho, quem sai perdendo é quem tá perdendo mesmo. Pois é. Quem sai perdendo, tá perdendo. Segue no Brinco de Ouro, Guarani 0, Grêmio 2. A informação para Store Colchões. Pois não, Claudinei Corsi. É o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Vagnão, ele diz aqui, acho que vou voltar a jogar bola de novo. Pois é.
E aí, Vagnão? Um abraço aí pro Carlinhos, né? Grande Matosinho, hein? Eu tenho uma foto do time da SEC, ele tá jogando. Ele jogava pra gente. Joga bem, moleque. Foi contratado pela SEC. Moleque em termos, né? Mas jogava bem. O Luciano Automóveis diz aqui, esse Jamerson tem uma cara de assustado. Quem inventou esse cara? Aliás, o Guarani como um todo assustado Porque desde não o começo do jogo. coloca o lateral direito na esquerda. É ruim demais. Lucas na mão, né? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Vamos lá. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Sem queimar o teaser, né? O Sávio Pereira Sampaio foi chamado lá pelo Rodrigo Nunes de Sá. Ele não fez aquele sinalzão do Não, VAR, ele foi um sinal comedido. Né? Ele fez comedido. Ele tá com tanta preguiça. O jogo tá tão... Tá com tanta preguiça. Ali, ó, entreveram dentro da grande área uma possível agressão do Diogo Amarelo Matheus ou é do Rodrigo Andrade, né? Ali, o jogador... Ali é o Diogo... eu acho que é... Ali foi o Diogo Matheus, hein? É o Diogo Matheus? Ali parece ser o Diogo Matheus. Ah, não, é o Rodrigo Andrade. É o Rodrigo Andrade? É o Rodrigo Andrade. O Diogo Matheus tá mais à frente aqui, tá mais então próximo pronto. do Tassiano ali na intermediária. Que lindo. Ali uma jogada, a bola, antes de acontecer todo esse lance, né? Ali a bola foi jogada. Agora a gente entende a revolta dos jogadores do Grêmio. Pro torcedor entender... O Rodrigo Andrade agrediu o Biel. Exatamente. Né? A jogada aconteceu, continuou rolando. O Rodrigo Andrade ainda chutou a bola pela linha de fundo, então, né? Mas pra cá, eu não. Vamos ver se é ele mesmo? É o Rodrigo Andrade. É o Rodrigo Andrade. Certeza que é. Você tem certeza disso? Eu tenho certeza Posso disso. perguntar? Pode então vamos perguntar. ver. Então vamos pra quem vai direcionar o cartão. Quem foi? Marcou o quê? Olha lá, ele marcou Encontrão. Ele falou que não foi nada. O Rodrigo Andrade foi nada. E ele vai andando, vai mostrando como se não houvesse nada. Ou está marcando falta. É que é, sabe, essa mímica dos árbitros. Aí, exatamente, né? A mímica dos árbitros. Você entendeu alguma coisa, o presidente? Eu entendi. Uma coisa eu sei: que o diretório do PSB de Tocantins removeu a candidatura do Vanderlei Luxemburgo, tá? Ele não vai concorrer mais, então ele está apto para ser treinador. E no final terminou em pizza. Concorrer aqui? Senador. Isso. Ele então está na ativa de novo. Professor senador? Quem sabe chegou o Guarani. Mas professor, mas o senhor não vai mais dirigir time, professor? Eu pensei em fazer, né? Mas é muito moleque. Muito moleque. Esse povo é muito moleque. Mas não vai mais. Agora não vai mais. Tiraram minha candidatura. Não sei por quê. Mas alguma coisa conta. Mas se eu chegar no Guarani aí é fácil. Eu sei fazer o Guarani jogar. Nesse episódio aí o Guarani saiu no lucro, hein? Porque o Rodrigo Andrade merecia o vermelho. Merecia. Mas vem Bugrão, ó o Diogo Matheus, voltou na linha de fundo para Lucas Venuto, protege ali o Diogo Barbosa, sai tranquilamente com o Thiago Santos dentro da sua própria grande área, recebeu a pressão ali do jogador do Guarani, afasta para ali o lateral esquerdo do Grêmio, bola que sobe, bola que cai com o João Vitor para a jogada com o Leandro Vilela, daí ele volta com o Derlan de primeira, bate a bola para frente lá com o Lucas Venuto, encara a marcação do Tassiano, deixa de lado a jogada com o Rodrigo Andrade, volta um pouco a jogada mais atrás com o Diogo Matheus encara a marcação, bota na frente, deixa com o Lucas Venuto, soltou no fundo para Yuri, o passe sai curto demais, Bruno Alves agradece, toca a bola pela linha de lado, a bola ainda bate no Diogo Matheus, vai pela linha lateral a bola para a equipe do Grêmio. Vou dizer um negócio também, hein, esse Yuri aí, o Albert falou que ele tem fome, mas também não chega numa bola, hein. É que pouca bola tem chegado mas também né? as que chegam ele não... Mas então... Que coisa, foi criterioso demais. Eu não sei se o meu amigo tem uma corneta aí, se ele tiver mas pelo amor de Deus. O Felipe tiver uma corneta aí... Ele já foi numas 3 ou 4 aí que ele não... Mas ele... a primeira que ele foi uma bola quebrada, foi escanteio. A segunda também, a terceira agora ele é o seguinte, o Paulo Emanuel da Silva, ele diz aqui no Facebook, esse Grêmio, um dia desses, era um timaço que jogava a Libertadores, a Série B, Série A, é esse Grêmio aí? Campeão. É o mesmo time, né? 2017, os jogadores são diferentes. 2017, campeão com o Renato Gaúcho. É esse mesmo Grêmio aí que vai subir pelo jeito. Mais 5. A Mais informação para Pizza do Dadá. Vamos até 50 minutos nesse segundo tempo. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida.
Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Vem o Grêmio pro campo de ataque. Lucas, Pois não, Albert. eu recebi no ponto eletrônico que cada queimada sua no teaser vai ser descontado no seu cachê. No meu cachê? A partir de agora, né? Não, a partir, Não, a partir a de jornada agora, né? toda. Ah, não. Só sei se for a partir Não, de agora. É só a partir da próxima. A partir da próxima. Fechado. Vamos que vamos. Vem a equipe do Grêmio pro campo de ataque. Tassiano trabalha a jogada no campo de defesa com Thiago Santos. Thiago Santos sai da direita, vem pro centro, traz pela meia, volta a jogada no campo de defesa com Diogo Barbosa. Diogo Barbosa intermediária, campo defensivo, troca passes com Vijaçante. Vijaçante volta a jogada na zaga central com Pedro Jeromel. Pedro Jeromel, opa, pois não, Claudinei Corsi. Dá um descanso pra você aí, porque esse jogo tá ruim demais. É o seguinte, os times, Wagner, que vêm jogar agora no Brinco de Ouro, não tem mais respeito com o Guarani, Wagner. O Guarani é o pior mandante do campeonato. Os caras vêm aí, ele não tem mais, sabe, não tem torcida pra ajudar, o torcedor já tá desanimado, o time não rende. Não tem promoção realmente pro torcedor encher o mas também não vai, com esse time aí não vai, Albert. Ah, mas mesmo assim, né? Ajuda, eu entendo que ajuda, eu sempre cobro isso aqui, entendeu? Mas do jeito que tá aí, com esses caras que estão aí, que não se pode chamar de jogador de futebol... Assim. Entendeu? Não dá. Ó, só um dado, né, a respeito disso que o Claudinei tá falando. O Vila Nova, que é o 19º, um dos piores times do campeonato, venceu só 2 partidas, as 2 em casa. O Guarani tem 3 vitórias, também 2 em casa. Quer dizer, você faz 19 jogos em casa... com todo respeito, sabe? há uma tombense no Campeonato Brasileiro. Que tá bem pra caramba, o tombense é o 5º. Uma camisa do Guarani e uma tombense. A tombense tá em 5º lugar, gente. Bruno Pivetti fazendo Ô, um Ricardo ótimo Moisés, trabalho. será que você não vê isso, Ricardo Moisés, presidente do Guarani? Será que você não vê isso? É impossível você não ver isso. E depois o povo pede calma com a Calma. imprensa, porque não pode... Quem então. sofre, eu vou falar de novo. Já estamos na terceira rodada do retorno, hein? Quem sofre é o torcedor. Não, e imprensa não tem nada. Assessoria de imprensa do Guarani não ajuda em nada, Ei. faz nada, não passa, né, não dá. Olha, o Guarani tá uma casa da mãe Joana. Eu não sei nem o que é a casa da mãe Joana, mas tá. O gramado bonito. Adianta, então, você arruma o gramado, deixa o estado bonito, palco pros outros fazerem a festa? Ah, sim, mas vem fazer a festa, Então, porque o time não se impõe. Então, porque não é Quem vem aqui bate no Guarani. Aí eu falo pra você, vamos começar primeiro, como disse, como Claudinei Corsi, começar pelo princípio. Quando o Mozart Santos chegou aqui, ele sabia o que ele ia encontrar. Como Chamusca, o facilitador, e como o Daniel Paulista estava tentando e deixou. Será que de lá pra cá parou? É o reino tão distante? Pois é. E aí, presidente? E agora vai fazer o quê, Wagner? Vai trocar de treinador? Não. Aí o técnico é o menos culpado, né? Estamos vendo isso desde a demissão do Daniel Paulista. O time vem caindo de ponta cabeça no campeonato. E graças a Deus que o nível é baixíssimo e os concorrentes aí... Que ainda tá tudo ali no... Estão no limbo, né? todo mundo patinando ali, senão o Guarani já estava na lanterna há muito tempo. Tem escanteio, Bugrão, Diogo Matheus pra bola, levantou na marca do pênalti, subiu, João Vitor de cabeça, gaveta! Gol! É do Guarani! Futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. João Vitor, camisa 28 é a dele. Na cobrança do escanteio lá pela ponta direita. Cruzamento com açúcar. João Vitor na marca penal. Subiu, tocou de cabeça, a bola morreu no canto direito de Breno. Se esticou todo e nada. Pôde fazer em cima da hora, aos 50 do segundo tempo, João Vitor. João Vitor, camisa número 28, é bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede, é gol do Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. No momento que trila o apito árbitro, termina o jogo no Brinco de Ouro. João Vitor foi pra rede, mas não foi o suficiente, não há tempo pra mais nada. 2 para o Grêmio, gols do Vijaçante aos 19 da primeira etapa e também do Biel na segunda etapa. 1 para o Guarani no último lance do jogo, João Vitor foi pra rede. E vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora
Fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. Legal, às 11h24, tá tendo confusão lá ainda em campo, Albert Cavalcante? O que acontece? O Biel, né? O Biel ali com os jogadores do Guarani, o Biel... Enjoado esse Biel, hein? Com o João Vitor, tá certo, né? Na hora de ganhar, vamos lá, vamos tirar uma. Porém, entretanto, você sabe, né? O mundo dá voltas, né? E ali o Biel foi tirar uma onda, falou alguma coisa aí pro João Vitor, que acabou de fazer o gol. Aí os jogadores do Guarani já chegaram em cima. Mas agora todos saem se abraçando, o Diego Souza abraçando o Mozart, como se nada tivesse acontecido, como se o Guarani tivesse vencido, né? Então termina, né, a partida, o primeiro tempo não, termina a partida, né, 2-1. Pelo amor de Deus. Pelo amor, eu quero mais um. Tá louco. Porque pediram mais 5 minutos de acréscimo ainda, o Mozart foi brigar com a arbitragem. Porém, entretanto, é o primeiro gol do João Vitor na Série B e a primeira assistência, né, do Diogo Matheus nessa Série B também, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem, 11 horas mais 25 minutos, o time do Grêmio vai lá agradecer, aplaudir o seu torcedor, que esteve presente em bom número no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani perde mais uma, 2-1 para o Grêmio. O Guarani faz o seu gol a 49 minutos do segundo tempo, mas acabou perdendo mais uma no Campeonato Brasileiro da Série B. Será que alguém vai falar por aí, Albert? O nosso capitão, ele, o Leandro Vilela, vai falar nos canais do futebol anterior. Complicado, né? Os adversários, eles perderam, né? Tropeçaram na rodada e agora o Guarani também não faz o seu papel, né? Como é que fica a sensação de vocês diante desse cenário? O futebol, ele nos pede, desde quando a gente é muito novo, a gente se abdica de muitas coisas. Você tem que ter um mental muito forte para, nas situações adversas, você ter forças para tentar sair dessa situação. Eu não sei quem está comentando o jogo, se é um ex-atleta ou não. O Paulo Nunes vai entender melhor do que eu estou querendo dizer, ele vai poder dar uma explicação para vocês de como é o sentimento de um atleta. Ele gira em torno de muita pressão psicológica nesses momentos difíceis. Ainda mais quando se trata de um campeão brasileiro e de um time tão grande, com uma história tão rica como o Guarani. Você tem família, você tem os filhos, você chega envergonhado dentro de casa, na situação que a gente se encontra, a gente se preserva, a gente tenta não sair de casa porque a situação é muito difícil, mas, igual eu disse, o futebol ele te dá casco para você nesses momentos difíceis, aguentar a pressão, aguentar todas as coisas adversas que o futebol traz para tentar tirar o Guarani dessa situação. E eu, com a fé que eu tenho, o que eu posso te dizer é que eu não vou desistir e vou passar força para os meus companheiros para levantar eles, sacudir a poeira para não desistir também, para que o Guarani não venha cair. Obrigado. Claudinei Corsi, tá aí o Leandro Vilela, tanto ao fundo. Que declaração, hein? Né? E outra, você viu ao fundo, quando os jogadores do Guarani estavam saindo, a torcida gritando frangueiro. Frangueiro. Agora, o Wagner Ferreira, tá claro por essa entrevista aí que o time do Guarani tá derrotado, Wagner. Psicologicamente abalado, acabado no fundo do poço. E quem é que falou? O capitão do time. O capitão do time. Disse que vai tentar levantar a moral do time. Vamos ouvir alguém do Grêmio? Vamos ouvir o Biel. É o Biel. Em dias hoje, saiu essa vitória. Qual o tamanho desse alívio para hoje, hein, Biel? É um alívio muito grande. A gente veio trabalhando muito forte para esses jogos, principalmente fora de casa. Fico feliz com a vitória, fico feliz com o gol. Agora vamos manter a sequência e em busca mais de 3 pontos e rumo à Série A. Agora vê o outro lado da moeda, né? Uma invencibilidade de 16 jogos, são 3 meses sem perder. Qual é o tamanho disso para a equipe e a confiança para o time também? 3 meses é muita coisa, muitos jogos. É como eu digo, a gente trabalhou bastante para esses jogos. Muito feliz, muito tempo sem perder. É muito importante para a gente, muita confiança ao nosso trabalho. E esperamos manter essa sequência boa e rumo à Série A, como eu digo. Legal, obrigado. Aí, como diz o Biel, rumo à Série A. 16 jogos sem perder, hein? Legal. Tá aí, então, 11h28 agora, no fim de jogo aqui dos canais de futebol interior. Tá aí o Biel falando, né? E o Biel fez a graça dele, né? Suficiente, né? Para que o Grêmio vencesse a partida. Para mim foi mais um jogo igual aquele do Cruzeiro. Até eu esperava mais ou menos isso, né? Que o Grêmio vinha e não ia
se preocupar tanto com o jogo. O que eu senti de diferença, Ney, pro jogo do Grêmio, pro jogo contra o Cruzeiro, é o nível de concentração. O Guarani entrou desconcentrado no jogo, perdendo bolas fáceis, né? A bola parece que estava queimando no pé. Ô, Lucas, 5 minutos, né? 3 finalizações. Essa desconcentração que tem o Guarani é o que falou agora o Leandro capitão, Vilela, né? Entendeu? Você vê que o time sai. Foi muito lúcido que ele falou. Foi lúcido, né? cara. Muito Tem família, lúcido. tem isso. Eu tô tentando, nós estamos tentando, mas não estamos conseguindo. Assim, né? Trazendo agora para uma discussão mais próxima da nossa realidade da vida, o time do Guarani é como aquele funcionário dentro de uma empresa que não está conseguindo mais entregar. Não tá. Não tá. Né? Aí o que acontece? Ou tem que chegar gente nova. Como é o caso agora, né? É para dar um gás nesses jogadores que estão aí, porque esses que estão aí não estão conseguindo. Não estão conseguindo. Eles não estão conseguindo. Agora, qual que é a probabilidade de você pegar, trazer um garoto de 21 anos, por mais que ele seja argentino, argelino, qualquer que for alemão, nacionalidade... Robert, nessa situação aí, é o que tem. Na atual conjuntura do Guarani, o Guarani tem condição... Eu preciso de vencedores. Mas não tem jeito, para você contratar, mas para você não vai buscar, vencedores... Você não vai buscar Neymar, você não vai buscar... Você tem que ter dinheiro. Não, peraí. Vamos fazer você tá aquele... querendo chegar onde? No Pastana? Não no Pastana. Vai chegar lá. É aquela, se você pega jogadores... chegar onde? Ele tá questionando o nível de contratação. Exatamente. Você vai Mas é o que dá pro Guarani contratar. Mas você começou o campeonato, você escolheu jogadores que foram Marcinho, jogou no Cruzeiro, mas ele foi rebaixado. O problema não tá sendo hoje, Albert. O problema tá sendo desde a montagem do elenco. Então, e a gente vem falando isso desde o Paulista. Então, e o que você tem que fazer hoje? Não tô falando trazer vencedor, não tô falando pra você trazer o Neymar, como diz o... É você trazer jogadores que tem... Você vai trazer um menino sub-21 da Argentina e veio do Boca Juniors. O fato dele ter jogado no Boca Juniors que... Mas então, aí eu falo... Agora, que deu peso pra poder trazer. O Giovanni Augusto também, já foi campeão. O problema não é... O Bruno Miranda, que tanto tá se falando, o rapaz em 23 jogos no Campeonato Boliviano, tá? No Campeonato Boliviano. Mas então... Tem quantos gols? 13. E outra, ele fez... Anteontem, ele fez também um amistoso, né? Estão fazendo amistoso. Ele meteu 3 gols. Ele meteu 3 gols. No amistoso, né? Então... Vai ser um ambiente novo para essa moçada. Então eles não vão tremer, não vai ser uma gelada, entrou numa fogueira, vamos chamar assim. Eu acho que eles vêm aí com sangue novo, pisando num terreno novo. Vem pra somar, penso eu que vem pra somar. Você acha que um Luizinho vai tremer aqui? O tal de Miranda, se vier? Mas vamos... Alvarino? Então, mas aí que tá. Você tem um jogador de 21 anos que ele não teve oportunidade no Boca Juniors, então ele já conhece o grande massa, etc. Aí você me dá um chute lá do meio campo, aí o goleiro vai com o braço curto. Só que não adianta só, é uma equipe. A equipe é formada por vários jogadores. Não adianta o Vilela ficar correndo, ele foi um dos que mais errou em campo. Não adianta vir falar aí. Então, mas aí a gente fala do treinador. Agora o cara vai e tira o Careca, que era o único que tava tentando fazer alguma coisa. Claudio. Chegou no ponto... É a fome, querer. Aí você vai... Mexeu errado. Falar em mexida... Eu sei que o Luciano fala o seguinte aqui, esse é o típico de jogo que não tem nada a ver com o nosso campeonato. Realmente, Luciano, não tem nada a ver com o campeonato, mas é um jogo em que se você consegue pelo menos um empate, já dá uma moralzinha a mais, entendeu? Não é o jogo do Guarani, é evidente, jogo com Cruzeiro, com Grêmio, com Bahia. Mas a gente tem que definir então o nosso campeonato, né? Porque... Não, o campeonato é de queda. Grande parte de queda. Do campeonato o campeonato do Guarani tem times de qualidade. Então, né? O campeonato do Guarani é fugir das últimas colocações. Mas a gente já tá... Não tem o que fazer. A gente vai pra quarta rodada. Criciúma, Náutico. Que é o nono. O Criciúma é o nono. Vila Nova. Então seria do nono pra baixo. Então, Criciúma, CRB, CSA. Novo Horizontino, Ituano, a Rival, o Brusque, o Operário, Chapecoense, CSA, o Vila Nova e o Náutico. Esses são os times. Então, mas é isso que eu digo pra você, tem que jogar esse campeonato. E o Londrina? Agora, quando pega esses caras, o Guarani não joga. Dizia que jogava contra time grande, os chamados grandes. Pegou o Cruzeiro e eu volto a insistir. Cruzeiro não quis jogar futebol contra o Guarani. Pegou o Bahia aqui e perdeu. E pegou o Grêmio hoje, perdeu, e o Grêmio completamente desinteressado na partida. E é o seguinte, em 3 jogos já do segundo turno, vamos pra quarta rodada na próxima semana,
E qual é a meta de pontos? Então, quantas partidas foi pedida lá? Quando que foi pedida? Assim? 5. Quando? Foram pedidas 5. Foi Contra o 5. Brusque? Exatamente. Né? Então teve... Do jogo contra o Brusque pra frente, foram pedidos 5 jogos. Isso, então... Então acabou. teve o Brusque. Brusque. O que é isso? Consulta aí, Wagner, sua agenda metabólica. Os 5 últimos jogos do Guarani. 5 últimos jogos do Guarani. O último jogo, bom, perdeu pro Sport, empatou com o Brusque. Desde a declaração do Sport, com a foi o jogo do reunião. Sport, Empatou né? com o Chapecoense. Empatou com o Chapecoense. 3. Perdeu do Bahia. Perdeu do Bahia 4. Ganhou do Cruzeiro. 5. Mas quando que foi feita a reunião? Acho que foi contra o Brusque, né? Foi contra o Brusque, o jogo em casa, não foi em casa? Foi contra o Brusque? Foi 0x0 o jogo? jogo? Foi o reinício do turno. Primeiro jogo. Exato, primeiro jogo do turno. Então ainda tem mais 3 jogos. Não, 2, né? 2. Foi Brusque. Brusque. Foi Bahia. Não, o Bahia ainda foi no primeiro turno. Foi no primeiro Isso. ainda. Então foi Brusque, Sport, derrota 2x1. Mais uma derrota hoje, 3 jogos, exatamente. Agora Faltam faltou mais 2. 2. Criciúma e o Náutico. Né? Tô certo? Criciúma na quarta-feira e o Criciúma, Náutico. Guarani, Náutico, depois do derby. Exatamente. Só isso. O Náutico antes Criciúma, do derby. Náutico Criciúma e e Guarani, derby. Guarani e O Náutico. Náutico é antes do derby. Náutico antes do derby, é uma partida antes. Então, vamos dizer assim que que seria a trégua, seria na partida antes do derby. Antes do derby. Então, uma partida antes do derby. A partir do derby, aí vem a cobrança. Então até lá, é isso aí. Até lá vão... Eu fico... Então, pode falar, presidente, mas... Lembrando que o Daniel Paulista foi demitido à véspera de um derby, né? Exatamente. O jogo contra o Náutico até os 49 minutos. Exatamente, até os 49 minutos, uma infelicidade do Kozlinski, para não dizer que foi falha, né? Ele foi cobrar o jogador no vestiário, passado, né, a volta dele para cá, ele foi demitido e a culpa caiu nas costas dele, só, né? Aí trouxeram o facilitador. E aonde está o CRB? Pois é, o CRB agora tá na metade da tabela. Exatamente. Empatou com a rival ontem. Exatamente. Né? E o time do CRB é ruim, tá? O time do Nossa, CRB é horroroso. O time do tá CRB. na 10ª colocação com 29 pontos. Então, mas é que eu fico pensando, se Estava na esses zona de times que rebaixamento. estão lá em cima, mais acima, são ruins, imagina o Guarani. Não, então. Pra muita gente, O Guarani é infelizmente... péssimo dos péssimos. Então, faz um... Como diria o Paulo Roberto. O Paulo Roberto Morse. Isso, Morse. Martins. Grande Paulo Morse. Paulo Martins. Paulo Roberto Martins. Exatamente. É péssimo dos péssimos. Viu, mas Péssimo dos ó, péssimos. próxima jornada, próxima partida, vamos fazer assim, ó. Pegar as duas escalações, antes de começar a partida, fazer um cara a cara. Aí vamos ver só se o Guarani tem um time tão ruim ou tão bom contra o adversário. Outros Hoje, times. porque hoje em dia Faremos não tinha nem isso. como fazer. Faremos Você isso acha, na Ney? próxima quarta-feira. Jogo de novo na sessão Coruja, né? 21h30, contra o Criciúma no Heriberto Rio. São 11h36. A gente vai para o intervalo. Só falo para você que está querendo ganhar o ingresso para o Xande de Pilares no próximo domingo. Ainda dá tempo, tá? Mande o seu WhatsApp para 98989-3526 com nome, endereço e RG. E na volta do intervalo aí a gente vai fazer o sorteio para vocês que participaram aqui pelo nosso WhatsApp, tá legal? 11h37, rápido intervalo e o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Repercutindo mais um péssimo resultado do Guarani, perdendo para o Grêmio 2-1, volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821 no telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas,
Invista essa ideia. Acesse grumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsi. 11 da noite, mais 41 minutos. Mandar um grande abraço aqui pro Marcão, lá na Itália, madrugada lá em Roma, e ele curtindo aqui a nossa transmissão, o nosso fim de jogo, repercutindo a derrota do Guarani, mais uma. O Guarani que perdeu para o Grêmio por 2-1. Muito bem. Vamos então, como eu prometi aqui, diga. Uma informação que após, né? Você não quer ir no show do Xande de Pilares, né? Não é que eu queria ir, né? Mas ninguém deixa falar, quando eu falar que mas tudo bem. Mas vamos lá, né? Um detalhe, né? Que Qual é o detalhe? O Vilela estava dando entrevista ali, os torcedores, né? Nós ouvimos, né? Chamando Frangueiro. E quando o Kozlinski estava saindo do gramado, ele fez um sinal para a torcida de ir embora, que ele estava indo embora. Fez o sinal? Fez o sinal. Então Tiltou. Então vamos aguardar, mas ele fez o sinal que estava indo embora. Como diria o outro, mordeu. Verdade, Ney. Mordeu. Boa, mordeu. Tá muito bem, deixa eu girar o meu WhatsApp aqui então, dos canais de futebol interior, 989893526. Como é que é o WhatsApp? Calma aí. Calma aí que agora eu preciso ficar sério pra... Sim. Como é que é, Lucas? Isso aí é antigo, hein? Maria. Tá muito bem, vamos rodar aqui então. Sabe onde parou aqui? Primeiro, vencedor. É um homem, Marcos Duarte, de Hortolândia. Marcos Duarte, de Hortolândia, ganhou um par de ingressos para o show do Xande de Pilares. A gente vai entrar em contato. Vamos girar aqui mais um. Valdirene Marques, Jardim Pacaembu. Acho que é Campinas, né? Não colocou aqui, mas deve ser. Valdirene Marques, Jardim Pacaembu. Não é a nossa Valdirene aqui não, né? Ela não mora no Jardim Pacaembu. Girando aqui, mais um. Parando aqui. Olívia Del Bosco, do bairro Vida Nova, Campinas. Olívia Del Bosco, bairro Vila Nova, Campinas. Já foram 3, né? É isso, Robert? Exatamente, Claudinei. Tá, vamos para quarto ganhador, então. Voltando aqui. Parando. Fabiana Cristina Savi, ou Savi. Fabiana Cristina Savi, ou Savi. Do bairro Maria Eugênia,
ganhou também um par de convites aqui para o show do Xande de Pilares no domingo no Campinas Hall. Nós vamos entrar em contato. Todo mundo esse pessoal que passou direitinho o RG aqui, né? E o nome completo. E o último, ou última ganhador ou ganhadora, é Arthur Duarte. Ué, o primeiro lá era Marcos Duarte. Será que é de Hortolândia? Deve ser parente. Deu sorte aqui. Sorte, hein, irmão? Arthur Duarte, também de Hortolândia. Portanto, os ganhadores Marcos Duarte, de Hortolândia, Valdirene Marques, do Jardim Pacaembu, Olívia Del Bosco, do Vida Nova, Fabiana Cristina Savi, ou Savi, do Maria Eugênia, e Arthur Duarte, também de Hortolândia. Todo esse pessoal ganhou um par de convites cada um para o show do Xande de Pilares, domingo, lá no Campinas Hall. Nós vamos passar para a produção do evento nome e RG, e teria que chegar lá até umas 16h30 para poder se identificar na portaria, pegar o seu ingresso e entrar para o show do Xande de Pilares, tá certo? Muito obrigado a todos que participaram no nosso WhatsApp, e vem mais novidades por aí. No derby teremos muitos prêmios. 11h44 agora em Campinas. Muito bem, alguma novidade aí da sala de imprensa do Guarani? Estamos no aguardo, né, Claudinei Corsi? Vamos ver aí qual será a velocidade hoje do técnico Mozart, né? Ele que é o primeiro, o protocolo, né? O time da casa começa, né? Então vamos esperar, estamos aí linkados no canal oficial do Guarani. Legal, fala, Wagner Ferreira. Ele vai lamentar, mas vai dizer o seguinte, olha, nós vamos sair desta, eu tenho certeza disso, ou então não tenho dúvida nenhuma disso. São as palavras que ele usa sempre. Será, Wagner? Bom, você acha que ele vai falar também dos novos contratados? Ele vai ter que vai dizer que o Guarani pode ter uma nova cara, né, com a chegada de gente nova, né? Porque do jeito que tá. Então tá bom. Série C é logo ali. 11 da noite mais 45 minutos. Vamos com certeza invadir aqui, né, a sexta-feira, o sábado, né, dia 6 de agosto. Mas vamos ter que trazer a entrevista aqui do treinador. Nesse momento tem que ouvir o treinador do Guarani de qualquer maneira, porque saber o que vai acontecer. Só lembrando que a partir de agora vocês não vão ver mais a imagem ao vivo do treinador, né? Porque a CBF já fez o favor de proibir a imagem ao vivo, então vocês vão ficar com a foto do treinador e o som, né? Porque só nos é permitido colocar o som da entrevista coletiva, né? Graças à nossa CBF. Faz uma grande diferença isso, né? Também não vai... Falar pra você, tem coisas não no Brasil... Não vai mudar o preço do dólar, Tem né? coisas no Brasil que eu não acredito que ainda viram regra, gente. Como não? Entendeu? Não, isso é o mínimo. Quanto mais distante, né? Tem algumas coisas assim. Os clubes, quanto mais deixar distante o torcedor do clube... Melhor pra eles. Melhor né? pra eles. Olha aí, eu vou dizer pra vocês uma coisa, hein? Já caiu, hein? Já caiu. Não, mas o quê? Mas eu fui o primeiro. Eu não informei em off. Já mas caiu. Aliás, Carlão, um abraço, querido. Tamo junto. É verdade, Tô Carlos. mandando abraço pra Carlos Corsato. Carlos, ó. Obrigado, viu? Deus abençoe. O quê? Chefia? Até Felipe Marques tá sorrindo, olha lá. Olha lá, mas tá todo... aqui eu vou falar pra você. A picanha tá garantida amanhã, hein? Aí sim, hein? 11h47, enquanto a gente aguarda, fique atento aí, Albert e Felipe Marques, na entrevista coletiva do nosso Mozart Santos. Vamos então com as notas do jogo. Não teremos eleição do melhor em campo, né? O Guarani perdeu o jogo 2-1 para o Grêmio. Vamos então com as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E eu começo pelo goleiro Kozlinski, Maurício Kozlinski, que segundo informou o Albert, deu tchau para a torcida do Guarani. Wagner. Olha, quem vai com Deus, né? Porque ele veio para resolver um problema. Veio para resolver um problema crônico da defesa do Guarani, da meta do Guarani. No começo até que não foi mal, né? Resolveu todos os problemas. Aí começou a entrar na mesmice de ruindade do time do Guarani e acabou entrando no rolo aí dos jogadores perfeitamente dispensáveis. Então, eu acho até que o Arthur deve merecer uma chance. Tá chegando aí o Loureiro, né? Ex-jogador do Botafogo. Vamos ver quem é que vai ter a preferência aí do preparador de goleiros ou do próprio treinador Mozart.
para ver quem é que vai ocupar o lugar do Kozlinski, se é realmente disse adeus a partir do jogo de hoje. Falhou no primeiro gol do Grêmio, no segundo nem tanto, ele saiu meio no desespero, a falha ali de marcação foi do Diogo, então vamos livrar o Kozlinski do segundo gol, mas no primeiro ele falhou, por essas e outras, nota 4. Nota 4 para o Kozlinski. Diogo Matheus, lateral amarelado mais uma vez do Guarani. Wagner? Ficou na dúvida, né, do torcedor, quem seria o ideal ali, o Diogo Matheus ou o Lucas Ramon para começar o jogo. Entendendo que o Diogo é mais jogador, realmente eu acho que tá certa a escalação. Tentou de todas as formas, agora ali jogando ali pela direita, mas não há um entrosamento ali entre lateral e ponta, no caso, o Iago, ou então às vezes o Bruno José. Então os caras não se entendem. O Diogo ainda ficou devendo na marcação do segundo gol, ele ficou olhando para a bola e esqueceu que tinha que marcar o jogador do Grêmio. Então vai ficar com uma nota 5, na média, o nosso Diogo Matheus. Legal, aqui no nosso Facebook, né, o Mário Iugueta, ele diz aqui, vergonhoso, pior elenco da história do nosso Guarani. Esses não nos representam, nunca. Bugre, HSG. Tá aqui a manifestação, né? Os torcedores do Guarani estão doidinhos, né? Estão loucos da vida, né? Pra não dizer P da vida, né? Falar em Mário, né? Mário Celso acabou de entrar em grande contato. Marinho Celso, tá até aqui na gente. Desculpa, viu, Mário? Um grande abraço pra você, Mário Celso, menininho. Tá lá em São Francisco do Sul, naquela bela cidade. E curtindo a nossa transmissão. Lamentando, né, também esse estádio do Guarani. Ele que foi dirigente do Guarani, né? Trabalhou lá dentro. Mas tá feliz com o Palmeiras, né, Wagner? Isso sim. Isso ainda bem. É bom, é que nem o André Luiz, tem que ter uns 10 times, né? Pra poder escapar pra um lado ou pro outro. E o camisa 28, João Vitor, em Wagner Ferreira? O João Vitor teve a seu favor, né? O gol diminuiu o prejuízo do Guarani, né? Tava 2-0, fez no finalzinho de cabeça uma bola alçada de escanteio, ele meteu no canto. E não comprometeu não. Eu gostei até do João Vitor, nota 6 para ele. Nota 6, se salvou, hein? E o Derlan e Wagner Ferreira? Ponto a menos, né? Porque no lance do gol do Grêmio, ele era um daqueles jogadores que vinham afastando, ao invés de ir de encontro ao jogador para evitar que ele fizesse o chute. Então foram afastando, teve espaço, o jogador do Grêmio chutou, o goleiro também ajudou e o gol. Então o Derlan estava nesse lance aí, nota 5. Nota 5 para o Derlan. E o cara de assustado, Jamerson? Olha, eu até gosto do Jamerson, sim. Ele primeiro tem atitudes, pega a bola, sai da marcação, mas a hora que ele fica com a bola nos pés, com aquele ambiente, para quem que eu vou soltar essa bola aqui? Para a esquerda, para a direita, para o meio, o Guarani não tem meio de campo que segure a bola, então fica difícil pro lateral. Mas entre ele e o Diogo, eu gostei mais dele. Nota 6 pro Jamerson. Nota 6 para o Jamerson. Até que tem gente que tá se salvando aí, eu achei que a coisa ia ser pior. Lá na frente, pode esperar que lá na frente tem. Leandro Vilela, o capitão do Bugre, o Wagner Ferreira, que deu uma entrevista contundente ao final da partida. Disse que na qualidade de capitão vai procurar levantar o moral do time. Vai rezar muito, né? Entendendo que o time realmente está de cabeça baixa, bem cabisbaixo e não consegue se impor diante de ninguém. Nota 5, né, pro Vilela, ele só teve um chute a gol e alguns desarmes, meio perdidão no meio campo, porque agora ele não teve meio campo. Mas vai ficar na média, nota 5 para ele. Tá bom, e o Luciano tá com a gente ainda, ele diz aqui, uma boa novidade seria a demissão do Moser. Será? Não ia resolver, né, Claudinei? Luciano, mais um treinador, Luciano? Vai trazer quem numa altura dessa? Só se trouxer o professor, né, que não vai ser mais candidato lá no... Onde que ele ia ser candidato? Na Roraima, na Rondônia, onde que é? Ele ia ser candidato a senador, ao Senado, né? Não sei por quê. Onde que foi, Alves Cavalcante? Ô, Ney, aí agora você me quebrou. Mas você falou onde foi. Agora eu acabei Então você, passando, por favor, busque essa informação. Claro. O Luciano até tem certa razão, porque o Moza já acumula 3 derrotas, né? 3 derrotas, mas se for 3 empates e apenas uma vitória. 7 jogos, né? Bom, uma vitória, a 3 vantagem empates, 3 aí, derrotas. para eu concordar com o Luciano aqui, a vantagem é se vir outro treinador e vier esses jogadores novos, né? Porque daí é alguma coisa de novo com um treinador novo. Porque se vier um treinador com esses mesmos pereba que estão aí não adianta. Ney, Tocantins. Tocantins? Tocantins. Ô, Robert, você não tá chorando não, né?
Não tô chorando não. Isso aqui tá chegando perto do... Nós estamos na sexta, estamos chegando no sábado. Tá quase. Tá quase no sábado, então o corpo já vai entendendo que é sábado. E de onde que era a mesma eleição? Tocantins. No Tocantins, lá em Palmas, Bela Palmas. Tocantins. Mário Guetta diz aqui agora no Facebook, no Vergonhoso. O Jorge Fernando respondeu aqui no Tocantins. Tá ligado, Jorge, aqui. Um abraço, Jorge. Obrigado, Jorge. Muito bem. Madison, grande Madison, Wagner Ferreira. Não devia nem ter entrado, não devia nem ter sido escalado. Ele ficou perdido sem saber o que fazer, qual era a função dele no campo. Primeiro tempo andou jogando ali pela direita, se confundindo com o Iago, ou então com o Bruno José. Muito mal, o Madison é um jogador muito limitado. Outro dia aí fez um golzinho aí, acharam que tinha chance, camisa no Guarani. Não tem a mínima condição, nota 3. E entrou no lugar dele o Rodrigo Andrade, cabeçada. Olha, a alteração correta. Eu esperava muito mais do Rodrigo Andrade, mas entrou meio acelerado, criou confusão, ficou no lucro até. Voltando a ser o que ele era. Deu uma cabeçada ali no jogador. Lá na Bahia. Grêmio, era para ter sido expulso. O árbitro foi no VAR e voltou convicto que foi choque normal. Não foi, né? A gente tá vendo aqui com toda isenção. Não, foi normal assim, Wagner. Ele veio com a cara dele, com a cabeça e deu na cara do outro cara. O outro ele tocou a cabeça, o outro entrou com a testa. Cortando vocês, mas o que nós estávamos conversando antes aconteceu. Por mais que o VAR tenha chamado ele garantiu o que ele achou. Ele achou. Ele achou. Foi, falou e fez. Aí sim. Muito bom. Parabéns. Então, por essas horas, nós estamos com o Rodrigo Andrade, mas pouco rendeu, né? Procurou alguma coisa, mas ainda me parece que tá fora. Começou. Vamos lá, Wagner. Daqui a pouco a gente 4 continua. pro Rodrigo Andrade. Tá. Do Guarani. Gostaria que você falasse nesses 7 jogos, para você fazer um balanço, porque o torcedor já está ficando desesperado, né? Porque as rodadas vão passando e o Guarani não consegue deixar a zona do rebaixamento. E com a chegada dessas contratações, se você acha que dá para recuperar o que está faltando para o time começar a vencer. Mas essa situação é incômoda e pode ter certeza que nós somos os mais incomodados, né? Eu, em particular, porque sou treinador, então é uma situação bem incômoda e com certeza nós vamos reverter, não tenho dúvida disso. Depois que você perde um jogo, principalmente para o torcedor, tudo que eu falar aqui vai soar uma desculpa, um álibi, uma muleta, e eu sou sempre muito sincero nas minhas entrevistas, vocês me conhecem bem, e direto assim. O nosso, assim, e analisando esses 7 jogos que eu fiz, os resultados, eles estão aquém, pode ter certeza disso, e eu concordo. Mas os resultados, eles sempre aconteceram em detalhes, assim. O Grêmio chegou uma vez no nosso gol no segundo tempo. É uma coisa assim que chega a ser... nós tivemos 6 finalizações no segundo tempo, eles só tiveram uma e aqueles eles fizeram o gol. Então, infelizmente, é o momento que nós vivemos. É o momento que nós vivemos e nós temos a obrigação de reagir. Eu, como treinador, e assim, sinceramente, a responsabilidade da derrota é totalmente minha, porque os jogadores fizeram o que nós treinamos, se entregaram, correram, competiram, e a responsabilidade é minha. Porque eles fizeram tudo aquilo que era possível fazer. Se nós vamos melhorar com as contratações, eu acredito que sim. O Gênesis está chegando, o Ivan do Boca está chegando, o Richa, que estava no México, está chegando. Então, o Diego chegou, o Mike está chegando amanhã. Então, vai me dar um leque maior de opções, de repente até para, quem sabe, mudar o sistema. É óbvio que nós temos 5 dias para enfrentar o Criciúma. Dentro desses 5 dias, teoricamente, eu só tenho 1 dia de treinamento, porque... Deixa eu explicar melhor, né? 1 dia de treinamento para quem jogou, porque 2 dias eu preciso recuperar os jogadores, e o treino de segunda-feira são 48 horas antes do jogo, então também eu não posso passar do ponto. Mas que nós vamos continuar evoluindo, e na minha opinião, eu tenho a obrigação de analisar o jogo em si também, porque analisar o resultado eu deixo mais para o torcedor analisar o resultado, e ele tem todo o direito de analisar só o resultado. E vocês, eu acredito que analisam de maneira um pouco mais profunda. Nós tivemos, em termos de desempenho, detalhe que nós enfrentamos o 2º colocado na competição, nós enfrentamos aqui o Bahia, que também está no G4, o Sport, que está brigando ali em 5º. Então o nosso campeonato realmente ele começa a partir de quarta-feira. É óbvio que nós queríamos pontuar, mas os jogos de 6 pontos começa quarta-feira. Então aí é realmente
nos mobilizar. Eu entendo a insatisfação do torcedor, né? Mas falar que faltou vontade, aí eu discordo completamente. Saiu o Diego Souza e entrou o Elkson, pô. Então, pô, desculpa até o linguajar, mas, pô, assim, nós temos que... não é assim, a gente tem que... O próprio torcedor tem que ter esse entendimento, né? O próprio torcedor tem que ter esse entendimento. Então, o Thiago até outro dia era campeão brasileiro com o Palmeiras, pô. Então, assim, o nosso campeonato é quarta-feira. Foi o Brusque que aí nós deixamos de ganhar 2 pontos, mas não foi pelo desempenho, não foi pela entrega, é que realmente os episódios eles foram desfavoráveis, mas essa maré eu tenho certeza que vai mudar. E como que muda? Trabalhando, absorvendo as críticas que elas fazem parte, nós sabemos, né? Seja da parte de vocês, que eu acho bem natural, seja da parte do torcedor. Não tem mais nenhum menino aqui, então... E tem crítica que ela é válida e ela tem que ser feita, e nós temos que assimilar e crescer com elas. Então é isso, meu. Olho no olho, olhar para frente, continuar trabalhando de cabeça erguida. Nós somos os caras que... E quem está no dia a dia e sabe que a gente rala aqui de manhã até a noite. E é só dessa forma que eu acredito que nós podemos reverter. Não é eu vindo aqui e criando um discurso maravilhoso, não. É treinar no dia a dia. Amanhã de manhã eu já estou aqui. E aí assistir o jogo para tirar coisas que nós fizemos positivas, corrigir o que tem de negativo, começar a estudar o Criciúma. E é só dessa forma que eu acredito que nós vamos conseguir reverter. Eu particularmente não conheço outra. Professor, boa noite. Léo Toninrato, Boa CBN noite. Campinas. Queria que você comentou com relação aos reforços, né? Sim. Qual foi o critério, né, para a escolha desses jogadores e pensando na vinda deles? É um esquema que pode mudar? É um posicionamento? Como que você espera aproveitar esses jogadores que estão chegando? O Ivan, acho que é uma pergunta pertinente. Assim, o Ivan seja um jogador bem promissor, assim, né? Que é rápido, é agressivo, é muito bem formado pelo Boca, né? Me dá a possibilidade de jogar com uma linha de 3, né? Então ele me dá essa possibilidade. Joga numa linha de 4, mas também joga numa linha de 3. O Richard é um camisa 8 que eu fiz com o Madison hoje e, na minha opinião, por várias vezes funcionou. Eu vejo o camisa 8 com um camisa 8 diferente do camisa 10, o cara que chegue na área, que combine ali com o lateral e com o ponta, que tenha saúde para também ser um volante na hora de marcar, e ele cumpriu bem o papel dele enquanto ele esteve no campo. O Richard é esse jogador também, para ser esse camisa 8. Eu acredito que o Giovanni Augusto tem possibilidade de voltar para o próximo jogo. E, coincidentemente, depois que o Giovanni saiu, nós não conseguimos vencer mais. E assim, eu acredito que vocês concordem comigo. Ele é um jogador realmente importante. Ele é diferente, né? Então, ele é diferente. Né? Ele tira coisas da cartola. O gol do Lud contra o Cruzeiro, ele acerta um cruzamento que talvez na Série B poucos jogadores consigam fazer. Né? Então, é isso. Eu tenho certeza que o próprio Mike vai competir com o Jamerson, o Diego que vai disputar a posição com o Maurício. É isso, o Gênesis que dispensa também a apresentação, vocês conhecem bem, é um centroavante importante, né? Que fez nos últimos anos aí campeonatos importantes, principalmente no Paraná e no Novo Horizontino. Não vinha jogando tanto no Cuiabá, mas ano passado ele foi bem útil a permanência do Cuiabá na Série A. E com certeza vai nos ajudar, eu não tenho dúvida disso. Então o critério mais ou menos foi esse. Ô Mozart, boa noite. Boa noite. Você falou da questão do Loureiro, ele vai disputar aí, né, com o Kozlinski, tá chegando, mas o Kozlinski, ele foi o principal alvo da torcida, né, na saída ali. E ele fez um gesto de que vai sair. Você viu isso? Não vi. Alguém falou para você no vestiário de que maneira conduzir isso agora? Então, eu não vi o gesto, não fiquei sabendo dentro do vestiário também o que aconteceu. Eu acredito que seja o calor do jogo, né? E cada jogador reage de um jeito. Eu também fui xingado o jogo todo. Na verdade, a gente é xingado desde o momento que a gente pisa no campo. E o que eu posso fazer? Eu entendo a insatisfação do torcedor. E nós só vamos reverter. E o torcedor é passional, né? Então, o mesmo que te xinga é o mesmo que vai te elogiar daqui 2 rodadas. Porque nós vamos vencer contra o Criciúma e nós vamos vencer contra o Náutico. Nós vamos fazer 6 pontos. De 19, nós vamos passar para 25. Então, esses caras que estão nos xingando, são eles que vão nos aplaudir. E assim, o Maurício tem 30 anos, já tem uma carreira importante, então ele é grande e vacinado, já passou por N situações, né? Então, acredito que ele está acostumado com esse tipo de pressão. E nós sabemos
que toda equipe que tem camisa, a pressão ela acaba sendo maior do que outras equipes. É natural isso. Eu espero que não, né? Eu conto com o jogador, eu não vi o que aconteceu, deixar ele esfriar a cabeça, amanhã eu converso, né? Então é conduzido dessa forma, né? Mas eu conto com o jogador. Moza, boa noite. Boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre a estreia do Yuri. O que você ganha com esse atleta na competição, durante a competição? Eu achei que a estreia foi positiva, pena que nós acabamos tomando o gol ali, né? Depois que ele entra, né? Mas ele é um jogador que tem um poder de finalização importante, tem uma presença de área por causa da questão física, né? O Nicolas eu não queria ter tirado do jogo para eles jogarem juntos, mas o Nicolas está com vem sentindo um desconforto no pubis e aí pediu para sair e ele estava muito bem no jogo, não queria ter tirado e acabei por esse desconforto tirado ele. Então aí cabe a mim encontrar a melhor solução para esses caras jogarem juntos, né? Tem a volta do Isaac, tem o Giovanni Augusto que pode jogar, tem o Gênesis que provavelmente pode estrear, então aí cabe a mim fazer com que esses caras aí possam jogar juntos sem não criar nenhum desequilíbrio também para a equipe, né? Então ter calma aí para avaliar bem esses próximos dias, mas nosso objetivo é realmente guerrear lá em Criciúma, então mais do que jogar bem, nós precisamos vencer, então vamos criar alternativas para um time bem aguerrido e vamos guerrear lá em Criciúma para vencer o jogo. Boa noite, Moser. Boa noite. Victor Freitas, Bubricast. Quando você foi apresentado, você nos disse que você tinha trazido uma lista de reforços que você ia sugerir, que já te acompanhava, inclusive, de outros clubes. Eu queria saber se esses atletas que já foram apresentados e o que estão com negociações avançadas, algum deles faz parte dessa lista que você gostaria de ter? E se sim, se você puder citar quais deles? O Mike é um deles, né? Por mais que ele estava no Retrô, mas é um jogador formado no Bahia, que tem muita saúde e tal. E, na minha opinião, é uma grande oportunidade para nós e principalmente para o jogador. O Gênesis, a gente vem monitorando, mas é difícil competir. E os meus últimos anos, tirando a Chape, mas foram na Série B. E aí era difícil competir com o Cuiabá na Série A, mas é um jogador que eu monitoro desde 2019, né? Quando ele fez a Série B pelo Paraná Clube, eu estava no Curitiba na época. Então, o Ivan é um jogador bem promissor, assim, eu particularmente não conhecia, mas já há um mês aí que nós recebemos o material dele e começamos aí a monitorá-lo. E para mim é um jogador bem importante aí para nós, que é um zagueiro bem agressivo, né, rápido. O argentino é um cara de porrada e a gente tá precisando um pouco disso também. O português bem claro, porque nós precisamos vencer jogos. E nós vamos guerrear, nós temos que... Não que faltou hoje, pelo contrário. Na minha opinião, nós fizemos, mas nós precisamos fazer mais. E aí, esses gringos aí, os caras têm sangue no olho também, né? Então, o cara vai vir aí, com certeza, ele vai... E a partir do momento que nós colocarmos que esses jogadores estão chegando, eles aumentam o nível de competição interna. E eu acredito muito nisso. Que nós precisamos realmente elevar o nível de competição interna, né? E esses caras estão chegando também para isso, para qualificar o elenco, para elevar o nível de competição interna e nos ajudar a sair dessa situação. Tenho certeza que nós vamos sair. Boa noite, Moza. Boa noite. Vinícius Abarca, TV Rádio Bandeirantes. O Guarani, nessa edição da Série B, vem sofrendo muitos gols de fora da área, né? Foi assim contra o Operário, contra o Ituano, também contra o Brusque no domingo passado e hoje também o primeiro gol ali do Grêmio fora da área. Queria saber o que você pretende fazer para corrigir isso, se é uma falha ali no meio-campo ou da zaga que não chega no atacante ali do adversário, para melhorar daqui para frente. Hoje o primeiro gol sai de uma segunda bola, né? Uma primeira e segunda bola que o Grêmio rouba e aí desenha o chute de média distância. E ali realmente um erro coletivo, né? Porque você acaba perdendo primeira e segunda bola, então já é um erro coletivo. E aí nós não estávamos povoando o meio, acabamos abrindo o meio e desenhou o chute, né? Eu treino a defesa para quando está conduzindo em cima da defesa, ela baixar um pouco para quebrar num último momento, para não tomar esse passe nas costas. É melhor oferecer, porque você vai por probabilidade, né? Você oferece o chute de média distância do que toma essa bola nas costas. Infelizmente, ele acertou um chute importante. É o episódio, né? O episódio. Enfim, mas é possível corrigir e se corrige com treinamento, mas é isso, vamos treinar, vamos corrigir, mas assim, eu tento manter sempre o equilíbrio na análise do jogo, porque quando você ganha não está tudo errado, tanto é que no jogo que nós ganhamos contra o Cruzeiro,
e aí parecia que tinha acontecido, né, o jogo perfeito. Pelo contrário, o Cruzeiro teve 2 chances importantes no primeiro tempo que o Maurício fez 2 defesas importantes, né? Não sei se vocês lembram, para mim tá bem fresco na minha memória, né? É que nós ganhamos o jogo, e daí a vitória, ela paga muitos erros, né? Eu, particularmente, como eu assisto todos os jogos, para fazer o feedback, seja para mim, principalmente para os jogadores, ali teve vários erros importantes, só que não aconteceram o gol e nós vencemos o jogo. Então, eles acabam passando desapercebidos. Infelizmente, nesse momento, né, teve muitas coisas positivas que eu tenho que analisar de maneira, né, bem fria, e daí teve outras negativas. Tanto é que o segundo gol, na minha opinião, também é um erro coletivo, que é um balão do Jeromel, né, que a gente acaba perdendo primeira e segunda bola, e aí acontece a jogada do Guilherme, né, que ele serviu o atacante para o Biel para fazer o gol, né, e ali nós podemos corrigir, vamos corrigir, mas eu não posso apagar tudo que foi feito de bom assim, né? Principalmente, eu achei que nós tivemos um controle grande do jogo contra um adversário importante, né? Tivemos 6 finalizações contra 1, infelizmente, quando você toma 2-0, e é normal que é aquele banho de água fria, principalmente nesse momento da competição, que, né, quando você toma o segundo gol, parece que o mundo vem abaixo, e aí nós precisamos reagir. Mas hoje a reação já foi melhor do que no jogo contra o Sport, realmente contra o Sport. E aí nós nos cobramos internamente de maneira mais dura, porque você não pode desistir do jogo, e hoje nós não desistimos do jogo, na minha opinião. Tanto é que você faz o gol ali. E aí o critério de acréscimo eu particularmente não entendi, porque vários jogos que a gente tem acompanhado, às vezes acontece 7, às vezes 8, até 8 minutos de acréscimo. Nós ficamos paralisados naquela confusão por 4 minutos, teve 10 substituições, e o Sábio só deu 5 minutos. E não é álibi, tá? Não é muleta, não, que nós perdemos e a responsabilidade é minha. Mas, assim, num jogo que tem 10 trocas, então você já parte do princípio que pelo menos 5 minutos de acréscimo, que é o padrão, né? E daí um jogo que é paralisado 4 minutos com 10 trocas, 5 minutos, eu acho que ele poderia ter dado alguns minutos a mais. Tanto é que nós empatamos ali com 40. Fizemos o 2-1 com 48, 49 minutos. Se você dá 2, 3 minutos a mais, a gente não sabe o que pode acontecer. O futebol, ele é meio segundo para acontecer um episódio a teu favor. Enfim, mas nós tivemos uma reação muito melhor do que foi contra o Sport. Enfrentamos uma grande equipe, dispensa comentários do tamanho do Grêmio. Vai subir, provavelmente vai subir, né? Meio que o acesso já está definido, né? Então nós não sabemos a ordem desse acesso, né? Então nós enfrentamos de novo um time que está no G4 e, na minha opinião, jogamos de igual para igual. Os episódios, infelizmente, foram desfavoráveis. Mas eu tenho certeza que, se nós continuarmos tendo esse desempenho, os episódios vão vir para o nosso lado, não tenho dúvida. Mozart aqui, Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Eu senti bastante variações ofensivas da equipe, né? O time começou com o Iago, o Nicolas e o Bruno José e acabou terminando com o Yuri e também com o Júlio César, o Venuto e também com o Nicolas Careca, né? Queria que você falasse dessas variações ofensivas para tentar, acho que, buscar mais a ofensividade, né? Buscar a chance de gol. Nós jogamos praticamente 90% do jogo no 4-3-3, né? Com 5 jogadores lá na última linha para tentar fazer as combinações e normalmente nesse sistema aí os pontas são os jogadores que são mais sacrificados, né? Porque eles têm que ser agudos a todo momento e têm que recompor para defender, e aí as trocas acabam sendo inevitáveis, né? O único que eu não iria trocar era o Nicolas, mas ele acabou pedindo para sair, porque realmente ele está sentindo desconforto já há algum tempo, e aí infelizmente eu tive que tirar. Na minha opinião, ele estava muito bem no jogo, eu até queria colocar ele mais próximo do Yuri lá para ter uma presença mais diária, né? Para aproveitar principalmente os cruzamentos lá do lado direito com o Venuto e com o Diogo, mas infelizmente ele pediu para sair, e aí eu não consegui nem tê-lo junto com o Yuri lá para nós, porque jogar com 2 centroavantes não é uma coisa tão simples, porque as movimentações elas são um pouco mais complexas, né? Mas eu gostei, assim, seja do desempenho de quem iniciou e também de quem entrou, eles deram a própria contribuição. Infelizmente, tudo que nós estamos fazendo ainda não está sendo suficiente, então nós temos que tentar produzir mais, defender melhor, em alguns momentos mudar até a estratégia, baixar um pouco para contra-atacar, enfim. Mas nós tentamos fazer tudo isso, infelizmente não foi suficiente. Muito bem, tá então a entrevista coletiva do técnico Mozart Santos, né? Eu confesso que fiquei bastante tranquilo agora.
Mesmo porque o treinador disse que o campeonato começa só na quarta-feira. E vai né? ganhar do Criciúma. E do Náutico. Que deu uma canseira no brinco de ouro do Guarani. Vai ganhar. Foi 1-0 pro Mas Guarani, ele vai mas só ganhar, Deus sabe como. Lucas. Vai ganhar, tá certo. Você quer teimar com o treinador? Não vou teimar, mas você acha que isso não vai chegar no Cláudio Tencati lá no Criciúma? Sei, ele vai ganhar. E o Mike tá chegando. Eu o fiquei, Mike tá chegando, então. Eu fiquei tranquilo, agora realmente valeu a pena a gente esperar a entrevista coletiva, porque, segundo o treinador do Guarani, o campeonato começa na quarta-feira, né? Nas minhas contas, acho que é a 23ª rodada, eu não sei se eu pus errado na pauta. Isso, vamos para a 23ª, Claudinei É Corsi. 23ª? Exatamente, Claudinei Corsi. É a 23ª? Isso, a próxima então eu jogo fiz certo, a pauta de hoje é a 22ª, né? Exatamente, Claudinei Corsi. Ah, tá. Bom. O campeonato começa. Com os 22. Com 22 para trás. Eu tava entendendo que a primeira rodada é quarta agora, né? É pré-temporada o nome disso aí. Então, entendi. Fez 4 rodadas de intertemporada, né? E Exata- agora sim é, começa o exatamente. campeonato. Só que o nosso campeonato ele vai durar até, deixa eu ver. É interessante, duas, é outro pula campeonato. ponte, vai durar até a Exatamente. Tombense, porque depois pega o Vasco, aí já não é nosso campeonato. Aí já não é mais. Não, aí pega o Sampaio Correia, não é nosso campeonato. Não, Sampaio não. Sampaio tá em oitavo. O nosso campeonato é até... Até o jogo contra o Náutico, porque aí depois vem a ponte, é nosso campeonato? Eu acho que é ainda. Ainda é. Mas não sei se vai continuar sendo. Isso. Aí depois pega o Tombense. Aí depois desse jogo com o Tombense, o nosso campeonato vai ter 1, 2, 3, 4 rodadas. Só? Aí depois pega o Vasco, em São tá. Januário, tá? E pega Sampaio Correia. É fácil. Dá licença aqui, viu, presidente? Aí depois aqui pega o Vila Nova e volta a jogar nosso campeonato. Você tá colando do presidente? É, eu tô meu colando aqui do presidente é presidente, porque o organizado presidente demais, tá né? com a ficha aberta aqui, não tem como, né? Aí pega o Operário, que é nosso campeonato. Novo Horizontino é nosso campeonato. CSA, Londrina. Londrina é nosso campeonato? É nosso campeonato. É o nosso Apesar do campeonato. Londrina tá em sexto. Mas é o nosso Londrina- campeonato. É em sexto? Não. Em sexto? Não é. o nosso Ô, campeonato. Wagner, não é em sexto, não é. Mas qual a posição que é a nossa? Do 10º para baixo? Tá em sétimo. Não é, não tá é em nosso sétimo. campeonato. Londrina Tem que tá em ser. sétimo. Não, Quantos tem que ser. pontos? Londrina tem 30 pontos. Guarani? Guarani tem 19. Tá perto. 11 pontos de diferença. Tá perto. O Luiz Aparecido Rodrigues. O Rodrigues diz aqui, não devia ter mandado embora o Daniel Paulista, mas a torcida não quis, né? Pois Luciano Automóveis fica com a gente até o fim aqui, né? Ele também agora tá mais tranquilo, porque... Ô, Luciano, o campeonato começa quarta-feira, viu? Fica tranquilo e ele vai ganhar os 2 jogos. Vai dar uma repercussão essa fala do Moza, né? Ele disse aqui que o Kozlinski é um dos grandes culpados do Guarani perder tantos jogos. Hoje falhou no primeiro gol dos caras, já vem falhando bastante nos últimos jogos. Mas é como eu disse, fica tranquilo que o campeonato começa quarta-feira e ele vai ganhar os 2 jogos do Náutico e do Criciúma. Criciúma e Então, Náutico. eu acredito. Criciúma e Náutico. Muito bem. Tá bom. Já o Wagner fala dessa entrevista aí, né? Que ele disse que tem as 2 vitórias, então, garantidas e que o campeonato começa quarta-feira. Muito bem. Ô, Wagner, vamos seguir aqui com as notas. Você tinha parado no Rodrigo Andrade com 4 e o Eduardo Persson. É outro que ficou perdidinho dentro do campo, porque o Moza sempre costuma dizer que tal jogador é 8/10. Então, entre 8 e /10 não foi nenhuma coisa nem outra o Persson. Para não dizer que não foi todo mal, teve um chute ao gol no segundo tempo, né? Quase que ele consegue o gol do Guarani. Eu acho que ficamos por aí só no Persson, hein? Perdidinho no campo, nota 4. Nota 4. E o Silas, Wagner, que entrou no lugar dele a 32 do segundo tempo? Eu nem sei se o Lucas mencionou o nome de Silas, viu? Na transmissão. Uma cobrança de escanteio, eu acho. Só. Então, pior do que o Persson, nota 3. 3. E ele, hein, Wagner Ferreira? O Bruno José. Bruno José. É uma insistência inócua com o Bruno José. É uma insistência? Inócua. Quer dizer, não adianta nada. Já foi. Ele joga pela direita, joga pela esquerda, inverte com o Iago, não resolve absolutamente nada. Então, olha, nota 2 pro Bruno José. E entrou no lugar dele o Lucas Venuto a 20 do segundo tempo, Wagner. Aí sim, hein? Aí melhorou. Ficou do mesmo jeito, nota 2. Iago, o rapazinho com alegria nas pernas. Mesma coisa. Meu amigo. Mesma coisa. Meu Deus. São jogadores que não devem mais ser escalados no time do Guarani. Nem o Bruno José. Não pode pôr nem no banco, né? Porque se põe, coloca no time. Uma hora vai precisar dele e vai jogar. Nota 2 pro Iago também.
E entrou no lugar dele o Yuri, fez a sua estreia, 12 minutos do segundo tempo, Wagner. Olha, um jogador que vem de uma Série A3, vem para uma Série B do Campeonato Brasileiro, num jogo dessa circunstância, no Guarani está lá embaixo, precisando desesperadamente de pontos, enfrentando um Grêmio, né, multicampeão, e já postulante a uma das vagas, deve subir tranquilamente, e naturalmente o garoto vai sentir. Agora, não se escondeu do jogo não, foi para algumas bolas divididas, tentou cabeceio, e por estímulo vai ficar com uma nota 4. Muito melhor que Iago, muito melhor que Bruno José. Legal, Wagner Ferreira. E o Nicolas Careca, o camisa 11 do Guarani? Olha, veio a justificativa aí de que tá com desconforto muscular. Pô, o time nessa situação, o cara vai reclamar de desconforto, pô, dá um grauzinho a mais lá, vamos até o final do jogo. Tava bem no jogo. Poderia até ser mais útil junto com o Yuri, muito embora o Mozart falou que 2 centroavantes juntos nem sempre dá resultado. Mas agora ele precisava, alguém que fizesse gols. O Nicolas foi bem no jogo, tanto no primeiro como no segundo tempo. Ele só foi substituído porque, segundo o treinador, pediu para sair. Mas nota 7 para o Nicolas. Muito bem. E entrou no lugar dele o Júlio César, a 32 do segundo tempo. Wagner? Entrou com um decréscimo de produção, né? O Júlio César é aquele jogador que pega a bola na lateral e volta para trás. Quer dizer, volta para trás é redundância, mas ele recua, em vez de procurar ir pro gol. Nota 4 para o Júlio César. Certinho. Nota do Mozart hoje, Wagner, e pelo que você já ouviu na entrevista também... Ele quando se refere ao nosso campeonato começa no próximo jogo, significa que é o campeonato do Guarani. Campeonato com times do mesmo nível do Guarani, na mesma situação. E ele enalteceu, dizendo que está definindo os 4 que vão subir. Já deixou claro aí, na opinião dele, o Cruzeiro, o Grêmio, o Bahia e o Vasco. Isso. Então, ele falou, esse é o campeonato que não é nosso. Perder para esses times aí não vai fazer diferença. Nós vamos brigar com esses times que a partir de Criciúma, então nós temos que Náutico, perder para quem que falta perder ainda? Pro Vasco? Pro Vasco, Pro Só Vasco pro pode Vasco, perder, né? que não vai alterar muito. Quer dizer, Legal. é em termos, né? Porque tem que somar ponto com todo mundo. Pois é. Mas é o tal negócio. Conseguiu empate com aquele mando de campo, né? Que foi uma venda, né? Que foi, nossa, foi um belo negócio, não sei o quê. Hoje estamos vendo aí que aqueles 3 pontinhos aqui poderiam fazer uma falta. Jogar lá em Manaus. Vários Nota 3 do pontinhos Mozart, vão fazer Wagner. falta, né? Nota 4 pro Mozart. Legal. Quer dar nota do jogo, Wagner? Um jogo morno, né? Não teve grandes chances. No comecinho do jogo parece que o Grêmio... aquilo que eu disse, né? A turma vem aqui... Parece que o Grêmio parecia que o Grêmio ia atropelar o Guarani, né? 4, 5 chances de mas gol. Fez desinteressou o gol também. e mais nada. Fez o gol, foi jogar lá atrás. Por uma bola. Desinteressou. Agora o Guarani tentou no segundo tempo, criou algumas chances de gol, né? Com algumas chances, né? Porque foi no abafa, mas aí que vem a falta de categoria, né? de técnica. Falta. Tentou, não conseguiu. O Grêmio, numa escapada, aproveitou a chance e fez 2-0. Depois o Guarani acabou diminuindo. A nota do jogo, nota 5, Claudinei Corsi. Nota 5, árbitro da partida para fechar, Wagner Salvio Pereira Sampaio. Foi generoso com o Guarani naquele lance de uma possível agressão do Rodrigo Andrade. Foi pro vídeo, fez um sinal de uma televisãozinha desse tamanho. Acho que... Nem o árbitro estava com vontade de fazer o... Vamos lá, estão me chamando, vamos lá. Foi lá, examinou e prevaleceu aquilo que ele viu. Acho que ele pensou assim, vocês querem que eu vá mesmo? Vê lá. Eu vou, mas... Já que vocês querem que eu vou, só de sacanagem eu vou, mas não vou expulsar ninguém. E ele fez um sinal de choque, né? Mas nós vimos nitidamente que o Rodrigo Andrade entrou com a cabeça e o jogador do Grêmio entrou com a Wagner, testa. para fechar com você, eu nem vou te perguntar do jogo de quarta-feira, porque o Guarani já ganhou, é vencedor. Então não tem porquê nem te perguntar o que vai acontecer no jogo, né? Olha. O técnico falou, Lucas de Souza. Você acredita no Mozart? Eu acredito. Mas ele não vai acreditar no treinador? Ele tá lá o dia a dia. Ô Silvio Santos, você acredita ou não acredita no Mozart? Mas é claro que se ele falou, tá falado. Patrick? Se falou, tá falado. Não, esse é o Bob Esponja, pô. Bob Esponja. Mas o tal de Sávio Pereira Sampaio, lá do Distrito Federal, tem 37 anos, é um microempresário, mora em Guará. Ele microempresário é o quê? Microempresário, é uma firminha lá qualquer, né? Os caras deviam pôr o nome da empresa para aproveitar e fazer uma propaganda, né? Tem aquela piadinha, né? O que faz... Wagner, 12h23. O que faz um macaco em cima da árvore com uma pastinha 007?
É um microempresário. Bom, vamos lá. Vocês levantaram a bola, eu cortei. O Lucas Costa Modesto, ele 32 anos, diretor de esportes, e o José Reinaldo Nascimento Júnior, tem 40 anos, professor de educação física, mora em Taguatinga. Ora, a arbitragem não comprometeu, né? Nenhum lance. Nota da arbitragem? Não, uma nota 6 aí, um pouquinho acima da média. Mais alguma coisa, Wagner? Não, lamentar, né, a situação do Guarani, a torcida também não está fazendo a sua parte, mesmo com promoção, mas é o tal negócio, o time não inspira a presença do torcedor, esse é o grande problema. Então, tá jogando a toalha também, só resta ao Guarani que esses reforços, o técnico disse isso, que esses jogadores vão chegar. Esses reforços Agora, que vão eu só chegar. preciso entender quando é que eles vão entrar no time, é isso que eu não entendi. Bom, quando é que vão ser apresentados? Amanhã? Depois? Já pro jogo contra o Criciúma, acho que não vai dar tempo pra ninguém. Então, mas apresentar é uma coisa, tá pronto é outra, né, presidente? Pois é, então, mas é tanta gente que ele falou aí, que eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi. Tem pelo menos uma meia dúzia aí, né? Tem. Então, acho que eles vão guardar. Pelo jeito que tá o time, tem que entrar uns 4 de cara. Exatamente isso. Né? Estão guardando isso aí pro derby. Se o Kozlinski fez esse gesto mesmo, já tem que sair do time. O Kozlinski fez igual o Castan fez. É. Pelas palavras, né? Ele já tem que sair do time. Exatamente. Entendeu? Tem que pegar a imagem, mostrar, sair do time e colocar o goleiro que vai chegar aí. Isso. Ou se não, colocar como Ou fala, coloca meritocracia, o Gazi. O Gazi. Mas tá bom, Wagner, um abraço então, até quarta sessão Coruja de novo. Coruja novamente, né? O jogo será em Criciúma. Tô dispensando antes do Albert hoje, hein, Wagner? Criciúma e Guarani, às 21h30, abertura aqui das nossas jornadas, 20h30. Até lá, isso. E um grande abraço. Legal, mas você não sai daí não, porque senão fica feio na imagem, viu, Wagner? Continua aí. Albert Cavalcante, o seu detalhe final, o seu destaque final nessa jornada esportiva que o Guarani perdeu para o Grêmio por 2-1 no Brinco de Ouro. O Guarani está na 18ª posição com 19 pontos, né? E ali não sai, tá difícil sair da zona de rebaixamento. Ali a Chapecoense, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, está com 24 pontos. Então já começa a ficar se criando, como diria Galvão Bueno, um clima terrível. Os pendurados do Guarani, Leandro Vilela, Nicolas Careca, Rodrigo Andrade, Ronaldo Alves e Silas não levaram o cartão amarelo, levaram o Eduardo Peterson e Júlio César, então estão aptos para a próxima partida. A próxima partida do Guarani é o Criciúma contra o Guarani. Dia 10, quarta-feira, às 21h30, no estádio Heriberto Ilse, em Criciúma. E o próximo jogo do Grêmio, Grêmio e Operário, dia 9, na terça-feira, às 19 horas, no Grêmio Arena. Lembrando que o técnico Mozart disse Mike. Não sabíamos que era o Mike. Porém, entretanto, fomos atrás do Mike. O Mike que ele está dizendo não é o Mike que joga no Palmeiras. É o Mike Silva. Mike Silva, um jogador de 22 anos. Ele é do Retrô. E ele é lateral esquerdo. Ele começou a sua jornada no Bahia. Ele tem 26 jogos, né, no ano de 2022. Com 1 gol, viu, Claudinei Corsi? Mas ele é lateral, pelo menos, né? É lateral esquerdo. Não vamos exigir muito. Mas aí tá. Bom, pra finalizar, né? Eu acho que, assim, você vai trazer... é o que eu tô falando. Você vai trazer do Retrô. Nada contra o Retrô, entendeu? O nível de campeonato que esse jogador é totalmente... É isso que eu tô querendo dizer. O barato tem hora que sai muito. Mas muito caro. Legal, e para fechar, Albert Cavalcante, uma ótima noite para você, excelente final de semana, até quarta-feira, e você então irá no show do Xande de Pilares domingo. Então, se o Eu o te rapaz consigo aqui, os ingressos, viu? viu? Se o rapaz aqui que falou, viu? Mas tudo isso, agora que acabou, o rapaz que falou que ia, falou que não vai mais. O cara falou que gosta, ele falou, não vai. Aí eu tenho que falar que não gosta, quem sabe eu vou. Então foi isso, né? Você falou que não gosta para ganhar o ingresso dele. Eu preciso. Agora eu entendi, a psicologia reversa. Tá, agora eu entendi. Tchau, Albert. Tchau, fica com Deus. Até a próxima. 00:27 já do sábado, dia 6 de agosto. Ontem o Guarani perdeu mais uma, 2-1 para o Grêmio. E nós vamos então agora neste finalzinho de fim de jogo conferir a ficha técnica para Prone Alimentos em 30 segundos com o Lucas de Souza. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula.
Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Pois é, mais uma derrota do Guarani, dessa vez para a equipe do Grêmio. Então, técnico Mozart Santos mandou o Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Derlan e Jamerson, Leandro Vilela, Madison e Eduardo Persson, Bruno José, Iago e Nicolas Careca. No banco ainda tinha o Arthur Gazi, Matheus Ludic, Lucas Ramon, Hernando Índio, Rodrigo Andrade, Silas Marcinho, Júlio César, Maxwell, Lucas Venuto e Yuri. Substituições, Madison pelo Rodrigo Andrade, Eduardo Persson saiu pela entrada do Silas, o Lucas Venuto no lugar do Bruno José, o Yuri fez a sua estreia, né, no lugar do Iago, e o Júlio César no lugar do Nicolas Careca. Por sua vez, o Grêmio do técnico Roger Machado entrou com o Breno, o Rodrigo, Jeromel, o Bruno Alves e o Nicolas, ainda depois o Diogo Barbosa, Lucas Silva, depois Thiago Santos, Vijaçante, Campas, depois de Anderson na frente, Guilherme, depois Tassiano, Biel e Diego Souza, depois Elkson. Gols, um no primeiro tempo e outro no segundo. O primeiro gol marcado pelo Vijaçante aos 19 da primeira etapa, aos 17 da segunda, o Biel foi para a rede, né, um contra-ataque, e o Guarani, no último lance do jogo, diminuiu a contagem com um gol marcado pelo João Vitor. Público, 5.329 pessoas para uma renda de 151.010. 5.329 pessoas, o público, para uma renda de R$151.010. A arbitragem do senhor Sávio Pereira Sampaio, da FIFA, lá do Distrito Federal, auxiliado pelo Lucas Modesto e pelo José Reinaldo Nascimento Júnior. Quarto árbitro, Salim Fendi Chaves. E o VAR na salinha da TI, o senhor Rodrigo Nunes de Sá. Próxima quarta-feira, 21h30. Criciúma e Guarani, estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Claudinei Corsi. Legal, um abraço, até a próxima, Lucas. Até a próxima, muito obrigado pelo carinho da Excelente audiência. final de semana. Pra você também, a você que nos acompanhou, fique ligado, quarta-feira tem mais aqui nos canais Futebol Interior. Fique com Deus, bom final de semana, até a próxima, fui! É isso aí, para fechar o nosso fim de jogo aqui, a agenda esportiva do final de semana dos canais Futebol Interior. Amanhã, sábado, dia 6, Campeonato Brasileiro da Série C, 3 da tarde, Atlético do Ceará e Botafogo de São Paulo, na retransmissão da W Sports. Série A, às 19 horas da manhã, tem Atlético de Goiás e Bragantino, com a Rádio Futebol Total de Bragança. Domingo, dia 7, Campeonato Brasileiro Série A, 4 da tarde, Palmeiras de Goiás, com a Sagres AM 730. Às 19 tem Atlético Mineiro e Atlético do Paraná, com Esportes Malaguenha. Abertura às 18h30. Na segunda, dia 8, Campeonato Brasileiro Série A, 8 da noite, Curitiba e Santos, com Esportes Malaguenha. Abertura às 19h30. Na terça, já tem a equipe do futebol interior de volta. 20h30, Ponte Preta e Vasco no estádio Moisés Lucarelli, com a narração de Carlos Corsato, comentários de Frank Francisco, reportagem de André Luiz. E na quarta-feira, já no dia 10, tem Guarani e Criciúma, 21h30. Estarei aqui ao lado de Lucas de Souza, Wagner Ferreira e Albert Cavalcante, sempre na mesa de som. A presença do Felipe Marques. Aí a agenda esportiva para você, então, do final de semana dos canais Futebol Interior. E com essas informações a gente fecha por aqui o nosso fim de jogo que repercutiu Grêmio 2, Guarani 1. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. 00:31 em Campinas. (31 já deste sábado, 6 de agosto. Você curtiu o Jornada Esportiva que começou na sexta-feira, dia 5, e termina neste sábado, agora 00:32. Você acompanhou a derrota do Guarani, mais uma no Campeonato Brasileiro da Série B. 2-1 para a equipe do Grêmio. Na entrevista coletiva do técnico Mozart Santos, ele tentou tranquilizar toda a torcida do Guarani, dizendo que o campeonato do Bugre começa apenas na próxima quarta-feira, e ele, Mozart, garantiu 2 vitórias contra o Criciúma e contra a equipe do Náutico. Você conferiu o Grêmio 2, Guarani 1 na narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira, reportagens de Albert Cavalcante, na mesa de áudio e vídeo a presença de Felipe Marques. Por aqui nós falamos em nome de Bet Champs. Vem jogar na Bet Champs. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte, loterias. Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Brumas uniformes e camisetas personalizadas. Acesse aí brumascamisetas.com.br. Também Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A coordenação de esportes por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva de Alcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corsi, mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência. Você que esteve ligado com a gente também aqui nos canais Futebol Interior, através da Rádio Futebol na Canela. Também você que nos ouviu através de Notícias do Esporte e também da rede Araraquara News, do portal Araraquara News. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra por aí, pelos caminhos da bola. Excelente final de semana para você. Jô Soares, adeus. Obrigado por tudo, hein? Eu tô indo. Tchau. Beijo do gordo que tá lá em cima. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps.